confiar em qualquer fio, se o que importa é qualidade. Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Bora de consórcio, bora conquistar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. Times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. A Estrela Bet vai dar R$1 milhão no torneio de clubes. Para participar é simples. A cada R$10 em apostas esportivas, você ganha uma chance premiada. É só raspar e conferir se você ganhou. São 40 mil em prêmios todos os dias. E dia 13 de julho, você pode ganhar R$1 milhão. Acesse estrelabet.bet.br. Participe da promoção 1 milhão num instante e seja um craque de milhões. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Promoção exclusiva para clientes Estrela Bet. Consulte os termos e condições no site. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Rogério Assis. Está de volta o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a você, ligado na Bandeirantes. As emoções do Brasileirão de volta a partir deste sábado, na 13ª rodada, com o jogo do Maracanã, às 4h30, hora de Brasília. Tem o líder Flamengo encarando o São Paulo. São Paulo sob nova direção, novo treinador, Hernan Crespo no lugar de Luiz Zubeldia. Flamengo volta a jogar depois da eliminação nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, que tem a metade dos pontos do Flamengo, 12. São Paulo tá lá embaixo, hein? Pertinho da zona do rebaixamento. De volta ao Campeonato Brasileiro e, é claro, de volta às transmissões da Rede Bandeirantes de Rádio.
Rádio, mostrando tudo do nosso campeonato nacional. 4h10 da tarde, 20 minutos para Flamengo e São Paulo. O Rio de Janeiro continua lindo, céu azul, temperatura lá em cima e, é claro, com o Maracanã recebendo um grande público para esse duelo entre Flamengo e São Paulo. No emblemático Maracanã tem jogo e tem o microfone Bandeirantes com todos os detalhes. Vamos começar a mostrar tudo de Flamengo e São Paulo. Os destaques do jogo do Rio de Janeiro no São Paulo. Qual é o principal destaque? Alô, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, nesse retorno do Campeonato Brasileiro. São Paulo está de volta depois de 17 dias de atividade. Preparação não mais sob o comando do técnico Luiz Subeldia. Esse já foi. Agora Hernan Crespo faz a sua estreia, ou melhor, reestreia com a equipe do São Paulo. Hoje, portanto, um jogo muito importante no Maracanã. Com algumas ausências importantes, Luciano está suspenso e o Lucas não se recuperou de um problema no joelho. E é mais um desfalque tricolor pro duelo de logo mais contra o líder do Brasileirão, Caiano. E no Mengão, qual é o principal destaque, hein, Miliozzi? Claro que nessa semana todas as atenções, Rogério, voltadas ao atacante Pedro, o centroavante que ficou de fora da lista de relacionados, mas a gente já consegue ver que o Pedro está acompanhando tudo da beira do gramado, está com a delegação do Flamengo. A gente sabe de um princípio de confusão com o Felipe Luiz, um desentendimento, também a relação desgastada com a diretoria do Flamengo, que leva a alguma polêmica em relação ao nome do Pedro. Uma possível saída é estudada pelo atacante, mas nesse momento a presença no gramado já indica um clima um pouco mais ameno nessa história. Fato é, Pedro está fora, mas o Flamengo, sem muitos desfalques, vem para manter invencibilidade de 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Os times terminam o aquecimento no gramado do Maracanã, já voltam pro vestiário, tem bola rolando. Vamos ao destaque da opinião da Bandeirantes. Caboclinho Manuel Zaidan, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Juntos, hein, para mais um jogão. Tem Flamengo e São Paulo na Bandeirantes. O destaque da opinião Bandeirantes. A força da opinião Bandeirantes. Boa tarde, Cláudio Zaidan. Boa tarde, Rogério Assis. Sempre uma honra, meu amigo. Uma saudação para você, para Bruno Miliozzi, Felipe Melo, Bruno Puzzovi, toda a equipe. E, claro, para a audiência da Bandeirantes no mundo inteiro. Bom, Canhão, se a gente tomar como parâmetro a classificação, os números do campeonato, a diferença é imensa, né? O Flamengo tem o dobro de pontos do São Paulo e tem um jogo a menos. O São Paulo disputou uma partida a mais do que o Flamengo. E o Flamengo tem 24 pontos, é o líder, e o São Paulo está ali com 12 pontos. 14º, perigosamente perto da turma que está na área de rebaixamento. E tanto que mudou de técnico, né? Pela Libertadores, claro que não. São Paulo está bem na Libertadores. Pela Copa do Brasil, claro que não. Pelo Campeonato Brasileiro. Por isso que levou o São Paulo a mudar de técnico. Traz de volta o Hernan Crespo, que tem ideias diferentes do Zubeldia. E tem uma história no São Paulo, foi campeão paulista com o São Paulo, no momento que o time estava sedento por um título, né? E ele ganhou do Palmeiras. Mas, então você olha os números, você fala, pô, olha o saldo de gols. Aliás, o saldo de gols do Flamengo, como diria Nelson Rodrigues, é pornográfico. Porque é o único time que tem 2 dígitos ali de saldo. Marcou gols à vontade, tomou poucos gols, contrário do São Paulo. Tomou mais gols do que fez. Então você olha tudo isso e fala, bom, no jogo no Maracanã ainda, Flamengo favoritaço. É favorito? Sim. Tem mais time? Tem. Mas eu imagino, Canhão, que esse é o melhor momento para pegar o Flamengo. Porque o campeonato parou, houve uma desconexão, o time foi para os Estados Unidos, disputou o Mundial. Como voltou, que gana tem para mostrar no Brasileiro o que não mostrou contra o Bayern, por exemplo, é o que nós veremos daqui a pouco. Mas se há um momento legal de pegar o Flamengo, é exatamente nessa volta. Digamos, é menos difícil de enfrentar essa pedreira. Mas que o Flamengo é favorito, é sim, Canhão. Mas o Crespo, daqui a pouco o Miliozzi informa a gente, monta um time fechadinho, hein, Canhão? A expectativa é essa mesmo, de um grande jogo. E é claro, já com o destaque do Miliozzi, já mostrando a escalação, que
está realmente mostrando um time para lá de precavido. 4h30, Maracanã com um grande público para Flamengo e São Paulo na retomada do Campeonato Brasileiro. 4h15, o quinto sinal está marcando hora de Brasília. Vamos aos outros destaques. O Corinthians, que amanhã volta ao Campeonato Brasileiro. Alô, Luiz Fabiani. Oi, Canhão, um abraço para você e para todo mundo acompanhando a jornada esportiva Bandeirantes. Finalizada a preparação do Corinthians para o duelo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Confirmado o desfalque do atacante Yuri Alberto, que se recupera de uma lesão na coluna e deve ser substituído por Ángel Romero. Um provável Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Bidu, José Martínez, Maicon, Carrilho e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Romero. No Palmeiras, o principal destaque com Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras pode ter até 5 desfalques para o jogo desta quarta-feira contra o Mirassol no Allianz Parque às 7 horas da noite. Paulinho, que vai passar por cirurgia na canela direita nesta semana. Murilo, com lesão na posterior da coxa esquerda. Maurício, que fez um pequeno procedimento no ombro direito. Giai, com entorse no joelho direito. E Piquerez, que fez uma cirurgia dentária. Principal destaque do Santos no dia com Lucas Bueno. Fala, Canhão, após ter o seu jogo adiado contra o Palmeiras, o Santos começa a fazer o seu planejamento para o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira e tem uma novidade para este jogo. O volante William Arão teve o nome publicado no BID da CBF no início da última sexta-feira. Ele está liberado para estrear com a camisa do Santos no duelo contra o Flamengo na quarta-feira às 20 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro, em confronto válido pelo Brasileirão. Jornalismo Bandeirantes com Diogo Braga. Fala, Canhão, tudo bem? Boa tarde pra você. A polícia prendeu o suspeito de matar um homem dentro do próprio apartamento no centro de São Paulo. O crime, pra quem não lembra, aconteceu no último dia 6, no domingo, em um apartamento no bairro da República. Herbert Melo Pereira, de 29 anos, foi flagrado pelas câmeras de segurança do local entrando no prédio com a vítima no dia 5, no sábado, um dia antes, por volta das 7 da manhã. Ele foi preso ontem à tarde e confessou ter matado Rafael Pereira depois de roubá-lo. O corpo da vítima foi encontrado todo esfaqueado dentro do apartamento e enrolado em um cobertor. Eu volto com você. Plantão da Bandeirantes, todas as outras informações. Alô, Bruno Puzóvio. Fala, Canhão, um grande abraço pra você, pro mestre Zaidão, meu amigo Manuel e pra todo mundo ligado aqui no microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. Sim, a espera acabou e o Campeonato Brasileiro está de volta. Além de Flamengo e São Paulo, teremos bola rolando às 4h30 da tarde lá em Porto Alegre para Internacional e Vitória, agora de Fábio Carille, após a demissão de Thiago Carpini. Já às 6h30, Clássico Carioca sediado no Mané Garrincha em Brasília, Vasco e Botafogo para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. E para fechar o sabadão, 9 horas da noite, Arena Fonte Nova, a bola vai rolar para Bahia e Atlético Mineiro. Relembrando a tabela do Campeonato Brasileiro, Flamengo na ponta, 24 pontos em 11 jogos, mesma pontuação do Cruzeiro, que já tem 12 partidas. Na cola, terceira posição, o Bragantino com 23 pontos somados, Palmeiras em quarto com 22 e o Bahia quinto colocado, 21 pontos conquistados. Falando sobre a zona de rebaixamento, o Inter é o 17º com 11 pontos, 18º Fortaleza com 10, 19º Juventude com 8 pontos e o Lanterna Sport com apenas 3 pontos conquistados. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, já tem bola rolando aqui no interior de São Paulo, Novo Horizontino 0, América Mineiro também 0. Mais tarde, às 6h30, o Paysandu vai receber o Atlético Goianiense e às 8h30 da noite teremos o Furacão, o Atlético Paranaense na Liga Arena contra o Goiás. Destaque para a Série C do Campeonato Brasileiro, logo 5 da tarde, São Bernardo e Ponte Preta do nosso Paulo do Vale. Falando também sobre o Campeonato Argentino, bola rolando, Rosário Central 0, Godoy Cruz também 0. E para fechar os jogos de amanhã da Rádio Bandeirantes, às 4 horas da tarde, narração de Pedro Martelli para a grande final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Chelsea e Paris Saint-Germain frente a frente. E mais tarde, às 7 horas da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Bragantino, comando de Ulisses Costa. Vamos lá, Canhão!
Flamengo e São Paulo. Vamos de novo com a bola rolando pelo Campeonato Brasileiro às 4h30, hora de Brasília. E você vai se ligar em toda a rede Bandeirantes de rádio. Nosso time técnico tá prontinho, é claro, já escaladinho em campo para Flamengo e São Paulo. Mesa de som, Michel Lopes. Na central técnica, Rafael Palmeira. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No controle, nas imagens, Alain Marcel. No digital está Guilherme Maciel. Tem Flamengo e São Paulo às 4h30 no Rio em 10 minutos. Todos os detalhes, muito mais, antes da bola rolar, com o Mengão líder encarando o São Paulo, que está na parte de baixo, hein? São Paulo está pertinho da zona do rebaixamento. O Crespo já chega, um belo de um abacaxi. Flamengo e São Paulo, ele conta tudo e muito mais do jogo. Alô, Bruno Miliozzi. Vamos lá, Canhão, falar mais dessa partida que, é claro, marca o retorno do Brasileirão, mas tem muita mais coisa envolvida, porque o São Paulo está muito próximo da zona de rebaixamento. A preocupação é grande e o grande nome desse jogo, claro, a grande surpresa é o Hernan Crespo. O argentino volta ao comando do São Paulo, teve uma passagem interessante, podemos dizer, em 2021. Foram 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Mas é claro que a grande lembrança é o fim do jejum de títulos que ele conseguiu conquistar aquele Campeonato Paulista e aliviou um pouco a barra do São Paulo nesses termos. Mas é claro que com apenas 12 pontos, colado no Z4, o tricolor paulista se preocupa e muito com o jogo de hoje. Alguns desfalques, como a gente falou, o Lucas está fora com problema no joelho, o Lucas Ferreira, bom moleque da base, não voltou a tempo também com um probleminha no quadril, e o Luciano está suspenso com cartão amarelo. Ainda se somam aos outros desfalques de mais longa data, Luiz Gustavo e Jonathan Caleri, que seguem fora, não estão à disposição do Hernan Crespo nessa estreia, que armou um esquema bem defensivo, vai precavido para o duelo contra o Flamengo com 3 zagueiros e 3 volantes, então meio de campo bem povoado, também com muitas peças defensivas do meio para trás. Destaque para uma mudança de movimentação, Alan Franco foi testado como zagueiro pelo lado direito, algo que não acontecia no comando do Zubeldia quando Alan Franco jogava pelo lado canhoto. Outro lado é o do Flamengo, o Mengão, que é o líder, está embalado no Brasileirão, vem de bons resultados, vitória contra o Palmeiras e há muito tempo sem perder, também com resultados interessantes em Copa do Brasil, além disso, é claro, na Libertadores e na participação do Mundial. A grande novidade nesse retorno é Jorginho. O Jorginho ainda não jogou pelo Campeonato Brasileiro, vai fazer a sua estreia hoje, chegou ao Mengão para a disputa do Mundial, ganhou a posição, um status de liderança. Claro que já teve que colocar essa liderança à prova por conta do caso do Pedro. O Jorginho, inclusive, foi o primeiro a postar ali um apoio ao Pedro, né? Acabou nas redes sociais colocando uma foto junto com o atacante, que aparentemente já tem um clima mais ameno, mais tranquilo na beira do gramado, acompanhando essa preparação antes do jogo. Pedro não está relacionado, não está sequer no banco de reservas, opção técnica a princípio, mas a gente sabe que nos bastidores esse buraco é mais embaixo. Para o jogo de hoje, um desfalque importante é de Eric Pulgar, volante chileno com uma lesão no pé direito, vai ter que pegar aí 2 a 3 meses de preparação, na verdade de recuperação, vai ter que passar por cirurgia. O volante chileno é a grande ausência da equipe do Flamengo pro duelo de logo mais às 4h30, a bola rola no Maracanã. Canhão. Com casa cheia, essa é a expectativa. Estádio do Maracanã já com um grande público, tem muita gente chegando. O estádio vai enchendo aos poucos esse Flamengo e esse São Paulo em campo, hein? A situação do Pedro em Cláudio Zaidan, estranha, né? Um jogador que tem essa qualidade, com essa bola. O Felipe Luiz não quer o Pedro. Há essa rusga envolvendo o centroavante, técnico, até outro dia jogavam juntos. E o Pedro no mercado é opção para muita gente. O problema é quem vai pagar o que vale Pedro. Ou que pagam a ele, não é, Cláudio Zaidan? São poucos clubes brasileiros que poderiam contratar o Pedro. E ele já está aí com, sei lá, 27, 28 anos, né? Então, dificilmente voltaria para a Europa. E no Brasil, quem é que pode contratar o Pedro? Palmeiras, Cruzeiro, o Atlético eu acho muito difícil. O Atlético está numa crise financeira tremenda. Então só o Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro, e o Palmeiras. Talvez o Textor, né, se aventurasse. Mas, Canhão, é interessante. O Pedro é um excelente centroavante. E é claro que é melhor que o Plata. Só que o Felipe Luiz botou na cabeça que colocar ele e a Arrascaeta juntos vira um problema tático, que aí ele vai ter 2 jogadores
que não fazem muita pressão na zaga, não participam muito da marcação. E hoje isso virou uma obsessão dos técnicos, né? Em qualquer canto do planeta. E aí, ele começou a deixar o Pedro teve uma contusão séria, não podemos desconsiderar isso. Ele não voltou como estava antes, voltou muito lento, mas começava a fazer aqueles movimentos esperados. E aí, acabou indo para o banco. Parece que ele não gostou. Nos treinos há uma reclamação de que ele não está se empenhando tanto, e o resultado foi esse, Canhão. Mas é um grande centroavante. Agora os times na Bandeirantes. O São Paulo de Hernan Crespo. Pela primeira vez neste retorno, escalado pelo técnico argentino, o tricolor paulista, com Rafael 23 no gol, capitão. Zaga de 5 Sabino, 35 Sabino, 5 Arboleda e 28 Alan Franco. Pela direita, Cédric Soares veste a 6, pela esquerda Enzo Dias tem a 13. Meio de campo de 25 Alisson, 20 Marcos Antônio, 29 Pablo Maia. 8 Oscar na armação, apenas um atacante de ofício, é André Silva com a 17. E na reserva do São Paulo, opções para Hernan Crespo, Jandrei, Wendel, Patrick, Ferrarese, Luan, volta aí a equipe do São Paulo, volante Luan, também o Bobadilha, Rodriguinho, Negruti, o Luca, Juan Dineno, Rian Francisco e Ferreirinha. Agora o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É o rubro-negro, líder, o Mengão tá embalado no Campeonato Brasileiro e hoje manda a campo. O técnico Felipe Luiz, o goleiro Rossi, na direita 43 para Wesley, zaga de 3 Léo Ortiz e 4 Léo Pereira, pela esquerda Alexandro veste a 26. Meio de campo de 21 Jorginho, 29 Alan e 10 para Jorgian Arrascaeta. Ataque de 50 Plata, 7 Luiz Araújo, comando de ataque é de Bruno Henrique 27. E no banco do Flamengo, o que tem à disposição o Felipe Luiz no banco de reservas: Cunha, Varela, Danilo, Cleiton, Ayrton, Lucas, Vinha, Everton Araújo, De La Cruz, Wallace, Ian, Michael, Cebolinha e Juninho. No Maracanã, quem apita Mengão e São Paulo, hein, Bruno Meliozzi? Goiano, Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Bosquilha e Bruno Rafael Pires. Quem cuida do VAR é Braulio da Silva Machado. 2 minutinhos e meio para começar, mas vai começar atrasado, não há a menor dúvida, times ainda batendo bola, arbitragem em campo observando, tem a fumaça do sinalizador ainda no gramado. Opinião na Bandeirantes, já projetando o jogo que deve ser Flamengo e São Paulo, a força da opinião. Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Bom, Caio, não há dúvida que é uma escalação de um time forte, né? Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, uma das melhores linhas defensivas do Brasil. Esse Léo Ortiz é um zagueiraço, tem uma saída de bola tremenda. Jorginho dá muito mais qualidade no meio campo. E um ataque muito rápido, com Luiz Araújo na direita, Bruno Henrique na esquerda, Plata no meio. Às vezes o Bruno Henrique irá para o meio, não tenha dúvida disso. E vai depender muito de como a Arrascaeta está, né? Ele tem feito uns jogos ruins, mas é um grande jogador.
E o São Paulo com 3 zagueiros, 3 volantes, 2 jogadores marcando pela lateral, que às vezes recuarão para fazer uma linha de 5 atrás, o Cedric e o Enzo Dias. E o Oscar vai ter mais liberdade. A ideia do Crespo, com 3 volantes, é que o Oscar não precisa voltar muito, vai jogar um pouco mais próximo do André. É o São Paulo precavido, não há dúvida quanto a isso. Flamengo favorito, Canhão. Vai começar o Wilton Pereira, Sampaio, apito na boca, autoriza! Às 4h30 em ponto, rola a bola para Flamengo e São Paulo. De volta, o Campeonato Brasileiro, eu e você ligados pela mesma emoção, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil. Começa Mengão em São Paulo, Mengão ataca o Wesley, tenta o passe, dá na meia direita, Plata na ponta, vem Luiz Araújo, trava a defesa, caiu, rebate Enzo Dias, ela cai atrás ainda com o Flamengo, sozinho o zagueiro, Léo Ortiz aqui no Mineiro, devolve a bola pro seu xará, o Léo Pereira, Oscar marca a distância apenas, ele já faz a proteção, só inverte a jogada, toca na esquerda, domina e passa à frente, Alexandro, dispara pela ponta, Bruno Henrique, Alexandro bota, Bruno Henrique na grande área, a bola, vem Cédric, Arboleda, primeiro de 20, fica no chão, Cédric Soares, no chão o português, Wilton Pereira, Sampaio vai parar o jogo, hein, Léo Pereira domina, a bola meio campo do Flamengo aqui atrás, e está na grande área, caído o jogador do São Paulo, trombado, o Arboleda vem para pegar a bola e vem trombando com todo mundo, fazendo um strike, o Alan Franco também vem, os 2 zagueiros na mesma bola, pior para Cédric Soares, hein, Bruno Miliose? Mas já foi o cartão de visitas ao Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, que quando pega na bola já tem 3 marcadores em cima dele. O Flamengo vem para atacar e o São Paulo para se defender claramente, mas o Cédric Soares acabou levando uma pancada no rosto e tá caído o português lateral direito tricolor. Caído Cédric Soares, atingido o lateral do São Paulo, disputa de bola. Já deu para perceber no primeiro ataque do Flamengo, Zaidan, que essa trinca de zagueiros vai querer mostrar serviço. Os 2, Alan Franco e Arboleda, foram no mesmo jogador que já tinha a escolta do Cédric, né? Exato, Canhão, essa é a ideia. O São Paulo tem em Arboleda e no Alan Franco uma dupla de muita qualidade, né? O Sabino agora passa a ter uma grande chance, né? A concorrência diminuiu e a ideia de jogar com 3 zagueiros vai abrir espaço para ele. Agora, é preciso ficar esperto pelas laterais. Não basta que um dos zagueiros saia para dar combate, porque são 2 jogadores muito rápidos, né? De um lado o Bruno Henrique, do outro lado o Luiz Araújo. Esse é um problema para quem joga com 3 zagueiros. Vai ficar 3 contra 3. Quem vai sobrar? Então alguém do meio campo vai ter que dar uma força. E como você disse, foi um strike acidental, né? Canhão, um abraço pro Samuel, grande Samuel, São Paulino, tá de férias e ouvindo a Bandeirantes em Jundiaí. Você conhece bem, Canhão? Grande, querida Jundiaí, a terra da uva. Sai de campo, Cédric, com um chumaço de 1 quilo de algodão na narina direita. Deu uma ajoelhada no narigão dele, o Alan Franco. 2 zagueiros do São Paulo na mesma jogada, acertaram. O companheiro é fogo amigo. O Negão já tem essa bola. 3 minutos, primeiro tempo, 0-0. Alexandre enfia a jogada na esquerda, fecha Bruno Henrique. Alisson em cima. Bruno para trás, Alisson, Oscar trava, vai no meio, de cabeça, tenta a frente a marcação da jogada, tenta Jorginho, tira a marcação, volta com o Flamengo pelo meio campo ainda, proteção feita, Jorginho domina, dá Alexandro, tenta o passe, Bruno Henrique toca de volta, Alexandro, lançado, vai tentar pegar, não conseguiu, forte demais, essa bola vai para fora, pela linha lateral, em arremesso, São Paulo joga 3,5 o primeiro tempo no Maracanã com um grande público, para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, levanta a frente essa bola, Alisson tenta André Silva, sobe na marcação com o Léo Ortiz que toca de cabeça, vai no meio, Alan passa por aqui, do meio campo arrisca, adiantado Rafael, volta, pega o goleiro do São Paulo, lá do meio campo, inteligente o jogador do Mengão, vendo o Rafael um pouco mais adiantado, tentou de lá que pegou baixinho, por baixo na bola, ela vai à altura do goleiro do São Paulo, que defende, Miliose. Mas estava esperto também o Rafael, voltando ali ao ritmo depois de 1 mês parado sem jogar. O São Paulo fez nesse período, Canhão, apenas um treino contra o Sub-20, venceu por 6-0, é verdade, mas não teve nenhum amistoso, nenhuma preparação, então ainda buscando a melhor fase, enquanto o Flamengo vinha jogando no Mundial, tá fazendo diferença nos primeiros minutos. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços.
4,5 o primeiro tempo. Plata para trás, a bola para chegar, domínio que atrás, sozinho de Arrascaeta, dá para o Wesley, para Plata atrás, vem na marcação, Sabino para o São Paulo, bota no peito, enfia no comando, errado o passe, Wesley toma, recupera, enfia para trás, passe errado de volta, Marcos Antônio para o São Paulo, toma, toca Sabino, Sabino volta, dá para o Arboleda, marcado, ele perde a bola, mais atrás recua, dá Rafael na grande área, Plata em cima, Rafael toca na esquerda, Sabino tentando de primeiro, errou a bola, Sabino. Ele tentou chutar, não estou, a bola passou por baixo, lateral para o Flamengo que cobra com pressa. Jorginho dá Wesley, devolve a bola para Jorginho, de volta para Wesley, na direita, linha de fundo para cruzar para o gol, não cruza. Só ameaça, não levanta a bola para a grande área, serve atrás outra vez a bola com os zagueiros, tocando jogada. Jorginho, Aléo Ortiz, domina e volta a bola aqui atrás com o time do Flamengo jogando. O toque eletrônico da Bandeirantes, marcou no Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 5,5 o primeiro tempo. Flamengo ataca, tem lateral na direita para o ataque. Plata arremessa, dá para Wesley, para Arrascaeta, volta para Plata. Plata atrás dele, primeiro esse passe para Jorginho. Jorginho dá Luiz Araújo na direita, marcado por 2. Toca mais atrás, devolve Alan. Dá Léo Ortiz que devolve a bola mais atrás com Léo Pereira. Confirmando, 5 minutos e meio o primeiro tempo na retomada do Campeonato Brasileiro. Na 13ª rodada, 0-0. Flamengo e São Paulo. Bruno Pozóvio. Canhão, 34 minutos de bola rolando lá no Jorge Ismael de Biase. Por enquanto, 0-0 para Novo Horizontino e América Mineiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mengão cobra essa falta aqui atrás ainda. Jorginho do ladinho para Wesley, mais para trás a bola com Léo Ortiz. Pede Everton Alexandro, faz a inversão. Léo Ortiz já toca a bola com seu lateral. Ele bota no peito para jogar, vem para frente. Adiantando, passa pelo meio do campo, na ponta, encostando com ele. Tenta a jogada pela meia de Arrascaeta. De primeira para Jorginho, devolvendo a bola pela ponta. Arrascaeta, lindo o drible. Sai na primeira marcação. Pablo Maia insiste. Ganhou. Arrascaeta faz a inversão na meia. Dá Luiz Araújo na direita, passa Wesley. Lançado, domínio lateral, cercado, cruzou pro gol, Arrascaeta tendo de cabeça desviada, Rafael defendeu, Arrascaeta sobe, não é muito a dele, ganhar de cabeça, não é baixinho, dá uma orelhada, ela vai na mão do Rafael nessa chegada perigosa do Flamengo pela direita, Miliose. Mas é o cara que vem encontrando os caminhos da rede, principalmente nessa temporada, Canhão. Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo com 13 gols e o grande destaque até aqui do Campeonato Brasileiro, então a marcação tem que ser inteligente pra cima dele, por pouco o uruguaio não ganha essa bola dentro da área. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Sai jogando o Flamengo, bola pela ponta direto, pela linha lateral. É bola para jogar aqui atrás. O time do Flamengo, são 7 minutos e meio do primeiro tempo. Seguimos com o placar de 0-0. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil. São as emoções do Campeonato Brasileiro. 7h30, primeiro tempo. Como começa o jogo? Sim. Sente Alexandro, hein? Lateral esquerdo do Flamengo sentiu alguma coisa, já avisou a comissão técnica. Não ficou muito claro qual foi o problema, mas sai, portanto, 26 Alexandro. Entra meia dúzia, 6 Ayrton Lucas na vaga dele. E já mexe o Flamengo com 7 minutos e meio. Alexandro deixa o campo, entra Ayrton Lucas. Opinião na Bandeirantes. E esse começo de jogo, Cláudio Zaidan. Bom, Canhão, exatamente o que se esperava, né? A escalação do Crespo já indicava um time lá atrás, fechadinho, e o Flamengo pressionando. E essa substituição não é boa para o São Paulo, não. Porque o Ayrton Lucas apoia com mais velocidade do que o Alexandre. E o Flamengo não perde nada em qualidade. Então é complicado, você passa a ter um jogador muito rápido jogando pelo lado esquerdo como lateral, cara. Alan Franco tentou a jogada na ponta, Oscar na trombada, foi derrubado, é falta, a arbitragem marca, apita Wilton Pereira Sampaio, é falta para o São Paulo cobrar. São 8 minutos e meio do primeiro tempo, Campeonato Brasileiro pela maior rede de rádios do Brasil. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Sabino pro São Paulo pela pressão por dentro com Cédric, vem Enzo Dias bate no meio, errado, dominou pro Flamengo, Léo Pereira pela meia esquerda, dá Ayrton Lucas, adianta a bola, Oscar na trava pra tomar, tomou o Cédric, dá pra Oscar, domina pelo meio campo, dá Cédric, bate a bola na marcação do Alan e volta aqui com o time do Flamengo que joga pela metade do campo mais tranquilo. 9h30 o primeiro tempo, placar de 0-0.
Torcedor do Flamengo em maioria, é claro, tem um pequeno número de torcedores do São Paulo à direita das cabines de rádio e TV. Aperta o Mengão de volta, Luiz Araújo na direita. Wesley vai pelo fundo marcado, recua, toca de volta a bola da Luiz Araújo. Mais atrás, meio campo com Léo Ortiz que enfia na meia para Jorginho, que bota por bola, que dá para Jorginho, que enfia na meia para Wesley. Devolve ela, outra vez troques rápidos do Flamengo. Alan domina, dá do lado esquerdo. Ailton Lucas desce no apoio, enfia por dentro. Bruno Henrique no corta-luz, era para a Plata. Arboleda corta a bola, volta sendo do Flamengo ainda na meia esquerda. Domina, parte à frente. Wesley na direita, Beatão na direita pela ponta, pedindo Luiz Araújo. Dá o drible, ganha para cruzar pro gol. Parou, pensou, não cruza, toca do lado, devolve a bola ainda. Vem da jogada, Alan para Wesley, de volta, passe atrás com Alan de novo. São Paulo todo atrás para marcar, tentando um contra-ataque. Léo Ortiz entrega a bola meio campo. Alan domina de novo, tá na roda gigante no meio do campo. Abre a passada, enfia na ponta esse passe curtinho com Léo Pereira. Central técnica Bandeirantes com Caiane Martins na mesa de som, Michel Lopes para marcar Maracanã. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, Maracanã, 0-0 para Flamengo e São Paulo. Arrascaeta, a Luiz Araújo na direita, Arboleda primeiro tiro e manda a bola para fora, não chega a sair não, pega sobre o próprio Luiz Araújo, dá para Arrascaeta, olha para a grande, para cruzar, pede Gonçalo Plata. Arrascaeta carrega a bola, bico da grande área, outra finta, sai do Sabino para cruzar, domina, corta para trás, recua, dá Luiz Araújo que volta a bola para Arrascaeta, enfia pela ponta, cortou para canhota, levantou para o gol direto, Arboleda de cabeça, corta a bola, voltou ali Bruno Henrique de cabeça, toca Enzo, tem Marcos Antônio, pega a sobra com São Paulo, toca atrás, volta Oscar bem mais atrás com Cedric, domina Cedric, toca ele, volta a bola para Marcos Antônio, chuta, ela bate em Jorginho, cai na meia, recuada, Alisson domina, enfia pela meia, começa com Pablo Maia, na área Arboleda, volta Alan Franco, Flamengo pressiona a saída do São Paulo, Pablo Maia para Marcos Antônio, para Cedric, mais atrás outra vez ainda Alan Franco, marca Bruno Henrique, enfia por dentro, Marcos Antônio faz a inversão na canhota, para Sabino, vem Luiz Araújo de cabeça, Sabino toca essa bola para a ponta esquerda, bota na ponta para o Enzo Dias em São Paulo para jogar, para desafogar a pressão que vinha tomando. 11:30 o primeiro tempo, placar da Rádio Bandeirantes do Campeonato Brasileiro. Maraca, Flamengo, São Paulo tá 0-0 pro Doposóvio. Ganham 11 minutos de bola rolando lá no Beira-Rio, por enquanto 0-0 para Internacional e Vitória, o retorno do Campeonato Brasileiro. É a maior rede de rádios do Brasil, abraçando você. Não importa onde você esteja também, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você com a gente no Band Play. Onde é que você está essa hora, hein? Não importa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vale muito a sua companhia. André Silva coloca no peito, tem Léo Pereira, chuta na bate do André Silva e sai pela linha lateral. Arremesso pro Flamengo jogar com 12:30 o primeiro tempo. Opinião na Bandeirantes. A força da opinião da Rádio Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Permanecemos com 0-0. Flamengo e São Paulo. Zaidan. Bom, e até aqui o ataque contra a defesa, né, Canhão? É verdade que o Flamengo não fez nada de extraordinário, o Rafael, a única bola que ele pegou, que é bola de treino, sossegada, mas é ataque contra a defesa. O São Paulo não está conseguindo sair em contra-ataque. Você pode marcar lá atrás, mas você tem de ter algum contra-ataque, você não pode ficar só se defendendo. Mas por enquanto São Paulo não conseguiu. E, Canhão, um abraço pro grande Cláudio Puzóvio, rei da Moca, torcedor do Juventus, o pai do nosso grande amigo Bruno Puzóvio, que nos dá a honra de contar com ele nessa jornada de hoje, Canhão. Mas é só quando o filho dele tá que ele ouve? Ou não? Ouve todo mundo quando o filho não tá também? Não. Que delícia, ouvinte da Bandeirantes. E torcedor do moleque travesso. Abraço, seu Cláudio. Deixa que a gente toma conta do garoto aqui. Tá difícil, mas a gente toma conta. Atrás da bola, Marcos Antônio, perdeu. Luiz Araújo toma, dá no meio. Plata, dá a caneta em Marcos Antônio. Vai pra direita, marcado. Arboleda pressiona, são dois na cobertura. Tenta a Plata driblar. Limpou pra cruzar. Arboleda põe o pé e manda a bola pra fora pela linha lateral. O jogador do Flamengo pega na bola, tem 3 em cima, hein, Miliose? E agora o Arboleda deu aquele olhar pro Plata, como quem diz, tá abusado, hein? Os dois são companheiros de seleção, estiveram juntos já na seleção equatoriana. Claro que o Arboleda não participa mais, já tem um tempo, mas o Plata conhece bem o zagueirão que foi melhor nessa bola.
Na esquerda, Ayrton Lucas, abre o Henrique, na área a bola, chegou, Arrascaeta para cruzar, bate na marcação, toca em Arboleda, ele vai para fora. Em lateral pro Mengão, cobrado com pressa, vem Ayrton Lucas, arremessa, no peito Arrascaeta, devolve ela para Ayrton Lucas, bico da grande área, calcanhar, Arrascaeta, atrás desse passe, para trás da jogada, Jorginho domina, na grande área, a bola muito alta de cabeça, tira Cédric, a bola sai da grande área, volta no meio, de cabeça, Léo Ortiz tenta o Wesley, tentou girar, caiu, pede a falta, nada. Para jogar aqui na ponta esquerda, o Enzo Dias pro time do São Paulo. Para tocar à frente, um bicudo, enfia pelo meio campo. André Silva vai, ela bate no queixo dele. Volta pro Flamengo, Alan para trás. Recomeça com o Léo Ortiz. É o sonzão do futebol na Bandeirantes. Com todos os sons para você está sentindo o Maracanã. Ouvindo a maior rede de rádios do Brasil. Wesley para área, a bola. Plata vem aqui, a bola cercou, tentou. Plata não domina. A bola bateu no pé dele. Ele chegou trupicando na bola, hein, o Bruno Miliozzi? Mas é impressionante, São Paulo não consegue respirar, é sempre na correria. O do lado esquerdo com o Luiz Araújo, na direita com o Plata. O Arboleda mais uma vez foi bem na cobertura, senão sairia cara a cara com o goleiro, apesar do passe forte. Tiro de meta para o São Paulo, 0-0 Maracanã. Maraca, bola rola, o relógio não para. São 15 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão na 13ª rodada, Maracanã, São Paulo, Flamengo e São Paulo. 0-0 pro Zóvio. Canhão, tem rede balançando na Série B do Campeonato Brasileiro. Cauã Barros abre o placar para o América Mineiro contra o Novo Horizontino, 44 minutos do primeiro tempo. Rafael que na área sai com o pé para Sabino, pressionado, enfia na ponta para Marcos Antônio. Flamengo marca em cima, Enzo para Sabino, pelo meio já rola essa bola pro Alisson correr, na direita, Betão pela ponta, Cedric Soares é quem domina. São 16 primeiro tempo, 0-0 Maracanã, tá corrido o jogo, 0-0, volta Cedric Soares, toca atrás Alan Franco, vira pela meia direita para Oscar de primeiro, devolve a bola, Alan Franco entrega de volta para Oscar, pela ponta de primeira, tenta a jogada, evita que ela saia, não evitou não, o Alisson, ela já passou a linha lateral de graça, arremesso para o Flamengo cobrar. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Ouça o Maracanã aqui na Bandeirantes com toda a nossa central técnica, com Caiane Martins, com Michel Lopes na mesa de som. É um torcedor do Flamengo cantando, maioria, torcedores, é claro, do Flamengo. Sai jogando do São Paulo pelo meio campo, Pablo Maia toca a bola aqui atrás com Alan Franco, marca Bruno Henrique. Alan Franco já vira a bola com Cédric, na direita domina o lateral, o português caminha, domina, passa pelo meio campo. Jorginho, olha, ele bate atrás a bola, recua outra vez ainda, dá Alan Franco. Rafael pede no gol, Alan Franco devolve a bola com o seu goleiro. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Rafael enfia essa bola para a direita, na fogueira, Alan Franco domina, enfia na ponta, a bola passa pela marcação do Cédric, Oscar não pega, pro Flamengo ganha Léo Pereira, mais atrás recomeça e volta a bola com o Alan pelo meio do campo, já no intervalo tem Felipe Melo. Futebol é com a Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Alan domina o meio campo do Flamengo, já entrega pela meia, dá Léo Ortiz de volta, o passe meio campo ainda, com o volante Alan, que deixa com Léo Pereira, marca de longe o Oscar, vem André Silva na pressão, domina Léo Pereira, volta a bola pro Alan, que entrega atrás pro goleiro Rossi, que domina com o pé dentro da sua grande área. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples num instante. Marcos Antônio na ponta esquerda, essa bola, Alisson chegou, Luiz Araújo vem por baixo, opa, tomou porrada do Luiz Araújo, ele chega batendo e atingindo por baixo o Alisson, falta tricolor aqui na esquerda, Miliozzi. Talvez na primeira vez no jogo, Canhão, que o São Paulo conseguiu colocar a bola no chão, trocar alguns passes e ocupar o campo de ataque com o Alisson pelo lado esquerdo. Aliás, o Alisson não tá com toda aquela cara de volante não, que ele tinha com o Zubeldia, que ele tinha com o Dorival, um pouquinho mais solto, camisa 25 do São Paulo, pelo menos nesses primeiros minutos do comando de Hernan Crespo. 18 minutos, o São Paulo cobra a falta, Oscar para bater aqui na esquerda, para a grande área, vão os zagueiros do São Paulo. Sabino passa, fica na segunda trave ao lado do Alan Franco e o Arboleda, que é um pouco maior que os dois, fica mais aqui pela meia esquerda. Falta para o São Paulo cobrar, 18h30, primeiro tempo. Enzo, pé esquerdo, Enzo com o pé direito, o Oscar bateu para a área, a bola desviou, tira, Léo Ortiz de cabeça, Alisson colocou na grande área, a bola André Silva tentou na primeira, na segunda, ganhou pro alto esse passe do Arboleda na mão do goleiro. Rossi subiu para pegar tranquilo, é dele, lá no alto ele gruda, Miliozzi. O Arboleda pelo alto é muito bom, inclusive já tem 2 gols na temporada, os 2 gols de cabeça, é sempre uma arma do tricolor, dessa vez os seus 1,89 m não bastaram para colocar perigo no lance, simples a saída para o time do Flamengo.
Wesley atrás, Léo Ortiz domina, tomou pressão do Oscar, enfia pra ponta, essa bola vem Luiz Araújo de cabeça, Sabino tira, ela volta pro gol do Mengão, Rossi pega e tem pressa, com as mãos, já lança essa bola pra ponta esquerda, pra Ayrton Lucas, que vai, a torcida vai junto, você tá ouvindo, Ayrton Lucas enfia na ponta esquerda, a bola Bruno Henrique, passa, que é a devolução, Ayrton Lucas, Bruno driblou, sai do Alan Franco, cortou, dá pra bater, um canhão travado na área do chute pelo Pablo Maia, de cabeça conserta Jorginho pro Flamengo, toca atrás a bola, volta lá pela ponta, Alan com Jorginho, Jorginho domina, tomou pressão, distância do Alisson, devolve a bola com o Léo Pereira, 19 minutos e meio, primeiro tempo, domina Léo Pereira, vai embora do lado esquerdo, todo empolgadão, dá no meio, fecha Bruno Henrique, limpou o primeiro, dá uma tropeçadinha na bola, bate prensada, a bola voltou, Léo Pereira, na meia lua da área, Luiz Araújo ajeitou, bateu! Fora! Luiz Araújo teve o tempo de ajeitar a bola, deu aquela levantadinha, ele mandou por cima do gol do São Paulo, Miriose. Está difícil de entrar na zaga do São Paulo, com 3 homens de marcação, 3 homens fazendo a última linha, tem que arriscar de longe. Luiz Araújo tem qualidade para isso, com 8 gols marcados na temporada, buscou a finalização, manda por cima, tiro de meta para o São Paulo bater. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Na retomada do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada no Maraca, 0-0, Flamengo e São Paulo. E o Flamengo ataca Jorginho no meio campo, escapa da falta, dá na meia, Plata para Jorginho, tem na ponta esquerda Ayrton Lucas, prefere o passe curtinho, Bruno Henrique agora se entrega, Ayrton Lucas dá Bruno de volta, lado esquerdo, ataque do Flamengo, por dentro essa bola vira com a Arrascaeta, na meia direita, Léo Ortiz passa, dá pra bater, dominou, um canhão do canto na trave nas costas do Rafael, ficou no gol, aqui Alan Franco tirou! Ela bateu na trave, nas costas do Rafael, ficou em jogo. Alan Franco domina, atira, dá pro Alisson, toca na direita essa bola pra Cédric na perna esquerda, levanta com o peito, conserta atrás o Alan, domina, dá Léo Pereira na grande área, passe, toca a defesa, Alisson de primeiro entrega a bola pra ponta esquerda para correr o Enzo Dias, Plata marca, Enzo prende, protege, cai, sofre a carga, se levanta, não houve a falta, gira por baixo, Luiz Araújo bota a bola pra fora, pela liga lateral, um canhão do zagueirão Léo Ortiz, a bola quase entra na trave, nas costas do Rafael e pra sorte dele, cai no pé do Alan Franco, Miriose. Contou com a sorte, mas também foi bem inteligente o Rafael, porque se joga na bola sem nenhum campo de visão, o chute vem de muito longe, rasteiro com 3 zagueiros na frente, ele faz a defesa, a bola toca na trave, volta na sua nuca, aí ele se levanta, cadê a bola? E a zaga faz a cobertura pra salvar o time do São Paulo, 0-0, persiste no Maracanã. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 22 minutos do primeiro tempo. Brasileirão na 13ª rodada, Flamengo São Paulo 0-0 pro Zóvio. Canhão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus Friso empata para o Novo Horizontino, agora 1-1 contra o América Mineiro, intervalo de jogo, o jogo começou às 4 horas da tarde. Opinião na Bandeirantes aos 22 do primeiro tempo. A força da opinião Bandeirantes. A trave salvou o goleiro Rafael, que depois pegou com as costas, sem querer a sobra, rebote da própria trave. 0-0, Zaidan, que pressão do Flamengo. Zaidan. E o interessante, Canhão, é que até os 19... Arrascaeta cruzou, bateu no cotovelo do Pablo Maia, é pênalti. É pênalti, pareceu o braço aberto do Pablo Maia. Você ouve a chiadeira do torcedor do Flamengo. O Wilton Pereira Sampaio não deu. E agora, é claro, vai chamar a atenção da arbitragem de vídeo. Cruzamento do De Arrascaeta. Pablo Maia, ela bate no cotovelo dele. E aí, Miriose? Canhão, bate no cotovelo, mas a gente tem que destacar que tá bem colado ao corpo o braço do Pablo Maia. O Wilton tava próximo do lance, não marca no campo e agora tenta escutar o que fala o árbitro de vídeo, Braulio da Silva Machado. Mas agora a acusação é essa, de que toca no braço, mas que a princípio, por estar colado no corpo, fica apenas um escanteio. Zaidan, pra você, pênalti ou não pro Flamengo? Concordo com o Wilton Pereira e com o Miliose, eu não marcaria. Escanteio pro Flamengo, Luiz Araújo cobra, pé esquerdo na direita, na grande área, os Léos, Ortiz e Léo Pereira, todo mundo embolado na pequena área.
Vem Luiz Araújo, autorizado, escanteio Flamengo, partiu, fechadinho pro gol, sobe a marcação, tira a bola, voltou pela ponta, Arrascaeta cabeceia, dá na ponta, vem Léo Pereira pra trás desse passe ainda, Arrascaeta recua, dá o Wesley que vira pro meio campo, Alan é quem se projeta pela ponta esquerda, mais aberto, fecha desse lado pra tentar driblar, domina, Plata, balançou pra ganhar, ganhou pra cruzar, levantou pro gol, sobe de cabeça, Alan Franco tira a bola, volta no meio, encobrindo o Oscar, cai na meia direita para o Flamengo, ainda para o Wesley, toca de volta a bola pro Alan de novo, mais atrás ele recomeça a jogada, serve do lado, vem Ayrton Lucas, o São Paulo tá tomando uma pressão incrível, ataca Ayrton Lucas, dá na ponta Arrascaeta, abre Bruno Henrique, domina, marcado, adianta, tomou porrada do Sabino, esticou o pernão e bateu o zagueirão do São Paulo. Miliose. Não perdeu a viagem. O Bruno Henrique colocou a bola na frente, adiantaria e acharia um buraco incrível na zaga do São Paulo. Sabino não permitiu, abriu o perdão, derruba o Bruno Henrique, leva o primeiro cartão amarelo do jogo. 24,5 do primeiro tempo, tem chance o Flamengo, é cobrança de falta para o Mengão na entrada da grande área, no bico da grande área lá do esquerdo. Voltam para a área, Léo Ortiz e Léo Pereira. Se juntam a Plata, a Bruno Henrique. É na entrada da grande área, no bico dela. Luiz Araújo, que é canhoto, conversa alguma coisa com De Arrascaeta. Dali pelo jeitão é mais para De Arrascaeta. Vem o toque dos 25, o primeiro tempo. Permanecem conversando Luiz Araújo e De Arrascaeta. Vai lá o Wilton Sampaio, reposiciona o muro, passa o Chantilly, posicionando a barreira. 25 do primeiro tempo. Arrascaeta para bater até direto pro gol do Rafael. Falta Flamengo, autorizado, vem Arrascaeta, direto no gol de cabeça, Oscar tira a bola que é entrada na grande área, cabeceia pro alto, aqui atrás o Jorginho, tenta de cabeça, então Lucas não domina na frente, São Paulo recupera essa jogada lá do esquerdo ainda, na ponta, Pablo Maia tenta o passe beirando do campo ainda, para pegar o Enzo, recupera, recua, toca ao lado, Pablo Maia da grande área, Rafael, Plata marca, Rafael dá um bicudo, perna canhota, levanta a frente, a bola muito alta, sobe de cabeça para tomar na frente o Enzo Dias na primeira, vai na segunda, perde a bola, volta com o Flamengo atrás da jogada aqui atrás, Wesley domina e joga tranquilo, são 26 primeiro tempo, placar da Bandeirantes na retomada do Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, Maracanã com um grande público, 0-0, Flamengo e São Paulo, Pozóvio. Canhão, logo 5 horas da tarde teremos mais 2 jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, São Bernardo e Ponte Preta, além de Itabaiana contra o Confiança. São 26 aqui, primeiro tempo, Mengão ataca de volta lá do esquerdo, na proteção por dentro, aí então Lucas fecha aberto pela beirada do campo ainda, vai ter que recuar, devolve a jogada, Alan domina, olha para a área, para passar, devolve a bola para a ponta esquerda ainda, solta na canhota, aí então Lucas fecha aqui, ameaça cruzar, não cruza, devolve a bola, dá pro Alan mais atrás, se apresenta, domina Jorginho, marca Marcos Antônio, toca atrás, Jorginho, Léo Ortiz, tentou girar e domina mal, André Silva ganha pro São Paulo, mano a mano, partiu, limpou, na área, bateu pro gol, a bola bate na perna do próprio Léo Ortiz e volta na sombra com o próprio André Silva, cabeceia pela ponta, passe curto, volta a Arrascaeta, evita que a bola saia, da Wesley, tem a pegada do André Silva aqui em cima do Alan, na disputa de bola, arbitragem para o jogo e marca, é saída, é falta marcada para o Flamengo cobrar, opinião aqui na Bandeirantes, 27 minutos do primeiro tempo, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan, seguimos com 0-0 para Flamengo e São Paulo, e só um time joga, só um time ataca, Zaidan. O Crespo, ele montou um paredão ali, muito bem construído. Ele tem os 3 zagueiros, os 3 volantes, os laterais são laterais, não estão jogando como meias abertos, não. Então você tem 5 atrás e 3 à frente, fica Oscar e André. Rapaz, que falha do Rossi agora! Quase que ele entregou pro André Silva. É aquela jogada em que o narrador não entra porque tá confiando que vai dar tudo certo, né, Zaidan? Mas não deu não, né? Quer dizer, deu, né? Mais ou menos, né? Não foi gol, né? Não, ninguém esperava, nem o André esperava. Agora o São Paulo não pode ficar só se defendendo. Pelo meio, adiantado domina. Já toca na canhota pela beirada, bota à frente o passe, Bruno Henrique driblou para bater, enfia pela meia, para Arrascaeta, mais lado esquerdo ainda pela beirada do campo, Ayrton Lucas vai em linha de fundo para cruzar, levantou pro gol, Plata tenta, fica na área, bola, Arboleda vem por baixo, Sabino no bicudo, levanta à frente, Oscar sobe de cabeça, mas perde para Léo Pereira, levanta na meia direita, Pablo Maia pro São Paulo, quem domina a bola, recua, toca a Cedric, vem Bruno Henrique, caiu, Cedric, falta marcada, é falta para o São Paulo jogar.
Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Grande bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórcio vw.com.br. Consulte condições. 28 minutos e meio do primeiro tempo no estádio do Maracanã. Só joga o Flamengo, só ataca, cria uma chance atrás da outra, 0-0. Falta marcada em cima do Cédric para cobrar o zagueiro Alan Franco. 29, primeiro tempo, placar de 0-0. Componentes de suspensão, transmissão, direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho pode contar. Direto essa bola, lateral Flamengo cobrou com pressa, Plata tentou dominar, Bolida corta para o São Paulo, vira pela amiga com Alisson, já entrega na esquerda, Enzo Dias é quem dispara, 2 do Flamengo para marcar, volta Luiz Araújo, Enzo, sai de Luiz Araújo, parou, brecou, puxou, sai com a bola ainda, recua a bola para Marcos Antônio, Alisson para trás, prensa Gonçalo Plata, põe o pé e a bola vai direto pela linha lateral, em arremesso para o São Paulo jogar, com quase 30, 29,5, primeiro tempo 0-0, para cobrança de lateral, sem muita pressa, vem Enzo Dias, ele vai com a bola nos 10 metros à frente, lá vem ele, já remessa do ladinho pro Alisson no meio campo de volta, a bola pro goleiro, para Rafael, com o pé do Emílio, joga sozinho na entrada na grande área. Seu importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Rafael na grande área, pé na canhota, o bicudo na ponta muito alta, a bola vai direto pela linha lateral. 5 da tarde em ponto, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Brasileirão na sua retomada, 13ª rodada no Maracanã. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Flamengo, São Paulo, 0-0 pro Zóvio. Canhão, destaque para o Campeonato Argentino, por enquanto intervalo de jogo 0-0, Rosário Central e Godoy Cruz com muita festa. Di Maria está de volta ao futebol argentino após 18 anos. Bruno Henrique com o Flamengo domina, vai voltar a bola, recomeça o meio campo ainda, Léo Pereira por dentro, dá Jorginho, tenta driblar Marcos Antônio, enfia de volta Bruno Henrique no lado esquerdo, adianta, vem Cedric e Bruno Henrique, nada de falta, nada. Cedric ganha, toca na entrada do São Paulo, Alan Franco para dentro da pequena área, para Rafael, tomou pressão de Gonçalo Plata, toca na grande área para Sabino vira a bola para a ponta esquerda, Enzo, bota no peito, marca o Wesley, Enzo na puxeta, toca na meia para Sabino, chuta de canela, com o peito Jorginho, atrás Plata, Arrascaeta, lindo giro, na meia-lua, tomou o tranco, vem Pablo Maia, Arrascaeta ganhou dele, para bater pro gol, toca em Arboleda, vem Bruno Henrique prensada, colocou o pé Bruno Henrique, opa, atingiu aqui Bruno Henrique, o Pablo Maia, a arbitragem não marca a falta para ninguém, André Silva toca atrás a bola para Marcos Antônio, que vira pro Oscar, marca o Wesley, passa Enzo, Oscar toca errado, passa e volta o Wesley para tomar pro Flamengo, e a galera vai ao delírio, você ouve na Bandeirantes todos os sons do estádio do Maracanã, com Caiane Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som. O jogo tá bom demais, Caboclinho. 31-30, primeiro tempo. De volta o Mengão, aperta a bola do lado esquerdo para Arrascaeta. Oscar volta para marcá-lo. Toca do ladinho, vira a jogada pela meia direita para Plata. Plata mais atrás pela meia. Recomeça a jogada com o Flamengo. Plata volta. Jorginho mais atrás. A bola está jogando com o zagueiro Léo Pereira. Hora de opinião. 32, primeiro tempo. A força da opinião. Bandeirantes com Cláudio Zaidan. E o Flamengo de volta, ó. Na meia direita, o Alan toca para Wesley. Na direita, linha de fundo, a Luiz Araújo dominou, bico da área, limpou, calcanhar a Wesley no fundo, bateu para a grande área, Boleda descia, a bola que entra na grande área, Ayrton Lucas de primeira bateu, toca na defesa e vai saindo da lateral do outro lado, é um bombardeio, Miliose. Oscar e André Silva fora de resto. Todos os jogadores do São Paulo dentro da área, cercados pelo ataque do Flamengo, que é criativo. Agora o Luiz Araújo no toque de calcanhar encontrou espaço pela ponta direita, veio de fora da área, tem recurso, tem repertório o ataque do Flamengo, mas o São Paulo se segura no Maracanã, Canhão. Alisson caiu, sentindo a coxa esquerda, está no chão, 32 minutos e meio do primeiro tempo no estádio do Maracanã. Só dá Flamengo, São Paulo vai resistindo a essa incrível pressão, esmagadora pressão do Flamengo. Debaixo desse clima, com 50 mil torcedores do Flamengo, 33 lateral cobrado com o Flamengo com pressa, vindo Ayrton Lucas na esquerda, recebe a bola com o Léo Pereira ao lado, Ayrton Lucas toca a bola, vira para Léo Pereira, Léo de volta, Ayrton Lucas por dentro, Plata na bola, tomou porrada do Alan Franco, falta. Alan Franco vai ter que tomar cartão. Que chegada aquele do Bruno Henrique, mas nem uma buzinadinha.
É o jeito Alan Franco de viver, não é, Milioso? O Alan Franco levando o cartão amarelo já é o segundo que faz uma falta em cima do Bruno Henrique e sai advertido, hein? Tá funcionando o jeito rápido de jogar do Bruno Henrique, soltando a bola e avançando. Agora o Alan Franco, o argentino, foi sem cerimônias. É o segundo zagueiro dos 3 do São Paulo que já levou cartão amarelo. 33 minutos e meio na entrada da grande área. Na meia esquerda, confirmação do alto-falante do Maracanã, do cartão aplicado a Alan Franco. Arrascaeta para bater de pé direito. Luiz Araújo para cobrar com a canhota. Sai Arrascaeta. 34 no primeiro tempo na grande área. Léo Ortiz e Léo Pereira. Fecha lá dentro também Plata. Mais o Jorginho. Tá lá dentro Ailton Lucas. Lá vem Luiz Araújo na falta para o Flamengo, autorizado, levantou pro gol de cabeça, tira a marcação atrás aqui, toca de cabeça para fora essa bola do André Silva, sai pela linha lateral, em arremesso pro Flamengo cobrar. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Jorginho na direita, essa bola dá para Wesley pela ponta, com o zagueiro Léo Ortiz. A Wesley de volta, tropeçou na bola, vem para pegar o Luiz Araújo, ganhou, domina, cortou para perna boa para cruzar, foi travado, sai da primeira marcação do Enzo Dias, devolve a bola para Léo Ortiz, cruzou pro gol, de costas Plata, ela bateu no pé do Arrascaeta e foi para fora. Plata não conseguiu o domínio, a bola passou por ele, bateu na perna esquerda do Arrascaeta e foi pra fora, Miliose. É que o Arrascaeta não estava esperando que essa bola fosse chegar, Canhão. Veio o cruzamento e o Plata fez menção de que ia dominar, furou feio, a bola passou embaixo das pernas dele. O Arrascaeta sairia cara a cara com o Rafael para fazer o gol, mas não esperava a bola, apenas desvia e a bola se perde em linha de fundo. Ufa, o São Paulo se alivia, tá 0-0. Central técnica da Bandeirantes com Beto Rebeque, Caiane Martins, com Michel Lopes na mesa de som marcando. No Maraca, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do primeiro tempo. Placar do Brasileirão na 13ª rodada, 0-0, Flamengo e São Paulo, Bruno Pozóvio. E com esse empate por 0-0, o Flamengo continua na liderança do Campeonato Brasileiro com 25 pontos somados. Segundo colocado, o Cruzeiro 24, o Bragantino terceiro 23 e o Palmeiras quarto colocado com 22 pontos conquistados. Já o São Paulo 14º, 13 pontos na conta, 2 à frente da zona de rebaixamento. O jogo parado no chão, goleiro do São Paulo, Rafael. 36 primeiro tempo, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Só tem um time jogando. Resta saber até quando o São Paulo vai resistir a essa pressão do Flamengo. 0-0, Zaidan. Tanto, Canhão, que o melhor jogador do São Paulo nesses 36 minutos é o Arboleda. O Arboleda está conseguindo tirar, espanar, bicar. Está segurando lá atrás. Uma pressão muito grande, não houve grandes chances do Flamengo. A mais incisiva foi aquela bola na trave. Mas de resto, o Flamengo pressiona, mas não chega muito. E o Arboleda se defendendo muito bem. O São Paulo se defende bem, mas não tem contra-ataque. 2 caras lentos lá na frente, Oscar e André. Talvez até no segundo tempo, Ferreirinha seja uma opção para o time ter algum contra-ataque para sair um pouco do sufoco, Pel. Oscar tentou tomar, Pablo Maia vem de bico, tira atrás, Sabino cai pro São Paulo, para Marcos Antônio pelo meio do campo, enfia a bola para Cédric pela beirada na direita, do que ameaçou driblar, são 2 em cima, devolve a bola, toca até Alan Franco, marcado, Bruno Henrique foi lá para tomar, tomou Bruno, mas depois não conseguiu evitar que a bola fosse para fora pela linha lateral. É arremesso para o São Paulo jogar. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 37 primeiro tempo. Maraca, nesse período de 40 dias de paralisação do Campeonato Brasileiro, Maraca teve o gramado totalmente trocado. O gramado tá bonito, já é perfeito esse gramado, né? Colocaram um novo, muito mais bonito até. Lá vem São Paulo, Enzo Dias, na esquerda do Oscar pede para André Silva de cabeça, desvia, a bola vai para fora. Enzo bota na grande área, André Dias chegou, André Silva, chegou, botou o cabeção, ela sai por cima do gol do Ross, cabeçada forte do André Silva, Miriose. Se é um primor técnico eu não sei, mas sempre que tem a bola o André Silva procura a finalização. Agora com apenas um toque, virou ali a cabeça, capitamente entre 2 zagueiros, conseguiu o cabeceio um pouco sem direção, mas não à toa já soma 11 gols na temporada o centroavante tricolor. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Placar
Corta meio campo do Flamengo, já toma, sai do Pablo Maia, na direita o Wesley, fecha, vem no apoio, encosta na ponta com o próprio Plata, recebe, vai no fundo para cruzar, 2 em cima, sai do Sabino, volta Enzo Dias para ganhar pro São Paulo, Plata insistiu, vem Bruno Henrique para chegar, para tomar, ganhou Bruno ainda, prendeu, protegeu, a bola vai desviada para fora, por quem? Pelo Enzo Dias, é lateral pro Flamengo, cobrar com 38:30 do primeiro tempo no Maracanã com 0-0 para Flamengo e São Paulo, já vem Felipe Melo, intervalo pela maior rede de rádios do Brasil, para trás a bola, vem Luiz Araújo, entrega pro zagueiro Léo Ortiz pelo meio do campo, na ponta de volta, a Luiz Araújo, marcado pelo Marcos Antônio, tira Marcos Antônio, a bola bateu desviada em quem? No próprio Wesley, ou não bateu não, lateral pro Flamengo, vem o Wesley, já pega, já arremessa, dá para Jorginho, ele bota na costa, tomando pressão, tenta jogar a bola, acaba saindo direto, linha lateral, no toque da marcação, é bola para o Flamengo de novo em arremesso lateral, 39, primeiro tempo no Maracanã, 0-0, Wesley arremessa na coxa, Bruno Henrique tentou bater, opa, tocou no braço do Enzo, e daí vem cruzamento para a área do São Paulo, é tudo que o Flamengo queria, Meliose. O São Paulo tenta evitar, Canhão, porque o Flamengo vai rondando a bola e agora buscou um chapeuzinho, acabou acertando o braço do Enzo, o Bruno Henrique, a marcação veio e já coloca 2, 3, 4 jogadores dentro da área, pressão flamenguista buscando abrir o placar ainda na primeira etapa. 39 minutos e meio do primeiro tempo, o Flamengo manda todo mundo para a grande área do São Paulo, é na direita, aqui pela ponta, Rafael chama a atenção da barreira, apenas Oscar fica no muro, De Arrascaeta cobra a falta, lá do esquerdo bem aberto, Ayrton Lucas lá do outro lado, na grande área, Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Arrascaeta, levantou pro gol de cabeça, Sabino tira, tá na grande área, viva dentro, ainda sobem 2, Bruno Henrique na bicicleta, tentou, voltou na sobra, opa, parou, da bicicleta, Bruno Henrique quase arranca a cabeça do Pablo Maia, falta marcada por Wilton Pereira Sampaio, uma jogada arriscadíssima, na bicicleta do Bruno Henrique, não atingiu assim tão violentamente a cabeça do Pablo Maia, mas pegou, não é, Meliose? Bem de ladinho, né? Fiquei com dúvida, Canhão, porque ele chuta a bola, o Bruno Henrique dá uma bicicleta, acerta a bola, só que o Pablo Maia coloca a cabeça também na bola, né? Chega dividindo, se tem o toque é muito sutil, mas que acerta a bola é verdade, por isso está indignado o Bruno Henrique, amarelado. Mas aí o cartão não é saída, não é pela violência da falta, nem houve a violência, é mais pela jogada arriscada do Bruno Henrique, não é? Eu não marcaria cartão, porque pra mim não foi imprudência. Ele dá uma bicicleta, né? E o jogador do São Paulo foi corajoso, foi pra dividida. Ele tinha de parar o lance, claro. A um jogador com algum tipo de contusão na cabeça, você tem de parar o jogo. Não interessa se é falta, se não é falta. Mas eu não aplicaria cartão amarelo não, viu, cara? No Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 41, primeiro tempo. Flamengo de volta, o Wesley pela linha direita, envia Arrascaeta, na direita pela linha de fundo, a Luiz Araújo na grande área, Sabino põe o pé, mandou para escanteio. 41,5 primeiro tempo, 0-0 Flamengo e São Paulo, Bruno Puzóvio. E além dessa partida tem bola rolando também para Internacional e Vitória, por enquanto 0-0, mais tarde 6h30, Vasco e Botafogo no Mané Garrincha. Escanteio Mengão, pé esquerdo cobra Luiz Araújo na direita para a grande área, os Léus. Arrascaeta do lado, vem Luiz Araújo, escanteio o Flamengo no fim do primeiro tempo, 41:40. Para cobrar vem Luiz Araújo, pé esquerdo, para a bola, levantou fechadinho, Léo Ortiz tentou de cabeça, tenta a Plata, vem Bruno Henrique de cabeça para ganhar, defesa corta mal, sobra a volta, para trás, Alan cruzou pro gol, na direita, Luiz Araújo para bater, tocou para trás, arrumou, Arrascaeta pro meio, vem Léo Ortiz, bateu, Rafael espalmou, sai da área, a bola volta para a direita, Luiz Araújo que toca Arrascaeta, que entrega até Léo Ortiz, levantou para Léo Pereira, de cabeça prensada, escanteio do lado esquerdo. Tá dando tiro de meta, Wilton Pereira Sampaio, mas teve ali um desvio. Rafael trabalhou de novo e fez um defensão, Meliose. E tava bem posicionado o Rafael, né, Canhão? Porque quando a bola vem pro Léo Ortiz, ele só tem um espacinho pra finalizar essa bola entre os zagueiros do São Paulo. Consegue, mas o Rafael tava lá pra conferir. O Flamengo roda a bola, encontra os espaços, as falhas e sempre na finalização dá trabalho pro goleiro do São Paulo. Aguarda o Brasileirão Série B, é no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Rafael vai colocar essa bola à frente no bicudão na cobrança do tiro de meta. 43 primeiro tempo, Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes, o São Paulo vai resistindo, é ataque contra a defesa, 0-0 Zaidan.
São 43 minutos, Canhão, de uma mesma coisa. O Flamengo atacando, o São Paulo se defendendo. Se defendendo bem, convenhamos. Né? O Flamengo em nenhum momento teve na cara do gol, encontrou a defesa aberta. Ele deixa os zagueiros bem atrás, laterais postados atrás, uma parede de volantes. É o que o São Paulo é triste, é triste pro São Paulo jogar assim, mas é o realismo do Crespo. Ele sabe que tá enfrentando um time melhor, cara. Bruno Henrique vai na bola, comete a falta no Enzo Dias. Queria um cartão. Se tivesse cartão, era vermelho, né, Milioso? Porque foi por trás o trançapé e o amarelo aqui pro Bruno Henrique seria uma expulsão. Então, imagino que o Wilton vai ter algum cuidado até por ter dado um amarelo que não foi de concordância geral. Marcos Antônio para o Oscar de cabeça, tira aqui atrás, Levantes, a bola volta no meio pro Alan, Dailton Lucas em Cedric Carrinho tentou tomar, Léo Pereira de bico alivia, toca, levanta na ponta, Alan Franco de primeira, tenta o passe, volta recuperando com o Flamengo essa bola, Bruno Henrique, marcado por 2, parou, brecou, dá pro Alan de novo, liga de fundo, em cima dele Alisson, toca atrás, Jorginho, Ailton Lucas domina e volta a bola com Léo Pereira, 44, tá acabando o primeiro tempo com 0-0 para Flamengo e São Paulo, estádio do Maracanã. Leotis na meia direita para Gonçalo Plata, vai no pé de ferro, ganhou dele Cedric Soares, tomou na marcação pela ponta, aliás, o Enzo Dias, Enzo atrás, Alan Franco volta a bola pro goleiro Rafael, marcado, Arrascaeta em cima, Rafael toca a bola para Arboleda, calcanhar belo, toque do Arboleda, perigoso, é claro, vira para Sabino, dá a primeira fita, mais pede Luiz Araújo para tomar, tomou Luiz Araújo, dá para Wesley, na direita, rolou para trás a bola, bate no Pablo Maia, sai jogando o zagueiro, recebe de volta o volante Pablo Maia, vira a jogada para a ponta esquerda, para Enzo, no meio levantando o braço, pede André Silva, ele tenta o passe, a bola bate no meio do caminho, Marcos Antônio se atrapalha a jogada de contra-ataque do São Paulo, vem o toque dos 45, aí os acréscimos no Maracanã. São 5h15 da tarde, marcando o quinto sinal da maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto, 0-0 para Flamengo e São Paulo, intervalo bem aí. Acréscimos? Mais 4. Tempo de acréscimo, 4 minutos. Muito obrigado. Wesley na direita, sai do Sabino, bateu no canto, Rafael! Fantástico, elástico! Que defesão gigante do tamanho desse Maracanã! Faz o goleiro do São Paulo na ponta da unha, mandando para escanteio. Miliose! E que jogada do Wesley, o garoto é agudo demais, vai para cima, deixa com apenas um toque o Sabino na saudade e buscava o cantinho, a finalização tinha endereço, Canhão, tocaria da lateral da rede, o Rafael faz a defesa, se estica todo o goleiro do São Paulo, manda para novo escanteio pro Mengão. 46 minutos do primeiro tempo, cobra o escanteio para o Flamengo de Arrascaeta, pé direito na esquerda, autorizado, lá vem ele para a bola, tem um enrosco aqui na grande área, a arbitragem autoriza, Arrascaeta, fechadinho pro gol de cabeça, marcação, tira, bota para fora, que atrás Enzo Dias, vai parar o jogo Wilton Pereira Sampaio, tem alguma coisa ali fora do campo, não, o Pablo Maia está dizendo alguma coisa para o Wilton Pereira Sampaio. Chamou o Léo Ortiz. Pintou um clima aí, Milioso? Pintou, né? O Cedric tá avisando, fica de olho, hein? Fica de olho que o Léo Ortiz tá, não sei, tá disputando a bola de forma desleal, alguma coisa assim, alguma sinalização da zaga do São Paulo, mas o Flamengo segue no ataque, segue com a posse. Ailton Lucas do lado, essa bola pela ponta, Luiz Araújo para trás, Arrascaeta, mais atrás ainda. Domina Léo Pereira, para Jorginho, para trás da bola, para Léo Pereira, próximos dos 47, 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Plata na ponta, domina pela direita, tenta girar, belo drible, sai da falta na primeira, na segunda não saiu não. Enzo Dias chegou e deu um senhor pescoção no Gonçalo Plata, é falta pro Flamengo cobrar. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet Simples, e num instante... Falta pro Flamengo, já cobrada com pressa, Alan para trás essa bola, Léo Ortiz vira Jorginho, na área Bruno Henrique de cabeça, corta atrás o Arboleda, de cabeça Jorginho, dá Bruno Henrique de primeira para a Plata, Bruno Henrique para bater, bateu pro gol, Rafael encaixa, essa vai em cima do goleiro do São Paulo, Miliosi. E esse tipo de chute não entra, o Rafael muito seguro nessas bolas, apesar de o Flamengo insistir com as finalizações. Bruno Henrique ainda não tinha aparecido nesse sentido, manda o chute de longe, sem nenhum perigo, segue 0-0. Ailton Lucas atrás da bola pro goleiro Rossi na grande área, Oscar marca, Rossi entrega de volta a bola com o próprio Ailton Lucas, próximos dos 48, minutinho final do primeiro tempo, vem aí Felipe Melo, de calcanhar, Bruno Henrique vira a bola, a Luiz Araújo que devolve ela na esquerda, Bruno Henrique, marca em cima, Alan Franco, parte o Bruno Henrique na área, para trás a bola para chegar a Plata, bateu no canto, fora!
chute de Gonçalo Plata, passa. Isso aqui da trave direita. Rafael, olha aí. Torce! Quase Mengão, 1-0 Milhose. E se o Rafael vinha salvando até aqui, Canhão, agora só olhou, não tinha nem o que fazer. Bruno Henrique e Plata acabam com a zaga do São Paulo. O toque mata todo o sistema defensivo e o Plata sai sozinho. Na marca penal para finalização, se fosse o Pedro, faria. Mas é o Plata que pega a mão na bola, manda pela linha de fundo, perde a melhor chance do jogo, Mengão. O Wilton Pereira Sampaio vai acabar o primeiro tempo no Maracanã. Rafael levanta para o ataque, essa bola muito alta, vem chegando André Silva de cabeça, Ney Ortiz tira no campo do São Paulo com Pablo Maia, domina marcado por 2, toca na ponta, Enzo Dias completamente aberto e fia na ponta, vem o Wesley, toma Marcos Antônio na primeira bola, Jorginho ganha para o Flamengo essa bola aos 49, mas não há tempo. Apita Wilton Pereira Sampaio. Fim de primeiro tempo no Maraca. E que primeiro tempo é esse, minha gente? 0-0, Flamengo e São Paulo. Intervalo pela Bandeirantes. Alô, Felipe Melo. Alô, Canhão. Tudo igual no Maraca. 0-0 Flamengo e São Paulo. Agora, o volume de jogo foi impressionante do Flamengo. Mas o centroavante que o Flamengo tem à disposição não é o Pedro. E perdeu o gol, Bruno Milhose. É isso, Felipe. O Plata é um ponta direita, não é bem o centroavante, mas ainda assim fez falta um cara de referência para colocar a bola para dentro nas jogadas tantas que o Flamengo criou e colocou o São Paulo em situação de perigo. Claro que esse número não diz tanta coisa muitas vezes, tá? Mas hoje o Flamengo chegou a ter 75% de posse de bola para cima do São Paulo no primeiro tempo. Assustador desempenho do tricolor que na estreia de Hernan Crespo mais se defendeu do que jogou com bola, e o Flamengo, por mais sorte do que juízo, claro, do São Paulo, não conseguiu abrir o placar por enquanto, segue 0-0. Felipão. Cláudio Zaidan. Boa tarde, Cláudio Zaidan. Boa tarde, Manuel Zaidan. Olha, o Flamengo teve um bom volume de jogo, hein, Zaidan? Mas é claro que do lado do São Paulo, o Rafael também fez a diferença. E aí, Manuel? E aí, Zaidan? Olá, Felipe. Boa tarde. Felipe, até 19 minutos era uma pressão inócua, né? Flamengo no ataque, mas não conseguia nada. Depois as chances começaram a aparecer. Um chute do Luiz Araújo para fora, uma bola na trave. Mais tarde uma defesaça do Rafael. Um pouquinho antes uma defesa aparentemente fácil, mas ele tinha 50 caras na frente dele. Então isso torna a vida do goleiro mais difícil. Então o Rafael apareceu 2 vezes em lance difícil. A segunda defesa formidável na bola do Wesley, que ela no chão e ele espalma. E agora essa chance desperdiçada pelo Plata. Ou seja, foi ataque contra a defesa. Ô Felipe, você jogar lá atrás é normal. É uma possibilidade que o futebol admite. Agora, você tem de ter contra-ataque, você tem de ter uma saída. E o São Paulo não conseguiu. Os 2 jogadores que ficam à frente, Oscar e André, são lentos. E o resto do time está se defendendo. Não é que ele está jogando no 3-5-2 ou 3-4-3, nada disso. Porque lá atrás é uma linha de 5, os laterais ficam. Tanto o Cedric quanto o Enzo, com os 3 zagueiros. E à frente dessa linha de 5, você tem mais 3 volantes. E o Crespo está certo, ele é realista. Ele botou um paredão ali, porque falou, o Flamengo vem para cima, tem mais qualidade, tem mais time, melhores jogadores, eu vou tentar não tomar gol. Agora, você tem de ter algum escape, alguma saída. E o Oscar, ele está sem função, porque ele quase não participa dessa marcação e com a bola ele é lento para puxar contra-ataque. Ele tem opções aí, tem o Rian Francisco e principalmente, se a gente pensar em velocidade, o Ferreirinha. Não sei como é que está o Ferreirinha fisicamente, com um tempo considerável afastado, com contusão, mas é um cara que é rápido. Ele pode dar ao São Paulo essa alternativa. E o Flamengo pressionou, mas poderia ter feito mais. Faltou um pouco mais de qualidade na hora da definição. E vocês mencionaram o Pedro, que não é uma opção hoje para o Felipe. O Felipe decidiu não convocá-lo para esse jogo. E a gente sabe, houve um acúmulo de problemas. Mas o Pedro é melhor do que o Plata, né? E provavelmente teria aproveitado melhor a chance que o Plata teve, principalmente essa última. Então o jogo foi dentro do esperado. E até a substituição feita no Flamengo, o Flamengo teve de mexer na lateral, entra o Ayrton e sai o Alexandre.
ele ganha velocidade daquele lado, né? Então o Flamengo continuou muito ofensivo e até mais rápido. Mas o São Paulo está segurando. Arboleda e Rafael foram os dois grandes nomes do São Paulo nessa resistência heróica no primeiro tempo. E por fim, Felipe, é triste ver um São Paulo ter de jogar assim, que é o São Paulo, é um gigante. Mas é realismo do Crespo. Ele sabe que se ele abrir, o risco de perder o jogo é muito, muito grande, meu caro Felipe Melo. Cláudio Zaidan, é claro que a gente pode falar mais no apito final sobre o assunto. Agora, o Flamengo perder o Gabigol no início da temporada pro Cruzeiro, né? Perdeu recentemente o Gabigol pro Cruzeiro. E aí perde o outro atacante, o Pedro, que pode sair do Flamengo, com essa questão com o Felipe Luiz. É no mínimo estranho, porque quase nenhum time tem camisa número 9. O Flamengo tinha 2, o Gabigol e o Pedro. E agora tá praticamente sem nenhum, né? Se o Pedro não tá jogando, tá sem nenhum. É até meio estranho isso que acontece lá no Flamengo. É claro que a gente pode discutir mais o assunto depois no apito final. E também pode ter pressão para o Felipe Luiz se não conseguir o resultado hoje. Porque você tira o Pedro, você não tem o centroavante. Imagina se o São Paulo vence a partida no Maracanã, que pode acontecer. Não jogou bem o primeiro tempo, mas pode acontecer. Aí vem a pressão em cima do trabalho do Felipe Luiz, porque não tinha o atacante, o Pedro, que é um dos principais atacantes do futebol brasileiro, né, Zaidan? E só uma manchetinha para nossa prosa depois. O Gabriel forçou para sair, né? Ele vestiu camisa do Corinthians, ele ficava cheio de história, ele insinuava que ia embora. E uma hora foi e não estava jogando nada. Não estava jogando nada. Aliás, ele é reserva no Cruzeiro hoje. Agora, o Pedro não. O Pedro, na minha opinião, decisões equivocadas da comissão técnica levaram o Pedro à insatisfação e talvez ele tenha, talvez, a gente não vê, mas pelo que a imprensa do Rio diz, talvez ele tenha cometido o erro de ficar meio desanimado nos treinos, né? Mas o início da situação é um erro da comissão técnica em achar que não dá para escalar Arrascaeta e Pedro juntos. Bom, 5h25, vamos para um breve intervalo. Na sequência voltamos com mais destaques aqui na Rádio Bandeirantes. Intervalo inteligente, Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Estrela Bet vai dar R$1 milhão no torneio de clubes. Para participar é simples. A cada R$10 em apostas esportivas, você ganha uma chance premiada. É só raspar e conferir se você ganhou. São 40 mil em prêmios todos os dias. E dia 13 de julho, você pode ganhar R$1 milhão. Acesse estrelabet.bet.br. Participe da promoção 1 milhão num instante e seja um craque de milhões. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Promoção exclusiva para clientes Estrela Bet. Consulte os termos e condições no site. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. Times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A família cresceu e quer um carro maior, ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. 5:30, de volta no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. O Campeonato Brasileiro voltou depois de um mês de paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que não terminou. Amanhã tem jogo, hein? Amanhã a grande decisão da Copa do Mundo entre Chelsea e Paris Saint-Germain. E você confere, é claro, aqui na Rádio Bandeirantes, amanhã às 4 da tarde com Pedro Martelli. Mas o Brasileirão voltou, além do jogo do São Paulo contra a equipe do Flamengo, por enquanto 0-0. Tem mais partida acontecendo, também outros jogos que vão acontecer, inclusive clássico hoje lá em Brasília. Alô, Bruno Puzóvio. Vamos lá, Melo. Além de Flamengo e São Paulo, por enquanto, 0-0 no Maracanã, tem um empate também, 0-0 lá no Beira-Rio, Internacional e Vitória, agora de Fábio Carille, depois da demissão de Thiago Carpini. Às 6h30, Clássico Carioca em Brasília, no Mané Garrincha, Vasco e Botafogo, já às 9 horas da noite, fechando o Sabadão, Arena Fonte Nova, Bahia e Atlético Mineiro. Passando também pela Série B do Campeonato Brasileiro, agora empate 1-1 entre Novo Horizontino e América Mineiro. O América abriu o placar com Cauã Barros e depois Matheus Friso empatou. Mais tarde, às 6h30, teremos Paysandu e Atlético Goianiense, e às 8h30, Atlético Paranaense contra o Goiás. Jogos em andamento na Série C do Campeonato Brasileiro: São Bernardo 1, Ponte Preta 0, além do empate 0-0 Itabaiana e Confiança. Passando também pelo Campeonato Argentino, tem bola rolando, também um 0-0 Rosário Central e Godoy Cruz, e destaque para o retorno de Ángel Di Maria depois de 18 anos para o futebol argentino. Passando pelos jogos de amanhã, 4 da tarde, neste domingo, narração de Pedro Martelli, final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Chelsea e Paris Saint-Germain, e às 7 horas da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Bragantino. Melo. Muito bem, Bruno Puzóvio acompanhando tudo no placar esportivo da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco, é claro, atualizando mais informações do Campeonato Brasileiro. Cláudio Zaidan, se você fosse o Crespo para essa segunda etapa, faria alguma alteração já de cara nessa volta do intervalo? Já o Cláudio Zaidan aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Deixa eu perguntar para o Bruno Migliozzi, é o seguinte, né? O Zubeldia foi embora, o Crespo voltou depois de muito tempo, né? O Crespo 2021, que ele passou pelo São Paulo, foi campeão paulista e aí acabou sendo demitido, saindo do São Paulo e de volta agora para o tricolor paulista. Mas ele não conta com muitos jogadores que ainda estão no departamento médico, e o principal jogador de São Paulo é quem?
Lucas. Fala, Felipe. E ele não joga muito tempo, né? O último jogo dele, Felipe, foi em maio, dia 6 de maio, contra o Alianza Lima na Copa Libertadores. O Lucas só fez 13 jogos na temporada com 3 gols marcados, então não dá nem pra dizer que ele vem sendo o principal jogador do São Paulo, porque não vem jogando, né? Já passou de 2 meses sem jogar. Na temporada? 3 gols em 13 jogos. Realmente muito pouco, né? Abaixo da média. O Lucas vem sofrendo com lesões, nesse momento tá fora por conta de dores no joelho direito. Faz tempo, então. Faz tempo que tá fora e não 2 volta meses. nunca. Diga, Zayda. Que ele é bom, não há dúvida. Eu acho que trazer o Lucas fez muito mais sentido do que o Oscar. O Lucas rende mais. O Lucas, inclusive, ele é aquele cara que cresce em jogo grande e tal, só que tá tendo esses problemas físicos, né? E aí você não conta com o cara, mas ele é bom. Já o Oscar, que também teve problemas físicos, uma contusão que o deixou fora um período considerável, ele não tem jogado bem. Desde que ele voltou ao São Paulo. Ele pode ter tido ali naquele segundo tempo ele fez uma partida legal, muito pouco, né? É muito pouco para um jogador que fez o São Paulo acreditar que ia trazer o Oscar da sua origem, não o Oscar depois de tanto tempo na China, né? É um jogador que hoje produz muito pouco, né, Felipe? Quem jogou mais no seu auge, o Oscar ou o Lucas, Zayda? Lucas. O Lucas é um cara que decidiu uma semifinal de Liga dos Campeões contra um time melhor. E aí houve o erro, era o Pochettino, né? que não escalou na final. Mas voltou o Harry Kane. Põe os dois, pô. Põe os dois. Errou. Porque ele arrebentou na semifinal. O cara tá com a confiança lá em cima, né? E aí você deixa o cara no banco. Pra mim é um jogador, ele colocando os dois no auge ali, eu acho que o Lucas jogou mais. Ô Zayda, você mudaria alguma coisa para essa segunda etapa se você fosse o Crespo? Ainda não, mas ele vai ter de mudar, ele precisa de um contra-ataque, né? Eu acho que o Ferreirinha é uma boa opção porque tem velocidade. Ele tem 2 jogadores à frente, o Oscar e o André, os 2 são lentos. E tudo bem, o São Paulo pode até resistir mais 50 minutos com acréscimo e tal e segurar 0-0. Mas ele precisa atacar também. Não pode ficar só com o Flamengo ali em cima. Uma hora essa bola entra, cara. Então eu acho que o Ferreirinha é uma opção interessante para ter alguém rápido para puxar contra-ataque. E acho que o Crespo está conversando ainda lá, né, Felipe? Ainda não voltaram, né, os jogadores do São Paulo, Bruno Milhose. Demorando um pouquinho mais, né? O Flamengo já voltou e aparentemente sem mudanças o Mengão para a segunda etapa no aguardo da equipe do São Paulo. Deve estar sendo longo o bate-papo com o Crespo pela primeira vez neste retorno no intervalo de jogo. O Milhose, o Ferreira, né? O que veio da base do São Paulo, Lucas Ferreira, Sim. Ele não tá no banco não, né? Também não, Zayda. Tá? Não, tá lesionado, problema no quadril. Né? É outro desfalque importante para o jogo de hoje. Seria uma opção ali pelo lado direito. Mas enfim, eu acho que se ele quer velocidade, ele só tem o Ferreirinha. O Ian Francisco é um cara de área, um finalizador, né? Rápido na área. Ele tem deslocamentos rápidos, se posiciona bem, mas não é exatamente o cara para contra-ataque. O Ferreirinha, sim, se tiver bem fisicamente, é um cara que pode inclusive segurar mais o Wesley, né? Porque o Wesley virou um atacante pelo lado direito ali, é o cara que mais chegou com o perigo. Bom, os jogadores do São Paulo estão voltando. Ô Zayda, no meio-campo do Flamengo, a gente não tem mais o Gerson. O Gerson saiu e o Jorginho chegou. Muda muito, o Zayda? O Gerson é muito melhor que o Jorginho ou não? Não, mas o ideal seria ter os dois, né? O meio-campo com Pulgar, Jorginho e Gerson, né? O Pulgar hoje está fora, o Gerson foi embora e o Alan é abaixo deles, né? Muito bem, vai rolar o segundo tempo. Vem, Rogério Assis. Legal, Felipe, autoriza o Wilton Pereira Sampaio. Começando o segundo tempo no Maracanã. Eu e você, ligados pela mesma emoção, na maior rede de rádios do Brasil. Mengão aperta Luiz Araújo, na direita, no apoio, desce o Wesley, olha pra área, pra cruzar, não cruza, do ladinho, Luiz Araújo, mais atrás, tenta Léo Ortiz, já vira pela meia, Alan por aqui, Jorginho ao lado, Alan domina, bico da grande área, na meia direita, enfia pela ponta direita, dá a bola, Luiz Araújo que devolve a bola pra Alan de novo, Jorginho encosta, Alan toca a bola pra Jorginho, Oscar marca de longe, na direita, que bola aberta na ponta, Luiz Araújo, protegeu a Arboleda, saiu Rafael,
sai do gol para pegar o goleiro do São Paulo. Milhose, temos mexidas para o segundo tempo? Nada disso, Canhão, mesmo os times da primeira etapa. Foram quase 20 minutos de intervalo no estádio do Maracanã com 0-0. Na ponta essa bola bateu na cabeça do Ceder, que foi para fora pela linha lateral. Arremesso, ataque do Flamengo, já cobrou Bruno Henrique. Dailton Lucas, Arrascaeta, perdeu, foi lá para ganhar, ganhou bem. Sai do Alisson, Arrascaeta, toca para trás a bola, recua, dá Léo Pereira. Léo Pereira para Jorginho, tem na direita Bertão Wesley, tá do ladinho com o zagueiro. Domina aqui sozinho, Léo Ortiz ainda, toma a frente a marcação. E Léo Ortiz passa mal a bola, deu no pé do André Silva, que domina e já abre a bola para a ponta esquerda. Enzo na área, levantou no alto, subiu Rossi para pegar. Já pegou e já repõe com categoria para Arrascaeta, girou pro lado errado, dominou, tentou o carrinho, vem Pablo Maia tentando o Alisson, toma a frente e ganha, ele volta a Arrascaeta, aí deu um presentaço para o Pablo Maia, que toca na ponta para buscar de volta, que lança para a meia direita, para Marcos Antônio pelo comando, passa André Silva, faz a inversão, Marcos Antônio, toca a bola para o Enzo Dias, mais atrás ele volta, dá Sabino pelo meio campo, marca Gonçalo Plata, toca Sabino com Pablo Maia, vira a bola para a direita até Alan Franco. São Paulo troca passes no primeiro tempo, tomou muita pressão, por muito pouco não toma 1-0. Começa o segundo tempo nesse clima. Torcedor do Flamengo está cantando, a Bandeirantes mostra os sons do futebol para você. Sinta o clima do Maracanã. Com toda a nossa central técnica, com Beto Rebeque, Caiane Martins, com Michel Lopes na mesa de som, Alan Franco na fogueira pro Rafael, sai do gol, goleiro do São Paulo, dá um bico dela, volta na ponta C do Flamengo para Léo Pereira, ele concentra a jogada desse lado, vira para Jorginho de volta com o próprio Léo Pereira. Grande abraço, você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alain Marcel no seu Twitter, com Guilherme Maciel Digital. Ailton Lucas da meia, escapa, vira a bola para a direita no fundo para Wesley, levanta pro gol, a bola bate no traseiro do Enzo Dias. Escanteio Mengão na direita, Milhose. Mais um escanteio para o Flamengo, é o terceiro do jogo, Canhão, o terceiro a favor da equipe do Mengão. E só para destacar, viu, a gente falou muito do Pedro aqui no pré-jogo. Pedro está assistindo o jogo do camarote com sua família normalmente, e tem também alguns cartazes espalhados: Pedro, ídolo da nação, força pro Pedro, e claro, pedindo a permanência do centroavante, que tem 5 gols até aqui na temporada no Flamengo. Arrascaeta, escanteio Flamengo, pé direito, na direita são 13,5, segundo tempo, 0-0 Maracanã. Na área, Léo Ortiz, Léo Pereira, Plata, Arrascaeta, levantou, Rafael deu um tapa, gol vazio, voltou Alan, pra área, Bruno Henrique tentou a defesa, corta, bate pro alto, Alisson, entrando na grande área, cabeceia na ponta, Jorginho, passe sai errado, sobra, chega a ser do São Paulo com Cedric, domina pra direita ao lado, com Alisson, toca, domina, faz a inversão, tenta Marcos Antônio, volta bem da jogada pra tomar a frente, Ailton Lucas. No caminho, o São Paulo recupera essa bola. Oscar vira lá do esquerdo ainda para Marcos Antônio, pressão de Luiz Araújo, domina Marcos Antônio, volta para o Oscar, Pablo Maia vai bater, tenta a caneta, Plata toca à frente, Marcos Antônio na sobra para tomar, toca mal, vai atrás essa bola curta, Plata chega, recupera a bola, chuta, bate no Oscar e vai para fora, para a linha lateral. E na dividida no meio campo, Enzo e Ailton Lucas. Rapaz, tem uma cratera na canela do Ailton Lucas. Mamma mia. Dá pra ver agora o pé do Enzo Dias por cima. Joelho com joelho. A canela do Ailton Lucas é quem atinge o joelho do jogador do São Paulo. Deu pra ver ali a ferida, o ferimento na canela do Ailton Lucas, Milhose. É, e foi feio, viu? Tá sangrando bastante, inclusive, Canhão. A canela do Ailton Lucas tá estirado no gramado, sofrendo o lateral esquerdo, levando a mão ao rosto. O Enzo Dias também tá doendo, tá? O choque foi bem forte, também tá machucado, mas parece que levou a pior o lateral esquerdo do Flamengo. Não vi o tamanho da caneleira, né? Porque agora os jogadores usam uma caneleira menorzinha pra deixar mais ágil. Não sei se faltou proteção ali pro Ailton Lucas naquela região, mas a porrada veio e agora é ameaçada a continuidade do Ailton Lucas no jogo. Varela é chamado para a vaga dele. A situação do Ailton Lucas é muito pior que a situação do Enzo. A imagem é impressionante. Chora Ailton Lucas. Chora, amparado pelo Alan Franco. O Enzo continua caído, atendido pelo departamento médico do São Paulo. Mas o corte na canela do Ailton Zaidan, que corte! Tamanho do corte.
na canela do Ayrton Lucas. Aí a imagem é impressionante. Impressionante e o movimento do jogador, você sabe quando a dor é insuportável, né? E os dois sentiram demais. Como você falou, um choque ali de regiões ósseas, né? Não é osso com osso, e rasgou a canela do Ayrton. E o Miliose citou um ponto muito importante, né? Hoje você tem menos proteção. As chuteiras, por exemplo, elas são muito mais leves e mais finas, muito mais finas do que as chuteiras do passado. Protegem menos os pés, são mais leves. E as caneleiras são mais curtas, né? Então o risco é maior. Ele está com muita dor, está chorando, lógico que não vai voltar. O Varela já jogou do lado esquerdo, ele joga do lado direito na seleção uruguaia, no próprio Flamengo, mas já jogou várias vezes com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Infelizmente, Ayrton Lucas fora do jogo, cara. Levado pelos maqueiros pro vestiário, Ayrton Lucas. Torcer para que seja apenas um corte em que uma sutura já resolva, mas no visual essa não é a impressão mesmo, Miliose. Mexeu mesmo o Flamengo, é claro, com o Ayrton Lucas deixando o campo. Isso, confirmando então, sai o 6, meia dúzia Ayrton Lucas, vem o 2, o uruguaio Varela para fazer o lado esquerdo. Realmente a impressão é de algo mais sério com o lateral esquerdo do Flamengo. O Enzo Dias tá tranquilo, já tá de pé. Lateral Flamengo, Plata para trás, disputa Jorginho, toca Arboleda, lado esquerdo ainda para tentar chutar, bate na marcação. Jorginho por último coloca o pé e manda a bola para fora, tá bancando o Enzo Dias, mas está em campo, lateral já foi cobrado. 7 minutos e meio, segundo tempo, Maracanã, placar de 0-0. Alan Franco, meio campo do São Paulo, ganha essa bola, dá para o Arboleda, pressão feita, volta Arboleda, Rafael Domena com o pé na entrada da grande área. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Enzo pro São Paulo pela ponta, vai tropeçando na bola, fica na esquerda pro André Silva na dividida, ele foi lá pra pegar a sobra, pegou, domina, Wesley dá aquela encoxada nele, André pra trás, a Marcos Antônio que devolve ela pela meia ainda, Enzo pra Oscar, 0-0, são 8 minutos e meio, segundo tempo, Maracanã, Oscar de volta, lado esquerdo, Enzo Dias olha pra área, levantou pro gol, Alisson chegou, desviada pro Oscar, vem o Cédric, dominou pra fazer, fora! Cédric Soares perdeu o gol do São Paulo. Teve tempo para dominar, ajeitar e depois perdeu o equilíbrio. E a bola e perdeu a chance, Miliose. Podia, quem sabe, marcar pela primeira vez com essa camisa. Dominou a bola dentro da área, cortou para a perna esquerda. E o Cédric Soares foi pelo menos ousado. Buscou o ângulo do goleiro da equipe do Flamengo, Rossi, mas errou por muito. Manda para fora, tiro de meta. Torcedor do São Paulo que está ligado na Bandeirantes, está esperando pelo menos um empate. Por enquanto, o pontinho está sendo conquistado, mas está muito difícil levar para casa esse ponto. Leve até o São Paulo, Enzo Dias na canhota, tenta a fita, Luiz Araújo ganha, a bola volta para o Flamengo. Lá em Marília, torcedores do MAC, é claro, também do São Paulo. Alô JR, alô do Tubarão. Ele, o irmão, o Júlio César, o Nenecão. Grande abraço, são torcedores do São Paulo, ligados na maior rede de rádios do Brasil. Chegamos a 9h30 do segundo tempo no Maracanã com 0-0, completamente tomado. Flamengo vai para cima, o São Paulo suporta a pressão do Mengo. Para trás, Léo Ortiz recua a bola, pelo dentro pro Alan. Alan toca lá do esquerdo pela beirada do campo. Varela agora jogando na esquerda, domina Varela, atrás a Arrascaeta, devolve a Arrascaeta, dá Léo Pereira, marca em cima aqui na ponta o André Silva, faz a inversão, vira para a meia direita. Gonçalo Plata partiu do lado, já deixa essa bola pela beirada ainda. Arrascaeta no fundo, Luiz Araújo para Wesley, limpou, chegou caindo e a bola foi para fora, apenas tiro de meta, Bruno Miliose. Boa cobertura do Enzo Dias. Wesley caiu ali na trombada, tentou ali acusar alguma reclamação de que seria derrubado dentro da área, mas nada disso. Foi só na proteção com o braço. Enzo Dias, apenas tiro de meta para o São Paulo, tá segurando o 0-0. Central técnica da Bandeirantes com Caiane Martins e Beto Rebeck. Na mesa de som com Michel Lopes e a participação especial da Vitória Vermelho marcando. No Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Brasileirão na 13ª rodada. Olha o Flamengo, Arrascaeta sai do Pablo Maia, na meia-lua, bateu pro gol nas costas do Plata, na direita, para Wesley, chegou para cruzar, cortou para canhota, bateu pro gol, tira aqui atrás Sabino.
O Bruno Henrique deu uma de zagueiro, a bola do Arrascaeta ia pro gol. 11 segundo tempo, 0-0 Flamengo e São Paulo. Pusóvio. E depois de 18 anos, Ángel Di Maria marca com a camisa do Rosário Central justamente na partida de reestreia com a camisa do Rosário. Agora 1-0 contra o Godoy Cruz pelo Campeonato Argentino. A maior rede de rádios do Brasil. Na ponta esse passe vem Cedric que botou o pé, a bola vai para fora direto pela linha lateral. Em arremesso o Flamengo vai jogar. Componentes de suspensão, transmissão, direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho pode contar. A opinião da Bandeirantes, a força da opinião Bandeirantes, 11h30, segundo tempo. Cláudio Zaidan, seguimos com 0-0. Flamengo e São Paulo. Zaidan. São Paulo tá saindo um pouco mais, Canhão. O meio campo tá avançando um pouco mais. Bruno Henrique na canhota, ganhou, tá na área, pra trás do passe, passou o Plata, na área a bola, a Luiz Araújo, ajeitou pra Arrascaeta, de costas, tentou bater, pressou a defesa e ele ganha, tentou passe na frente, ganha de volta a bola, Arrascaeta, Luiz Araújo, Arrascaeta, levantou no gol, Alan Franco de cabeça, tira a bola aqui na grande área, na esquerda ainda, só dá Mengão, pra trás, Varela recua, Jorginho, a Bruno Henrique, pra trás do passe, vem Luiz Araújo de defesa, pressa de Bruno Henrique, carrinho pra trás, tirando o Cedric em escanteio. O Maracá vem abaixo com mais uma chance criada e perdida, Miriose. E o Bruno Henrique chama a galera, parte pra cima na velocidade, ninguém busca. Foram 3 pra cima dele e ficaram na fumaça, na saudade, na sequência o cruzamento não encontra ninguém e a zaga do São Paulo tem seus méritos, consegue mais uma vez afastar essa bola. Tem novo escanteio, o Flamengo que vem pra cima. 12 minutos e meio do segundo tempo, escanteio, o Flamengo manda todo mundo pra dentro da grande área do São Paulo. Rafael chama a atenção dos seus zagueiros, posiciona todo mundo, bate escanteio o Flamengo, pé esquerdo, cobra Luiz Araújo, Léo Pereira se mexe na segunda trave, Léo Ortiz na primeira, arbitragem autoriza, Wesley fecha na marca do pênalti, Luiz Araújo levanta na área, Léo Pereira cabeceou no canto, espalma Rafael! Bruno Henrique na sobra, Arrascaeta chegou, bateu pro gol, vai desviada, toca no próprio Bruno Henrique, na cabeçada do Léo Pereira, Rafael salvou mais uma, Miriose. Quando é acionado, o capitão do São Paulo tá fazendo um bom trabalho, agora o cabeceio veio pro chão, Léo Pereira ganhou pelo alto e coloca essa bola com muita força, com direção, tem que saltar o Rafael e espalmar essa bola, mais uma grande defesa e esse 0-0 por enquanto tá na conta dele. Arboleda na grande área, pressionado, lança Alan Franco, tomou pressão, virou pra direita, pra Cedric, que dá um bicudo, levanta no meio campo, essa bola fica na ponta ainda pra pegar, vem Albertão, André Silva e divide, a bola bateu aqui no peito do Léo Pereira, não, bateu no próprio André Silva, lateral, Flamengo cobra, Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Em Taquaritinga, grande Marcelo Alencar tá sempre ligado na maior rede de rádios do Brasil, torcedor do Flamengo. Plata, meio campo, volta a bola, Alan pela meia, Bruno Henrique tentou fintar, ganhou do Alan Franco, dá por dentro, arrumou, Alan, a Bruno Henrique vai fazer, na área bateu, trava a defesa, voltou na sobra, próprio Bruno Henrique, a Wesley, bateu pro gol, toca de cabeça a defesa, a bola volta com o próprio Wesley, mais atrás outra vez, dá Jorginho, dele pra Wesley, o Flamengo ataca, amassa, pressiona, empareda o São Paulo, até quando o São Paulo suporta, pra trás esse passe, domina sozinho o Léo Ortiz, 14 minutos e meio do segundo tempo, Jorginho na ponta para o Wallace, de cabeça sobe na marcação, tira aqui atrás do Oscar, ela volta, Luiz Araújo, do lado, vira pro Alan, olha pra área, pra cruzar, espera a aproximação de alguém, Plata pede, vira a bola o Alan, com Léo Ortiz ainda na meia direita, busca a aproximação pro meio, tenta o passe, toca na bola, vira atrás do Arboleda, dá na ponta, vira, André Silva vinha na jogada, tomou o tapa do Alan, não tomou não, vantagem, Flamengo toma, Plata, meia e esquerda, a Bruno Henrique, de frente, partiu o pé de Varela, tocou ao lado, na grande Arrascaeta, tenta o passe, não, Franco tira, ela fica pro São Paulo aqui na ponta, pro André Silva, 2 em cima, chutando a bola, batendo o próprio André, em lateral, ataque do Flamengo, quero ver até quando o São Paulo vai suportar. São Paulo não respira, é emparedado, são 15 minutos do segundo tempo. Léo Pereira, Varela, pelo meio, Alan, de volta, Léo Pereira, tem pra direita, vem Albertão por dentro, se mexe, Gonçalo Plata, domina Plata até Bruno Henrique, quer devolução, Plata recebe de volta, enfia Plata na esquerda, fecha bem aberto Varela, linha de fundo marcado pelo Alan Franco, corta pro pé direito, bom, dá do lado para Plata, Plata de volta, lado esquerdo, pro Alan, olha pra área, pra cruzar, não cruza, canhotinho devolve a bola pra Varela, dá na meia de primeira para Jorginho, a Plata de novo, caminha, faz a inversão, Wesley
Vanderlei na direita, domina a bola marcada, vem pra cima do Enzo Dias, cortou pra trás, dá Luiz Araújo, limpou, bateu pro gol do ângulo, golaço! Gol! Aço de Luiz Araújo, dá entrada na grande área pela direita, corta pro pé esquerdo, manda no ângulo direito no gol de Rafael para fazer o gol do Flamengo. A pergunta era essa: até quando o São Paulo ia aguentar essa pressão? Até quando o São Paulo ia seguir martelando, tentando, eu diria, sobreviver no jogo? 15 minutos e meio do segundo tempo, Luiz Araújo, que não comemora, revelado pelo São Paulo, aliás, revelado no Mirassol e se destacando no São Paulo, ele não comemora. 1-0 Mengão, um golaço de Luiz Araújo. Rafael não tem jeito, tá feito. 1-0 Mengão. O Flamengo foi pra cima e fez 1-0. Foi pra cima não, né? Tava fazendo isso o jogo inteiro, em Miliose. 1-0 Mengão. E se não é na base da pressão, na base da insistência, Canhão, foi na base da qualidade. Impressionante o que faz o Luiz Araújo com a perna esquerda, domina de fora da área e aí pode colocar quantos zagueiros você quiser, São Paulo, dentro da grande área. Bate com muita qualidade, encobrindo o Rafael sem nenhuma chance. A festa no Maracanã é impressionante para Luiz Araújo, que abre o placar do líder do Brasileirão, Flamengo. 1-0, tá na frente o 9º gol de Luiz Araújo na temporada. Antes de ouvir o Zaidan, já a confirmação da mexida é feita no São Paulo. Ataca o Flamengo, Alan domina pelo meio do campo, já devolve a bola pela pontaria esquerda, 2 a marcá-lo, recua a jogada, vai tentar de novo o passe por dentro, Léo Ortiz, vai tentar o toque, domina, bem aberto, Léo Ortiz da direita, faz a proteção, vira, domina a Varela, com o Flamengo jogando um pouco mais tranquilo, trocou o São Paulo em Miriose. Troca no tricolor paulista, hein? Sai o 20, o Marcos Antônio, e do time do São Paulo entra o 11, Ferreirinha. Oscar na meia direita, pro Alisson, linha de fundo, pra direita esse passe na beirada, Cédric Soares aqui, tá na grande área, Ferreirinha, Cédric ganhou, Varela pressiona, gira-se, Cédric de um lado pro outro, devolve a bola atrás com o Alan Franco, a força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan, o Flamengo faz 1-0, São Paulo suportou por 15 minutos e meio do segundo tempo, a pressão do Mengo, 1-0 Flamengo, Zaidan. E a gente até dizer, Canhão, que o São Paulo no segundo tempo, o meio campo estava um pouco mais à frente. Teve aquela chance com o Cédric, né, que finalizou muito mal, fez a escolha errada no lance. Mas isso deu ao Flamengo que ele não teve no primeiro tempo, espaço para contra-ataque. E aí aquela puxada do Bruno Henrique inaugura 4, 5 minutos de pressão do Flamengo e essa finalização perfeita, né, do Luiz Araújo. O Rafael, que está jogando um partidaço, não tinha o que fazer. E o placar, é preciso reconhecer, é merecido, né? O Flamengo é o time que ataca, é o time que está buscando o gol. Agora o São Paulo tem de mudar. Mudou o meio-campista para um atacante para tentar entrar no jogo. Agora o São Paulo tem de atacar, cara. Perder por 1-0 não vai resolver a vida do tricolor. André Silva lançado, sai do gol rosto, domina com o peito, dá um bicudo, mas o Bandeira marcava, Bruno Bosquilha, impedimento do atacante do São Paulo. 19,5 do segundo tempo no Maracanã, Flamengo 1-0. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser a Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 19 minutos e meio, segundo tempo. Um abraço para Catanduva. Alô, Evandro Belo, torcedor do São Paulo. Tá ligado na rede Bandeirantes de rádio. Ouça o Maracanã. O som da Bandeirantes mostra tudo para você. Canta o torcedor do Mengão. Jogador do São Paulo caído, Miriose. E é o Pablo Maia, Canhão, tá sentindo ali a perna. O Pablo Maia no meio de campo caído, sendo atendido pelo departamento médico. Quem vai entrar é o Bobadilha. Já conversando com a comissão técnica do Hernan Crespo, o meio-campista paraguaio com a número 21 foi chamado. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São Paulo está tentando voltar para o jogo.
Aliás, quando é que o São Paulo esteve nos jogos aí? Agora que me atentei para uma observação, para algo que eu disse que não aconteceu, né? Canhão, o futebol é o único esporte que permite que você não ataque, né? Os outros esportes, inclusive por obrigação da regra do jogo, você tem de atacar. O basquete, o vôlei, a defesa já é o início de um ataque. O futebol americano tem um momento que você só ataca. O beisebol. Futebol não, você pode passar 1h30 lá atrás. Essa era a ideia do Crespo. Essa era a ideia do Crespo. Não funcionou, tomou o gol, suportou bravamente por muito tempo. E agora não adianta ficar lá atrás. Tem de encontrar uma maneira de mudar o modo de jogar e ver se o time fica mais ofensivo. Essa substituição foi ruim pro Crespo. Quem mexeu o São Paulo? O Badilha é um cara de marcação, só de marcação. Perdão, Zaidan. Oi, Miliose. Confirmando então, Canhão, essa troca. Sai o 29 Pablo Maia, sentiu dores, entra o 21 Bobadilha, Paraguai no meio de campo do São Paulo. Já chega e já participa, tocada a bola, Alan Franco na grande área, dá com o Rafael pequena área, Plata pra cima, Rafael já vira com o Sabino na grande área ainda, pressionado, Sabino enfia pelo meio do campo, toma a frente, quase que rouba essa bola o Alan para o Flamengo, faz a inversão, o Oscar, da direita, mais a direita pela beirada do campo, já vira essa bola com o Cedric, 22, segundo tempo, quando terminar, Flamengo e São Paulo volta, Felipe Melo, apito final na Rádio Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Cedric na ponta pelo comando para André Silva de cabeça, tira aqui pela ponta, Léo Pereira manda para fora pela linha lateral, arremesso, bola ataque do São Paulo na direita, 22:30, segundo tempo, 1-0 Mengão líder do Campeonato Brasileiro, ampliando a sua vantagem para a cobrança. Cedric arremessa na beirada do campo, Ferreirinha, calcanhar tentou pintar, volta Jorginho ganha, dá pro Alan, levanta no meio, muito alto o passe, Arrascaeta, opa, tomou um tranco, Alisson comete a falta, denunciou tranco nas costas de Arrascaeta, é falta para o Flamengo cobrar. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Vem Flamengo, tá um pouco mais cadenciando o jogo. O Flamengo já fez 1-0, tá mais tranquilo. 8 da noite em ponto, marcando o quinto sinal da maior rede de rádios do Brasil, hora de Brasília. Jorginho Lizardo de primeira para Wesley, já tomou do Sabino no fundo, sai do Arboleda também, tá na área, levantou para trás a bola, vem, tira aqui atrás, Alisson, disputa a marcação com Varela, toma a frente Ferreirinha, ganhou para o São Paulo, Ferreirinha, é ensaboado, chegou para tentar tomar, vai na pinta, levou o tranco, perdeu a bola, o Mengão tomou, Arrascaeta tenta jogar, bateu no Sabino, voltou, vem na grande área a bola, Plata, dominou pela direita, cortou para canhota, balançou para lá, para cá, dá por dentro para Jorginho, ali ajeita na coxa, vira agora Bruno Henrique, na meia esquerda, Bruno Henrique na entrada da grande área, toca Arrascaeta, escorregou, levantou-se, mesmo assim ficou com ela, mas quando ele caiu, ele deu um tapa na bola. Para sorte do São Paulo, que se ele pega, ele ia para dentro do Alan Franco, Meliose. Ele já tinha rabiscado o partido para cima da marcação, só que é isso, como estava no chão, ele acaba levando o braço à bola, o Wilton foi atento nesse sentido e já faz a marcação. Posse para o São Paulo no campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Chegamos a 24 minutos do segundo tempo no Maracanã. Flamengo, São Paulo 0. Essa bola volta aqui atrás com o time do Flamengo. São Paulo recupera com Cedric Soares. Marca Bruno Henrique, toca atrás. Cedric vira para Alan Franco. Entrada na grande área para o Arboleda. Pressão de Gonçalo Plata. Vira a bola, ponta esquerda para Sabino. Sabino pela beirada do campo para o Enzo Dias. Wesley dá o bote para tomar. O Enzo ganhou, já toca para Ferreirinha. A bola bateu nele, foi para fora. E dá-lhe bola, bateu na canela do Ferreirinha. Mengão já cobra com pressa esse arremesso lateral. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 24,5, segundo tempo, 1-0 Mengão. Atrás esse passe, Varela, lá do esquerdo, entrega a bola, Léo Pereira, dele pro Alan, de volta, Léo Pereira para Alan de novo, perde Rossi do gol, caminha o Alan, já sai do Oscar, lança a bola com o Ortiz, domina Léo Ortiz, marca Ferreirinha, Léo Ortiz na ponta, pela beirada, enfia na ponta essa bola de primeira, tenta Luiz Araújo, consegue o passe, vira com Gonçalo Plata, belo giro, já no comando, pra Arrascaeta correndo, sai Rafael com o pé, toca na bola, o goleiro do São Paulo, fica com ela fora da grande, ela dá um bicudo, Rafael, toca muito alto de cabeça, rebate Léo Ortiz ainda na ponta, Plata de cabeça, volta para o Wesley, volta para a Plata, toca na ponta, Enzo tentou no carrinho, recupera o Wesley, drible curto, espetacular de Wesley, na direita, pela beirada, bola muito forte, evita aquela saída de Arrascaeta, olha para cruzar, não tem ninguém do Flamengo lá atrás, ele volta a bola para o Wesley, ele vira a jogada para a meia direita para a Plata, Plata bota o Luiz Araújo, outro do gol, e que golaço, toca Jorginho
Luiz Araújo mais atrás ainda pro Alan. Alan vira com Léo Pereira. São Paulo todo no seu campo para não tomar o segundo. Faz a inversão, Alan na meia direita, pela ponta para Wesley, bota no peito, dá para Rascaeta, cortou para bater com a canhota, meio rolou Plata para Rascaeta de cabeça. A bola cortou, a bola sai da grande, dá um bicudo aqui atrás, o mesmo Dias, dá um balão para Ferreira. Léo Ortiz se antecipa, ganha a bola pro Flamengo, dá Jorginho na ponta, o passe com ele, ganhou, prendeu, dominou, toca na ponta, dá Luiz Araújo, espera a marcação por dentro, devolve a bola para Alan de novo, mais atrás ainda, meio campo com Léo Pereira. Chegamos a 26, segundo tempo só da Flamengo, 1-0 Mengão. Léo Pereira para Jorginho, linha de fundo para Wesley, para Jorginho de novo, mais atrás Léo Ortiz, o Alan pede de volta, a bola pro Alan de novo, dá uma olhadinha para a esquerda, ele dispara pela ponta Varela, toca Alan de volta, a bola para Léo Ortiz ainda, Maracanã, a bola rola, o relógio não para. Léo Ortiz com Plata, vem marcando a Arboleda, chuta, ela bate no Plata, insiste a Arboleda, Plata divide, tomou, toca atrás, vem Luiz Araújo para tentar tomar, recua, devolveu na ponta, Jorginho do lado para Wesley, o Flamengo põe o São Paulo na roda, Plata, meia direita, 2 do lado, das costas a marcação, vira jogada pela meia direita com Alan, Alan toca para Léo Pereira, são 27 segundo tempo e o placar Bandeirantes. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Maracanã, Flamengo 1, Luiz Araújo 1 golaço, São Paulo 0, Pozóvio. E com essa vitória parcial, Flamengo mais líder do que nunca, 27 pontos, 3 pontos na frente do Cruzeiro, segundo colocado, já o São Paulo, 15º colocado, com 12 pontos, 1 à frente da zona de rebaixamento. Ó, Ferreirinha com São Paulo pela esquerda, marcado do ladinho, devolve a bola pro Alisson, tomou pressão do Alan, vira pela meia esquerda para o Oscar, na ponta o passe errado do Oscar, o Ederson antecipa, chuta, ela bate na cabeça do Oscar, Ferreirinha disputa, ela bate nas costas dele, vem para tentar pegar Luiz Araújo, ganha Ferreira, vai no fundo, ganhou para cruzar, para André Silva, dominou de costas, calcanhar tentou evitar aquela cesta, conseguiu, vira aqui atrás e tira, Léo Ortiz na ponta pro Alan, Alan para Wesley, já levanta no comando para Gonçalo Plata, Arboleda põe no peito, toca no meio campo na fogueira para Alan Franco, Bruno cabeceia tentando Plata que não entende, a bola volta pro Arboleda. 28 segundo tempo, a força da opinião Bandeirantes, Cláudio Zaidan, o São Paulo na roda, mal pega na bola, 1-0 Flamengo, Zaidan. Bem, até o gol do Luiz Araújo, o São Paulo não queria sair, o São Paulo estava lá atrás e lá queria ficar, segurando a pressão do Flamengo. Agora ele quer sair, mas não consegue. Até tenta, mas não consegue, falta qualidade, falta mobilidade, falta velocidade. Vamos ver agora. Alisson inverteu na esquerda, Ferreirinha botou na coxa, tá na área, tentou uma caneta, Wesley tomou, foi agora não, Wesley já ganhou, dá no meio campo, já bota pra dentro Rascaeta, mais pra trás da bola, Jorginho se posiciona, passa pela ponta, recebe a marcação, toca pra Wesley na velocidade, do jeito que ele gosta, 28,5 segundo tempo, 1-0 Flamengo, Wesley vai, cadencia um pouquinho mais, sai do zagueiro e devolve a bola com o Jorginho um pouco mais atrás, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. São 29 segundo tempo só, Flamengo joga a bola, faz a inversão, Léo Pereira vira jogada para a ponta esquerda, colocando com o lateral Varela, que entrou na vaga do Ayrton Lucas, que saiu com um corte profundo na canela esquerda, lembrando que no primeiro tempo o Ayrton Lucas já havia entrado na vaga de Alexandre, que saiu machucado também. Vai Léo Pereira, domina com liberdade no meio campo, já inverte a jogada para o Wesley lá pela direita do outro lado. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições. De frente, Bobadilha pra bater, ajeitou, bateu pro gol, toca no Alan, montou pro Oscar de primeira pra grande área, pra Ferreirinha, pra trás da bola, Alan chegou tirando, tá caído Ferreirinha na grande área, de cabeça Sabino já ganha do Gonçalo Plata do lado esquerdo, vai no fundo, Sabino se levanta, Ferreirinha, Plata toca no correio, ela bate no próprio Sabino, e a tiro de meta, Bruno Miliozzi. Nem no grito tá dando certo pra equipe do São Paulo, tentou acusar um escanteio ali, mas a marcação foi de que o Sabino foi o último a tocar na bola. Infelizmente pro São Paulo, sem escanteio, apenas tiro de meta pro Flamengo, que vence 1-0 no Maracanã. A torcida do Flamengo, localizada no setor Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do segundo tempo. 13ª rodada, Brasileirão. Luiz Araújo, Mengão 1, São Paulo 0.
Óbvio. E tivemos virada na Série B do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro saiu da frente, mas o Novo Horizontino virou 3-1 no placar. Gols de Matheus Friso, Paulo Diego e César Martins. 30 minutos e meio, segundo tempo, Flamengo vencendo 1-0. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Alisson, ataque do São Paulo, dá uma olhadinha pro meio, Oscar se posiciona, devolve a bola ao Oscar, pro próprio Alisson, enfia do lado esquerdo, bem aberto na ponta, pede a passada por dentro o Enzo recua, dá a Bobadilha, marcado por 2, parece que tem uns 15 do Flamengo em campo. Jogador do São Paulo pega na bola, dá uma olhadinha, tem uns 4 assim em cima dele, 4, 5 de vermelho e branco ali. Alan Franco, meio campo, devolve a bola pro Arboleda pelo meio, 31 segundo tempo. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Jorginho para a Plata na meia pro Alan, de volta o Flamengo aperta outra vez o time do São Paulo, que não respira. Varela, para trás a bola, para Léo Pereira, pede Ortiz, ele vira a jogada para Jorginho. Na direita o Wesley, toca Jorginho atrás e devolve a bola para Léo Ortiz. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Pro comando, bola, Alan Franco chegou pra cortar, cortou mal, Arrascaeta, domina, na área, rolou, Plata, forte a bola, Arboleda, chuta, ela vai pra fora do outro lado, não chega a sair não, Enzo Dias vai, chuta a bola, bateu marcado, Luiz Anos tocou pra fora, em lateral é pro São Paulo cobrar, Enzo arremessa, dá pra Sabino, cabeceia de volta a bola pra ponta esquerda, pra Alisson, ele bota no peito, recua na fogueira, Bobadilha pega a jogada, quando tem um toque de braço no meio do caminho aqui, do Luiz Araújo, 32 do segundo tempo, Cláudio Zaidan, a força da opinião, Bandeirantes, com o placar de 1-0, Flamengo vencendo o jogo, São Paulo já pode preparar mudanças. 32,5 de jogo, segundo tempo. Canhão. Opa, diga, Miliose. Rian Francisco se movimentando no banco de reservas, daqui a pouco a novidade no São Paulo. Cláudio Zaidan, já vem outro atacante no time do São Paulo. 32,5 segundo tempo, 1-0 Flamengo, só dá Flamengo, Zaidan. O Rian é um cara de área, a bola tem que chegar lá e o São Paulo não está conseguindo aí. Tá até querendo jogar, mas não consegue, né? É muito erro individual, passe errado, domínio errado. O Flamengo tá até dando uma poupada em si mesmo, né? Bruno Henrique na área para Plata domina, devolve na ponta esquerda essa bola para Bruno Henrique, tomando a frente, chega o Cedric, vem Bruno para trás, volta para Varela. Bola passa do meio-campo, o Flamengo ataca, é um perigo pro narrador. Léo Pereira para trás. Parece jogo de futsal, né, Zaidão? O Flamengo passa um pouquinho do meio-campo, chance de gol aumenta, né? Não, e o Flamengo até quer se poupar um pouco, mas ele é convidado pelo São Paulo a ir pro ataque. O São Paulo erra demais. Então o Flamengo e nem tá criando uma chance atrás da outra, mas está o tempo todo no ataque. São Paulo precisa atacar, mas não tá conseguindo, Canhão. Para trás a bola, Varela pelo meio, de primeira, Jorginho para Varela, tentou driblar, perdeu, Alisson trava, Bobadilha pega o rebote, lança por dentro, para proteger Ferreirinha para o Boscar, marcado pelo Alan, girou, já veio o garoto Rian Francisco no tricolor, Braspress, a Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais, distribuídas no país, acesse braspress.com. 34 no segundo tempo, Sabino faz a inversão do lado da esquina, enfia pela ponta a bola para Enzo Dias, cruzou pro gol, para André Silva, passou, bateu desviada contra, pega Rossi! Ela bateu no Varela e foi pro gol do Flamengo. Opa, o São Paulo chegou, mas graças a um toque de jogador do Flamengo, né, Miliose? E também graças à briga do André Silva, enfiado na zaga do Flamengo, conseguiu ali, quem sabe, provocar um erro, induzir o Varela a tocar nessa bola e quase que o Rossi se complica. Tem que ser assim, na força o São Paulo, dessa vez assustou um pouquinho. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. O Rian que entra, mas a bola não para, né? Ó, Flamengo, na direita, fecha Luiz Araújo na ponta de Arrascaeta, ele chuta, a bola bate no Sabino, espirrada, volta pro Alisson, que toca com Bobadilha, pressão do Jorginho, gira a Bobadilha por dentro, para proteger a jogada do Ferreirinha, perdeu a bola, ganhou, protegeu na primeira bola, girou de volta para tentar driblar de volta, outro drible curto no Ferreirinha, tá na meia para André Silva, tenta por baixo o toque, desarmado, fica na sobra atrás, Bobadilha, faz bela inversão, bota pro Enzo Dias lá do lado esquerdo, são 35 toques da banda
Bandeirantes marca. Oscar vira. A Bobadilha. Desmarca, se perde na ponta mesmo Dias. Bobadilha olha pra direita, olha pra esquerda, não passa a bola pra ninguém. Prefere carregá-la. Agora sim já lança pro Enzo Dias. Dá no passe, linha de fundo para cruzar. Levantou pro gol. Léo Ortiz. Bota o cabeção, tira a bola, voltou na ponta para o Wesley. Sobe, quica, a bola não sai. Disputa Enzo. Wesley vai na bola. Enzo chegou por baixo, atropelou, faz falta. Não, lateral apenas. É lateral, arremesso, bola. E Enzo Dias está caído, sentindo a cabeça. Porque quando ele cai, ele bate na canela do Luiz Araújo. É isso, Miliose? E o Enzo Dias, pelo menos umas 3 vezes no jogo, já foi pro chão, né, Canhão? Por complicações, por porrada, por disputa. É realmente um guerreiro dentro do campo. Foi ele também que, de certa forma, causou aquela saída precoce do jogador do Flamengo, né, o Ayrton Lucas. Só para confirmar a mexida agora no ataque do São Paulo, saiu 17. André Silva vai descansar. Entra o 49, Rian Francisco na vaga dele. Vai jogar o Flamengo. Plata para a direita, essa bola pela beirada do campo. Para Luiz Araújo, sai por dentro, recua, devolve. Plata para Luiz Araújo, se antecipa. Marcação do São Paulo. Enzo toma, vai tentar no meio. Bobadilha, um chapéu, perdeu a bola, mas a marcação de falta em cima do Bobadilha. Jogo parado. 36 do segundo tempo. A força da opinião Bandeirantes com Cláudio Zaidan. O São Paulo bota Rian Francisco, tira André Silva. 1-0 Mengão. Zaidan. E até o Flamengo está devendo um pouco, né? Porque com o domínio que ele teve, deveria ter mostrado mais qualidade para já ter definido o jogo. 1-0, você está sempre pendurado. Um escanteio, uma falta. O São Paulo tem uma falta agora. Pode chegar um gol de empate. Então o Flamengo dominou o jogo, mas faltou competência para defini-lo antes. E vai mudar agora aí, né, Canhão? Conta pra gente, Emiliose. São 3 mexidas na equipe do Flamengo, viu, Canhão? A primeira delas foi a saída do Arrascaeta. Sai do campo com a 10, entra o 64, o Alacian, moleque da base que brilhou no Mundial de Clubes, fazendo gol contra o Chelsea. Além disso, sai o 27, o Bruno Henrique, para a entrada do 11. O 11, Everton Cebolinha. O Bruno Henrique, inclusive, passa agora a faixa de capitão para o Léo Pereira. Vai sair mais um aí para a entrada do De La Cruz. O uruguaio De La Cruz vai entrar também no meio de campo do Flamengo. É o Jorginho. Jorginho, número 21, deixa o gramado e entra De La Cruz com a 18. Aplausos do torcedor do Flamengo. São 3 mexidas feitas por Felipe Luiz. Que banco de reservas que tem o Flamengo. Que elenco tem o Flamengo, Cláudio Zaidan. Mas não é moleza, né? Você vê, entra o Everton Cebolinha, que seria titular na maioria dos times. Esse garoto chamou muita atenção no Mundial, o Wallace. E o De La Cruz, que é titular da seleção uruguaia, né, cara? São Paulo cobra a falta na grande área para Arboleda. Rossi no alto. Saiu, ele grudou, ficou com a bola no Maracanã. A bola rola, o relógio não para. 38 minutos do segundo tempo. Brasileirão na 13ª rodada. Maraca, Flamengo 1, golaço do Luiz Araújo. São Paulo 0, Pozóvio. E segue 0-0 lá no Beira-Rio para Internacional e Vitória. Logo 6h30 da noite teremos Vasco e Botafogo no Mané Garrincha em Brasília. Abraçando Cáceres no Mato Grosso. Paulo Roberto, Eliseu, Marcos Luiz. Irmãos, lá ligados, torcedores do Flamengo em Cáceres, na bela Cáceres do Mato Grosso. Toque de cabeça, atrás de cabeça para o Flamengo, rebate essa bola, Léo Pereira. Cebolinha cabeceia na ponta para o Alacian. Alan Franco chega a dar um bicudo e bota a bola para fora direto pela linha lateral. 39 minutos do segundo tempo, 1-0, o Mengão tá ganhando. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 39, vem aí apito final, parando a bola no Maracanã, vem apito final com Felipe Melo. Vem o Alacian no meio, tenta o passe para a Plata, não pega, corta a defesa do São Paulo. Tenta o passe por dentro, Bobadilha para Ferreira, dele para Rian, bate o menino, 2 em cima, girou, caiu, tocado, é falta! Ele já chegou pela meia, o garoto é rápido, ensaboado, levou um tranco e tem falta para o São Paulo aqui na meia direita, Bruno Meliose. Foi inteligente agora o Rian, porque ele viu que não tinha opções à frente, estava sozinho. Então ele dá aquela trava, espera a marcação chegar e o Alan cai no conto dele, acaba fazendo a falta, na sequência o Varela também. Então falta bem marcada, dá um desafogo para o São Paulo, para quem sabe surpreender no campo de ataque. 39 minutos e meio do segundo tempo. Falta para o Tricolor que está atrás do empate. São Paulo está pertinho da zona do rebaixamento. Situação realmente muito perigosa para o São Paulo a essa altura. Oscar para bater de pé direito. Enzo Dias para bater de perna canhota. Se for o Enzo, possivelmente chute para o gol.
Vem o toque dos 40. Oscar conversa alguma coisa com Enzo Dias. 40 minutos. É na meia direita para o São Paulo. Oscar levantou para Arboleda. Cabeceou para trás a bola. Toca para escanteio, tirando o Léo Ortiz. Mas tem impedimento marcado. Impedimento do Arboleda na jogada ensaiada, Miliose. E parece que não ensaiou tanto assim. Até porque o Crespo não teve tanto tempo para trabalhar. Na verdade, foram 17 dias de atividade que o Crespo comandou até aqui, até a partida. O Arboleda saiu um pouquinho mais cedo nessa linha de impedimento do Flamengo que funciona. Apenas reposição de bola pro Mengão, vence 1-0. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alain Marcel tá no comando das imagens com o digital hoje com Guilherme Maciel. Plata pelo comando, vira pra Cebolinha, defesa prensa, chutada a volta aqui de bico, tenta rasgar e levanta à frente essa bola. Varela de cabeça, rebate pelo São Paulo. Seber que tenta disputa a bola, grita socorro, cai no meio ainda. Oscar ficou no chão, se levanta agora de cabeça. O Alan tira, dá para o Alan Cian. Alan Franco vai de cabeça, tira, vem Cebolinha, disputa com Sabino, perde na primeira, bola fica naquele ganha e perde, vai na ponta para Ferreirinha, já enfia na ponta esquerda para o Enzo Dias. 41, segundo tempo, 1-0 Flamengo. Maracanã, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata, pode contar. 41,5. Cedric para trás, Alan Franco mais atrás, goleiro Rafael sai com o pé, domina no limite da sua grande área. 41,30. Flamengo na ponta. Deixa eu aproveitar para ouvir o Puzov. Atualiza pra gente, Puzov, a classificação, em especial com o Flamengo e São Paulo que estão jogando agora no Maracanã. 1-0 Mengão, Puzov. Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro, primeiro colocado 27 pontos, Cruzeiro na cola com 24, terceiro Bragantino 23 e o Palmeiras fechando o G4 22 pontos. Já o São Paulo 15º 12 pontos, apenas um na frente da zona de rebaixamento. Cebolinha na ponta, o passe, bate a marcação, Cedric recua, na grande área Rafael marcado pelo Alan Cian. Rafael toca a bola para Cedric de volta, Cebolinha em cima, belo giro do Cedric, dá a bola pro Alan Franco pela beirada do campo, enfia na ponta para Rian, opa, tomou porrada. Alan por baixo comete a falta, atinge o centroavante do São Paulo. 42, segundo tempo, 1-0 Flamengo vencendo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Vai acabar o jogo, 42,5, tem imaginando pelo menos uns 4 de acréscimos. Um jogo em que vimos, não é Cláudio Zaidan, apenas um time em campo. A superioridade do Flamengo é hiper, super, mega, ultra, gigantesca diante deste atual São Paulo. Zaidan. E até por isso, Canhão, o torcedor do Flamengo também fica um pouco insatisfeito porque acha que o time não está tendo capacidade de definir logo um jogo que ele dominou inteiramente. Do primeiro segundo até agora, o Flamengo domina o jogo, que está só 1-0. 1-0 tem sempre o risco. Você pode tomar um empate, um escanteio, uma falta. Então o Flamengo não teve competência para transformar esse domínio em mais gols. E o São Paulo faz uma partida muito fraca. Wesley na linha de fundo para tentar. A bola sai, foi direto pela linha lateral. 43,5, na esquerda Ferreirinha, na área pediu pênalti, caiu, toque pra fora. De La Cruz botou pra fora para escanteio. Ferreirinha tá pedindo pênalti. Por enquanto só o escanteio. Léo Ortiz com Ferreirinha. Foi nada não, né, Miliose? Tá forçando a amizade. Teve uma mão no ombro ali do Léo Ortiz tentando ganhar a frente. O Ferreirinha se joga na cara do Wilton Pereira Sampaio. E aí foi sem vergonha o Ferreirinha. Apenas escanteio para a equipe do São Paulo. 44, São Paulo atrás do empate. Na grande área, Bobadilha, Arboleda, Alan Franco. Para cobrar o escanteio, Oscar. Autoriza o Wilton Pereira Sampaio para Bobadilha, desvio na segunda trave, passa por todo mundo. Alan domina por aqui, já levanta essa bola para a ponta esquerda, para correr bem abertão, Luiz Araújo com a cabeça, já toca na ponta, dá para Wesley, lateral chegou, vem o Araciana, a primeira bola foi tocando por baixo, nada de falta. A arbitragem não pega a falta, a torcida reclama. 44,5. Finalzinho de jogo, Maracanã, para trás desse espaço, Bobadilha tomou um tranco do Alan. Tem gol, Puzov?
Tem rede balançando lá no Beira-Rio, Canhão. Bruno Tabata faz um golaço pro Internacional, agora 1-0 contra o Vitória, 49 minutos da segunda etapa. O Inter também estava capengando na classificação, né, Puzoli? Não estava lá embaixo, não? Tava lá embaixo, agora é o 13º, 14 pontos, não fica muito longe da zona. 3 pontinhos à frente do 16º Santos, que tá na beirinha também da zona de rebaixamento. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. 45 segundo tempo, Zaidan. E o Inter tá passando o São Paulo, né, cara? Tá deixando o São Paulo pra trás. Varela na esquerda, puxa a bola, agarrado, ganhou, vai bem na bola o Uruguai pra tomar e devolve a bola pro goleiro. De Uruguai para Argentina, pro goleiro Rossi, bico da grande área. Vai tentar jogada no ataque, levanta a frente para o mais 6. Vamos a 51. Luiz Araújo, Plata para trás com o Alan, domina, marcado, toca no meio campo com o De La Cruz. Na direita o Wallace pro comando dessa bola, faz a inversão, belo passe no fundo da Everton Cebolinha. Domina Cebolinha do lado do Luiz Araújo que devolve a bola ao Wallace. Deu apenas um pisão, dá para Cebolinha. Cebolinha para trás ainda com De La Cruz pro Alan. Na direita, na grande área vem o Wallace, no peito domina, tentou ganhar o Wesley, protege a defesa, Enzo Dias tocou para fora, saiu para escanteio essa bola. Ele bem que tentou evitar, mas não conseguiu. Escanteio, Mengão na direita. Miliose. E o que correu o Enzo Dias no jogo é brincadeira, mas mais uma vez, por um detalhe, não consegue salvar a equipe do São Paulo. Escanteio, estava muito próximo ali o Bruno Rafael Pires para fazer a marcação. Quem vai cobrar é o Luiz Araújo, autor do gol que vai dando a vitória ao líder do Campeonato Brasileiro. 46 minutos e meio do segundo tempo. Escanteio, o Flamengo já vence o jogo por 1-0. Cobrado curto o escanteio para De La Cruz, devolve a bola, quase que no meio campo aqui com Léo Ortiz, do lado para Léo Pereira, pede o goleiro Rossi na entrada da grande área, Léo Pereira para Léo Ortiz, que vira a bola para Wesley, que dá no fundo para o Wallace, carrinho por baixo, toca para fora, a marcação do São Paulo aqui atrás com Enzo Dias, em lateral para o Mengão cobrar. Lá vem na jogada o time do Flamengo ainda, para tentar a jogada no ataque, para a cobrança vem o Wallace, lateral. Lá no meio para o Wallace, tocou de bico na ponta. Vem Enzo, dominou, se saiu, escanteio de volta. Ele parou, chutou, bate no Wallace, foi para fora. Diga, Miliose. Confirmando o público alto no Maracanã, 67 mil presentes e 67.359 o número de presentes. São Paulo sai errado, Cebolinha ganhou, bateu, toca no Alan Franco. Bombeira do Sabino, quase sai o gol, segundo no Mengo. São Paulo pega a sobra, Bobadilha, vira a jogada, Real Francisco tira a linha pra trás, dá pra Ferreirinha, tenta Cedric de bico, toca a defesa, levanta aqui na ponta Varela. Agora sim, tentou Alan Franco, puxou pela camisa e já tem amarelo. Não vai tomar amarelo e vermelho, porque já tem amarelo, então 1-0 pro Flamengo. 67.359 é o maior público do campeonato até agora, se não me engano, hein? É um número alto, realmente, mais uma vez o Flamengo lotando o estádio. Claro que tem o fator saudades, né? O Flamengo há muito tempo, há um mês não jogava em seus domínios e volta mantendo uma boa sequência, tá indo ao 5º jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. 48, mais 3 termina. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil, se é Sil, pode confiar. Para jogar o Flamengo, Luiz Araújo vai na bola, tomou um tranco do Sabino, bela jogada dele, inverte bem, bota com Varela aqui do lado esquerdo, lá vem Flamengo, jogo inteiro marcado pelo domínio do Flamengo. São Paulo literalmente na roda, assistiu, Cebolinha para trás da meia, fala meu filho. O público mais alto do Brasileirão, na verdade, também foi no Maracanã, mas foi entre Flamengo e Corinthians, 67.501, naquela vitória por 4-0. Um pouquinho mais. Plata domina na direita, um biquinho na beirada do campo para Luiz Araújo. Flamengo tenta a jogada, o São Paulo tenta pelo menos tocar na bola para não tomar o segundo gol. Para trás, Luiz Araújo vira com De La Cruz, passa pela ponta do Alan, domina De La Cruz, escapa da marcação do Oscar em cima, dá na ponta, Luiz Araújo entrega mal, vem consertando tudo Wesley, já recua a bola, voltando pro Alan, domina, marcado, lindo giro, sai do Ferreirinha, dá para Wesley, de primeira, dá na ponta para o Wallace, na vantagem, Arboleda chegou, o Wallace tentou de bico, bateu para fora, a bola vai direto, linha de fundo, bateu no pé do Arboleda. Não, apenas tiro de meta, a Arboleda já entregue, pareceu dar escanteio, mas é só tiro de meta, não é escanteio mesmo, o Arboleda veio entregue aqui para a área e entregou. Se a arbitragem tinha dúvida, o Arboleda foi quem marcou o escanteio, né, Miliose? É porque ele toca naquela dividida com o Alacian e vem correndo para a marcação, então, bom, ficou mais fácil para o Hilton Pereira Sampaio acertar, escanteio cobrado curtinho.
O Wallace pediu na grande área, vem Luiz Araújo, Wesley do lado, recua, dá com De La Cruz ainda, devolve mais atrás ainda, meio campo, dá Léo Ortiz, mais atrás, a Léo Pereira, pra direita essa bola, com De La Cruz de primeira, vai virar Luiz Araújo, pra De La Cruz, caminhou por dentro, pede o Wallace, quer a bola o garoto, De La Cruz vira, com Gonçalo Plata, vira o passe lá do esquerdo pra Cebolinha, parte pra cima do Cedric, domina Everton Cebolinha, caminhou, carregou, não tentou driblar, não, toca pro Alan, belo giro, Bobadilha bateu, é falta marcada. Paraguai, esse Bobadilha também não perdoa, viu? Tornozelo ali chegou, ele deu uma cacetada, né, Miliosa? E vai por baixo, por cima. O Bobadilha realmente é um jogador que tem um que a mais de agressividade. Dessa vez fez a falta em cima do Alan, reposição pro Mengão, que vai rolar a bola até o jogo acabar. 50 minutos e meio, poucos segundos para acabar o jogo. 1-0 Flamengo. Léo Pereira na esquerda, o bicudo no ataque, levanta essa bola para o comando para correr. Everton Cebolinha de cabeça, Cedric tira. Plata vai na sobra para tomar, dá na ponta o Wallace com Plata. Ó, o Luiz Araújo na direita pedindo, lançado Luiz Araújo, dá na área, limpou para fazer, bateu no canto. Rafael soltou, bateu o Wallace, é gol! Gol! Acabar com o jogo no Maracanã. O Wallace, Plata põe a Luiz Araújo, que dribla, chuta no cantinho. Rafael espalma pra frente. O Wallace manda um canhão no ângulo direito pra fazer. No final do jogo, 2-0 pro Flamengo. Rafael não tem jeito, tá feito. O Wallace, Mengão 2, São Paulo 0. O Wallace ligadão no rebote, botou pra dentro, pra literalmente acabar com o jogo, Bruno Milhozzi. Resolveu o jogo e quem sabe dá um passo importante na sua carreira. Atacante, o Wallace, que fez 2 gols no Mundial de Clubes pelo Flamengo, tira a camisa, se emociona, marca no Maracanã pra confirmar essa vitória 2-0. Voltando a jogar em casa, o Flamengo faz jus à presença do seu torcedor e mata o jogo com o garoto Wallace, cria da Gávea. 2-0 pro Mengão, bonito na frente, Canhão. E aí, numa jumentice sem proporções, ele toma amarelo porque arranca a camisa para comemorar. Toma cartão por tirar a camisa, o Wallace. E apita Wilton Pereira Sampaio. O Mengão vence e amplia a liderança no Campeonato Brasileiro. 2 Flamengo, São Paulo 0. Na Bandeirantes ele está de volta. Alô, Felipe Melo. Alô, Canhão. O Flamengo continua sendo Flamengo, né? Um time competente que lidera o Campeonato Brasileiro e vence com propriedade o São Paulo 2-0 no Maracanã. Agora o São Paulo, atenção torcedor São Paulino, e eu quero essa informação, hein? Bruno Milhozzi, Bruno Puzóvio, o São Paulo tem chance de terminar a rodada na zona de rebaixamento? Claro que tem, Felipe, porque o São Paulo neste momento tem apenas 12 pontos, foi ultrapassado pelo Inter, que venceu o seu jogo, e não está na zona de rebaixamento porque o Inter bateu o Vitória e jogou o Vitória pro Z4. Mas o Fortaleza pode passar o São Paulo, o Santos, que está com o jogo atrasado, pode passar o São Paulo. Enfim, situação delicada para o tricolor paulista, ainda muito próximo na zona de rebaixamento, apesar de não entrar ainda. E que estreia negativa de Hernan Crespo, voltando ao São Paulo já com uma derrota na primeira partida, não conseguiu segurar o empate, com uma estratégia defensiva, volta para casa, volta para a capital paulista, decepcionado. Mas o São Paulo melhora o Flamengo, que agora tem folga, lidera o Brasileirão, chega a 27 pontos na competição, Felipe. 6:30, é hora de eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Cláudio Zaidan, quem foi o melhor da partida entre São Paulo e Flamengo? 2-0 para o Rubro Negro. Felipe, embora o Wesley, Bruno Henrique tenham jogado muita bola. O Wesley, depois de um tempo de jogos ruins, né? Ele fez uma partidaça, o Bruno Henrique foi bem. Mas o cara decisivo foi o Luiz Araújo. Ele fez um golaço e foi quem chutou pro gol. O Rafael espalma e o Wallace acaba fazendo o segundo gol. Então foi decisivo. Meu voto é de Luiz Araújo. Para Luiz Araújo, melhor em campo.
Luiz Araújo eleito o craque do jogo. Vem aí o apito final. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. O piloto Rafael Abate permanece como líder da Supercopa Truck Pro 2025 com 121 pontos. Ele é seguido por Felipe Giafone, logo atrás com 120. Quem fecha o pódio é Leandro Totti, com 106 pontos, fechando os 3 primeiros colocados da Super Truck Pro 2025. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, 1 milhão no instante. São 40 mil todo dia e 1 milhão dia 13 de julho. Promoção exclusiva para clientes Estrela Bet. Consulte os termos e condições no site. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Olha pra área, pra cruzar, não cruza, canhotinho, devolve a bola pra Varela, dá na meia, de primeira para Jorginho, Jorginho, a plata de novo, caminha, faz a inversão, Wesley na direita, domina a bola marcada, vem pra cima do Benzo Dias, cortou pra trás, dá Luiz Araújo, limpou, bateu pro gol do ângulo, golaço! Gol! Aço de Luiz Araújo, da entrada na grande área pela direita, corta pro pé esquerdo, manda no ângulo direito no gol de Rafael, pra fazer o gol do Flamengo. A pergunta era essa: até quando o São Paulo ia aguentar essa pressão? Até quando o São Paulo ia seguir martelando, tentando, eu diria, sobreviver no jogo? 15 minutos e meio do segundo tempo, Luiz Araújo, que não comemora, revelado pelo São Paulo, aliás, revelado no Mirassol e se destacando no São Paulo, ele não comemora. 1-0 Mengão. Léo Pereira na esquerda, o Bicudo no ataque, levanta essa bola para o comando, para correr, Everton Cebolinha de cabeça, Cédric que tira, Plata vai na sobra para tomar, dá na ponta, o Wallace com Plata, ó o Luiz Araújo na direita pedindo, lançado Luiz Araújo, dá na área, limpou para fazer, bateu no canto, Rafael soltou, bateu o Wallace, é gol! Gol! Acabar com o jogo no Maracanã, o Alacian, Plata põe a Luiz Araújo, que dribla, chuta no cantinho, Rafael espalma pra frente, o Alacian manda um canhão no ângulo direito pra fazer, no final do jogo 2-0 pro Flamengo. Rafael não tem jeito, tá feito, o Alacian. Cian fechou a conta, Luiz Araújo abriu o placar e o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, disparado na frente de todo mundo, 27 pontos no Brasileirão rubro-negro até agora. Lembrando, é claro que o Cruzeiro ainda joga na rodada e pode também chegar na mesma pontuação do Flamengo. Cláudio Zaidan, e essa volta do Brasileirão, este retorno do Brasileirão pro São Paulo, o torcedor quer saber, porque o Zubeldia estava treinando São Paulo, foi demitido e chegou o Hernan Crespo.
Mudou muita coisa nesse primeiro jogo do Crespo? Ou foi mais do mesmo do São Paulo, Zaida? Felipe, o Crespo foi realista, né? Ele montou um time ali para tentar tirar espaço do Flamengo, não deixar Luiz Araújo, Bruno Henrique e Wesley terem espaço para usarem a velocidade, são jogadores muito rápidos. E foi para o intervalo com 0-0, não é? Então estava conseguindo, mas mesmo quando você se defende, primordialmente se defende, você tem de ter saída, tem de ter contra-ataque. São Paulo não tinha. 2 jogadores lentos lá na frente. A pressão foi muito grande, mas vinha segurando. Aí o Luiz Araújo faz aquele golaço, o São Paulo tenta sair, porque, não adianta perder de 1-0. Não é hora de olhar saldo de gols. Então ele tentou sair, não conseguiu. Faltou qualidade, faltou velocidade. E o Flamengo até... Houve um período do segundo tempo que o Flamengo resolveu se poupar. Estava ganhando por 1-0, não queria se desgastar muito. Ficou ali na moita, mas era convidado pelo São Paulo. O São Paulo errava demais. Muito passe errado, muita escolha errada. E aí o Flamengo corria riscos, né? Porque mesmo tendo dominado o jogo desde o primeiro segundo, 1-0, você está correndo risco. Há sempre o risco. Uma diferença de um gol. Um escanteio, uma falta. E o Flamengo, faltou até competência para o Flamengo transformar aquele domínio em gol. Mas aí no final, de novo, o Luiz Araújo bate o Rafael Spalm e o garoto Ian Wallace faz o segundo. Merecido. O Flamengo é muito mais time hoje. O São Paulo tentou segurar a onda, tentou dificultar ao máximo a vida do Flamengo. Conseguiu durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, com aquele golaço do Luiz Araújo, esse plano foi para o espaço. São Paulo nem tinha muita alternativa. Faltava qualidade, né? Agora, o resultado merecidíssimo. O Flamengo foi o time que jogou para ganhar e ganhou. E é candidato a título. O que o São Paulo não pode é se contentar com passar o restante do primeiro turno e todo o segundo turno tentando escapar de rebaixamento. Isso não é vida para o São Paulo, né, Felipe? Não, absolutamente não, né? E tem a questão do São Paulo, eu venho falando isso há algum tempo já. O São Paulo fica nessa história de priorizar Copas. A Copa do Brasil, a Libertadores, é isso e tal, vamos priorizar as Copas e acaba esquecendo o Campeonato Brasileiro. Gente, o São Paulo agora no Brasileirão tá na parte de baixo da tabela. Ah, mas só 13 rodadas e tal. Tudo bem, 13 rodadas, mas é mais uma temporada que já dá pra cravar. O São Paulo não vai disputar o título. Ah, mas também não tinha time pra disputar o título. Mas tinha que estar ali na parte de cima, no G4, lutando por uma vaga na Libertadores. Eu acho que esse elenco tem condição disso, não, Zaida? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão em dizer que o São Paulo tem de estabelecer o brasileiro como prioridade. O mata-mata, você está ali. O São Paulo na Copa do Brasil tem chance, né? Na Libertadores está no jogo. Então, é claro, vai tentar avançar. Mas em razão dessa situação horrível no Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza ainda joga, o Santos não joga nesse fim de semana, vai ficar com um jogo a menos. Então, o São Paulo não pode ficar nessa de tô bem nas Copas, até porque ele mudou de técnico por causa do brasileiro. Se você olhar a campanha do São Paulo na Libertadores, você não pode nem pensar em mudar o técnico. Foi uma campanha excepcional para aquilo que o São Paulo tem conseguido jogar. Mas o brasileiro é prioridade. Ir para a Série B, o que nunca aconteceu, aliás, na história do São Paulo, nem dele, nem do Flamengo, ir para a Série B seria um negócio terrível, financeiramente, historicamente, tecnicamente. Né? É um desastre. Então você tem de priorizar, sim, não há dúvida. Agora, não adianta só dizer, não, agora eu vou priorizar. Você tem de jogar bola. O São Paulo tem um aproveitamento fora do Morumbi muito ruim. No Morumbi, lota o estádio qualquer jogo, uma torcida que não larga o time, lota o estádio. E a gente está falando no estádio. Facilmente São Paulo põe 50 mil, dependendo do jogo, põe 60 mil no Morumbi. Não falta apoio. Então ele não pode nem considerar a hipótese de ficar perdendo ponto no Morumbi, mas precisa melhorar o desempenho fora. E hoje,
o Crespo não quis jogar. Não é verdade. O Crespo foi realista. Quando ele quis jogar, que ele tomou o gol, ele quis jogar. Ele tinha de querer jogar. Não conseguiu. Se ele faz aquilo desde o começo do jogo, Felipe, seria pior. O que ele fez quando ele toma o gol? Ele tenta sair jogando, ele tenta ir pro ataque, ele tenta avançar o meio campo. Não conseguiu. Se ele faz isso desde o primeiro segundo de jogo, ele ia ficar muito exposto ao Flamengo. Ele conseguiu pelo menos adiar, né, a agonia. Mas aí o Luiz Araújo faz aquele golaço, o plano foi pro espaço. Ele não tinha alternativa. Mas o São Paulo, claro, não vai jogar sempre assim. Ele não vai enfrentar o Flamengo toda a rodada, vai enfrentar times bem inferiores e tal. Mas tem de começar a pontuar. Até porque time grande é aquela história. O peso de estar na ou próximo da área de rebaixamento, o peso emocional é muito diferente. Tem time que está acostumado, todo ano é aquilo lá. Está na zona de rebaixamento, vai para a Série B, volta, um ano escapa, um ano não escapa. Time grande não. A pressão é imensa, a pressão é emocional, a cobrança é muito maior. Então tá na hora de reagir. Tem toda a razão, Felipe. Bom, Cláudio Zaidan, podemos fazer o gabarito Bandeirantes? Pode ir. Fala. Felipe, tem gabarito hoje? Tem. É agora, o gabarito. Aliás, o Manuel, eu não ouvi o seu palpite. Antes do jogo, você falou quanto? Qual foi o seu palpite antes do jogo? 1-1. 1-1. Foi um bom palpite, mas não deu dessa vez, né? Não deu. Mas e ele pediu aqui, foi o hino do São Paulo no violino. Quem que tá na mesa, o Michel? Michelzão Lopes. E a Vitória o Michel Vermelho. Abirinequid, ó. A Vitória Vermelho. Pô, todo mundo é rato no gatilho. Vitória Vermelho é palmeirense? Italiano. É palmeirense. E o Michel Lopes também. 2 palmeirenses aqui. Também, palestrinos ambos, né? É. E na central tem o Beto Rebeck São Paulino e o Caiame Martins. Ele torce pra quem, o Caiame? É santista. São Paulo. São Paulo. Muito bem. 2 tricolores lá. 2 tricolores na nossa central. Agora, então vamos. Vai começar pelo São Paulo, com este hino no violino. As notas do tricolor paulista. Gabarito do jogo. Goleiro Rafael, Zaida. 6,5. Ele evitou coisa bem pior. Eu acho que o Rafael foi o melhor goleiro que o São Paulo teve após a era Rogério Ceni? Foi sim. É claro que alguns tiveram pouca chance, né? Mas eu acho que ele foi quem melhor aproveitou. E hoje merece ser titular, não há dúvida. Eu acho que há muita reclamação com o Rafael, mas eu acho que ele segura a onda. Ele não é um goleiro extraordinário, excepcional, mas ele é bom goleiro. Não acho que o São Paulo tenha problemas por causa do Rafael. Vamos lá, ainda na escalação do São Paulo, a gente tem o Alan Franco. Primeiro tempo ruim, segundo tempo melhorou muito. 5,5. Arboleda. 6. O Arboleda completou 8 anos de São Paulo, é isso, né? É isso, Bruno? Isso, 8 anos de São Paulo. 8 anos. Nossa, como passa o tempo, com né? 2 títulos conquistados, né? Copa do Brasil e o Paulistão com o Crespo. 8 anos no São Paulo, zagueirão Arboleda. Sabino. 4,5. O Sabino não foi muito bem, não. E o Cedric Soares, lateral direito? 5. O São Paulo fez bem em liberar o Igor Vinícius, Osaida, pro Santos? Pro Santos eu acho que foi um bom negócio, não? Muita gente reclamou na torcida do Santos, mas eu acho que o Santos tinha há pouco 4 laterais. Aí saiu um, saiu outro, ficaram 2, mas ninguém tem resolvido o problema. Tanto que nós vimos o Escobar improvisado na direita, né? O Escobar lateral esquerdo, e acho até que um bom lateral, muito raçudo, rápido, mas não sabe jogar do lado direito, é completamente diferente, né? O lado de marcação, o posicionamento, a saída para o jogo, ele não sabe jogar, e o Santos chegou a fazer isso. Então eu acho que foi bom para o Santos, sim. O São Paulo, acho que o Igor, ele mesmo queria sair, né? Ele percebeu que não ia sair desse troço de ser reserva, joga 2 jogos, vai para reserva. Então acho que foi bom para todo mundo.
Alisson, volante. Joga bem mais do que isso, né? Fez uma partida comum, 5. Marcos Antônio. 5,5. E o Marcos Antônio saiu e entrou o Ferreira. O Ferreirinha vem de contusão, talvez esteja longe da sua melhor condição, mas, sabe, inclusive um lance que ele podia ter progredido, ter tentado uma coisa, estava dentro da área. Ele tenta forçar um pênalti ridículo, né? Desaba ali, e não havia nada para ele cair. Tentou forçar um pênalti, pô. Não acreditou que poderia fazer coisa melhor indo com a bola. Quem chegava na cobertura era o De La Cruz. Ele chegaria na bola antes do De La Cruz. E acabou se atirando ali. Não foi bem, não, Ferreira. Nota 5 para ele. Bom, Pablo Maia, volantão do São Paulo. Olha, ele vinha jogando mal. E hoje ele lembrou mais aquele ótimo Pablo Maia. Ele teve momentos bons no jogo, nota 6. E aí ele saiu para a entrada do Bobadilha. Foi necessidade, né? Bobadilha não acrescentou coisa alguma. É um cara que só marca, e nem acho que marque bem. Porque, Felipe, o jogador que faz muita falta é porque ele não é bom marcador. Fazer falta, qualquer um de nós faz. Você vai lá e derruba o cara. O bom marcador é o que toma a bola na maioria das vezes. Ele vai fazer a falta circunstancialmente, ou quando não tem jeito. Mas na maioria das vezes, ele chega para tomar a bola, e não para derrubar. Derrubar o jogador do time, qualquer um derruba. Então eu acho que ele nem bom marcador ele é. Nota 5. Oscar. Ei, Oscar, hein? E esse Oscar hoje, Zaida? Uma partida apagada e ficou meio sem função, né? Ele nem era o cara do contra-ataque, não tem velocidade para isso. Nem era o cara para organizar o meio campo. E ajudava pouco na marcação. 5. Olha, o Oscar tá devendo nesse São Paulo, eu também concordo, hein, Zaida? Até agora, nada, né? 6 meses, mais que 6 meses, né, no São Paulo, nada. Não sei, poucas boas partidas do Oscar até agora no São Paulo. Eu não sei se vale esse custo-benefício de ter um jogador tão caro como o Oscar e eu acho que não jogou ainda muita bola do que o torcedor estava esperando. Você também pensa isso, Zaida? Existe no futebol, não só no Brasil... Acontece com muita frequência, Felipe, clubes que contratam o passado do jogador. Né? Você traz o jogador olhando para o que ele foi. E no caso do Oscar, o Oscar estava há muito tempo na China. Então ainda existe uma esperança de que ele consiga se readaptar à velocidade do jogo no Brasil, mas nem é muita característica dele. E ele passou tempo demais lá. Quer dizer, o Oscar do início de carreira, o Oscar da Copa de 14, né? Que faz até uma boa partida contra a Croácia no primeiro jogo na Neoquímica Arena. Aquele jogador não vai reaparecer, né? Mas isso é muito comum no futebol. Muito comum. Você contrata o passado do cara, imaginando que ele vai recuperar aquilo que ele fez, né? E não vai, sabe? É uma ilusão. Agora... Ele é ruim? Não. Sabe jogar bola? Sabe. Mas não consegue. E no jogo de hoje, muita velocidade, muita intensidade, muito choque. É um jogo hostil às características do Oscar, né? E ele está longe da sua melhor forma. Então, realmente, foi uma aposta arriscadíssima que o São Paulo fez, né? E o resultado não surpreende. Enzo Dias. Raça, né? Pela raça, 5,5. Ele é argentino, mas tem uma raça uruguaia, né, o Enzo Dias? Eu acho que os argentinos também têm essa né? característica, né? Tem. O argentino tem essa característica. Às vezes o cara consegue ter as duas coisas, a raça e o futebol, né? Às vezes ele só tem a raça. Às vezes ele não tem nada, né? Como o De Federico, lembra? Não tinha nada, não tinha nem raça, não tinha futebol. Rapaz. O Max Biancucci, o primo do Messi... Os outros argentinos que passaram por aqui, nada, né? Sim, há vários. Agora, o Brasil teve... É verdade que o Brasil... Os uruguaios, o Brasil acertou muito quando trouxe os uruguaios. Na minha opinião, o melhor estrangeiro que jogou no Brasil é Pedro Rocha. Né? Com sobras. Pedro Rocha foi um dos maiores jogadores da história.
uruguaio. Forlan, Mazurkiewicz, que jogou no Brasil, o Dario Pereira, o De Leon, recentemente o grande Luiz Soares, quase foi campeão com o Grêmio, Arrascaeta, De La Cruz, Forlan jogou no Brasil, o Rubem Paz, os dois Forlans, né, o pai e o filho jogaram aqui, o Rubem Paz jogou no Internacional, um craque de bola. Da Argentina, o Soares, né, jogou também. Soares foi quase campeão brasileiro com o Grêmio. Jogando com muito. 36 anos ele quase foi campeão brasileiro, jogando muito. Agora não dá mais, o joelho dele tá arrebentado. Mas argentinos, teve Tevez, Doval, Artime, jogou no Palmeiras. O Artime, você pega o número de gols dele na seleção argentina, ele tem média de 1 gol por jogo. O Artime é um grande artilheiro, jogou no Palmeiras, não ficou muito tempo, mas jogou. Serras, Ramos Delgado, Roberto Perfumo, que jogou no Cruzeiro. Grandes argentinos jogaram aqui, Mascherano, Tevez, né? Então, de vez em quando acertam, né? Mas está cada vez mais difícil, porque agora os melhores vão muito cedo para a Europa, então é difícil chegar lá e ainda encontrar algum craque, né? Bom, o André Silva começou entre os titulares hoje, o atacante André Silva, nota para ele, Zayda. A sua maneira, ele ainda deu algum trabalho ali para a zaga do Flamengo, mas solitário e tal. Uma zaga boa que tem o Flamengo, 5,5 para ele. Por fim, Rian Francisco, o garoto da base, que não era muito utilizado com o Zubeldia e hoje foi utilizado com o técnico Hernan Crespo entrando no lugar do André Silva. Ficou pouco tempo em campo, nota 5, mas eu espero que o Crespo dê bastante oportunidade para ele. Ele merece, né? Ele é um atacante com qualidades que não são comuns. Posicionamento é bom, finalização é boa. Hoje a bola nem chegou para ele. Mas eu espero que ele tenha mais chances com o Crespo do que teve com o Zubeldia. Nota do Crespo? 6, porque apesar da derrota, do domínio do Flamengo, eu acho que ele foi realista e conseguiu durante um bom tempo atingir seu objetivo de segurar o Flamengo. Até que tomou o primeiro gol, aí a coisa desanda toda, né? Mas, claro, ninguém espera que seja esse o padrão das atuações do São Paulo. Aí a nota dele vai descer. Mas hoje eu acho que ele foi realista, o que dava para fazer. Muito bem, mudando o time, o hino agora. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Nota para o goleirão Rossi. Ele deu uma vacilada numa saída ali, né? Eu acho esse cara muito bom goleiro, viu, Felipe? Ele fez igual o Neuer fez na Copa do Mundo de Clubes. Vacilou. Exato. Se aconteceu com o Neuer, pode acontecer com o Rossi. O Rossi, para mim, deveria ser o reserva do Emiliano Martínez na seleção argentina. Mas hoje ele não teve trabalho, né? Ele não teve trabalho. Rossi ou Armani? Ele ficou vendo o jogo lá. O Armani do River. O que você acha melhor? O Armani já foi bem melhor do que é hoje, né? O Armani hoje ele tem alguns bons momentos. Outro dia até no jogo do Mundial ele foi muito bem. Mas não é mais o mesmo. Eu acho hoje o Rossi melhor. Mas hoje no jogo ele foi um espectador ali, 5,5. Wesley, lateral direito do Flamengo. Jogou uma barbaridade. Jogou uma barbaridade. Depois de partidas ruins que ele teve este ano, jogou uma barbaridade. 8 pro Wesley. Léo Ortiz. É um zagueiraço. Hoje não teve trabalho e errou a série de bola, o que é raro. Ele tem um passe muito bom, né? Nota 5,5. E o Xará, Léo Pereira? 6. Quem é melhor, Ortiz ou Pereira? Ortiz. Bom, o Alexandro não dá nem pra dar nota, né? Ele saiu muito cedo. Pouco tempo. Machucado. Aí entrou o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas 5,5, mas que contusão brava, né, que ele teve, né? O Ayrton Lucas rasgou a perna ali no choque, né, com o jogador de São Paulo. Negócio triste mesmo, saiu de maca e tal. Foi uma contusão séria. Espero que as consequências não sejam tão sérias quanto o momento da contusão, né, Felipe? Sim, com certeza. E o Varela entrou depois. O Varela, ele é lateral direito, joga assim no Flamengo, na seleção uruguaia, mas ele tem sido muitas vezes escalado pelo Felipe Luiz na lateral esquerda. E tem ido bem. E hoje, mais uma vez, entrou bem. 6. O Alan. 5,5. Jorginho. 6,5. Foi o dono do meio campo. E aí saiu para a entrada do Nico de la Cruz.
Jogou pouco tempo o uruguaio de la Cruz, pela presença no jogo, 5, mas ele ficou pouco tempo em campo, né? Quando é que o Nico de la Cruz do River Plate vai estrear no Flamengo, Zayda? É uma pergunta que os flamenguistas fazem com frequência, né? Porque aquela história, jogar ele sabe, porque nós já vimos ele jogando, né? Já vimos ele arrebentar no River. Ele até jogou bem no Flamengo. E aí teve 2 contusões, isso pode atrapalhar muito a carreira de um jogador, né? Às vezes a gente não tem ideia do quanto uma contusão muda a capacidade do jogador. Espero que ele volte a jogar, porque no River ele jogava muito. O Arrascaeta agora, outro uruguaio. Teve um tempo, tá? Que eu achei, Zayda, que o De La Cruz era melhor que o Arrascaeta. Aquele De La Cruz do River Plate eu gostava mais do que o Arrascaeta do Cruzeiro e o Arrascaeta do Flamengo. Mas eu tava equivocado, eu acho que o Arrascaeta é melhor do que o De La Cruz. O Arrascaeta tem mais recursos, né? É um jogador muito criativo, tem drible, tem passe. Mas ele tem jogado abaixo do que pode, né? Não é a melhor temporada do Arrascaeta. Tem feito gols, é verdade. Tem feito gols. Mas tanto na seleção quanto no Flamengo. E hoje ele fez um jogo esforçado, tentou muito, mas não conseguiu. Não conseguiu jogar o que pode. Nota 6 para ele hoje. O Wallace entrou e fez o gol. Pouco tempo em campo, mas meteu lá dentro. Esse garoto parece ter muita frieza, né? Na hora da finalização. Nós vimos isso no Mundial. Hoje, tem frieza. Isso é fundamental. Então, pelo gol, 6. E a nota só não é maior porque ele ficou pouco tempo em campo. Mas é um jogador que deixa a torcida do Flamengo empolgada com a chance de ter encontrado um grande atacante. Luiz Araújo fez o gol, o primeiro gol. Decisivo. O som... Falhou aqui o som pra mim, mas foi decisivo, Felipe. 8,5. 8,5 pro Luiz Araújo. Araújo. O Wesley ganhou 8. Luiz Araújo, 8,5. E o Gonzalo Plata? O Plata é inferior ao Pedro, tecnicamente, mas ele luta, ele corre, ele é rápido, ele dá trabalho pra defesa o tempo todo. Nota 6,5. Bom, Bruno Henrique, titular. 8. E pra fechar, Everton, que entrou no lugar do Bruno Henrique depois. Tá dando um delay aqui porque tá chegando com muito atraso o som. O jogou pouquíssimo tempo e não teve a chance que teve o Wallace e Ian de meter na rede, né? Então, nota 5 pelo Everton, para o Everton Cebolinha, pela participação no jogo. Então, nota 5 para o Everton. O Everton Cebolinha leva 5 e o Felipe Luiz para encerrar, Zayda. O técnico Felipe Luiz, que não trouxe o Pedro para o jogo hoje, deixou o Pedro fora dos relacionados. 7,5, né? O time se impôs, faltou um pouco mais de competência na finalização, naquele penúltimo lance antes da finalização, né? Mas o time foi muito bem organizado, fez o que tinha de fazer, mereceu a vitória. 7,5 para o Felipe Luiz. É isso, as notas, o Gabarito Bandeirantes com Cláudio Zaidan. Ô Felipe. Diga, Zaidan. Só me permita aqui, porque eles são tão criticados, né? Que é um elogio para o Wilton Pereira Sampaio. Um grande jogo. E não foi um jogo simples, não. Muita reclamação, muita falta, muitos pedidos de pênalti. Ele foi muito bem no jogo. A nota 8 hoje para o Wilton Pereira Sampaio. 8 para o juiz é uma nota altíssima, né? É uma nota muito altíssima. Alto, muito alto. Zayda, pra gente encerrar com você, eu queria que você desse seu palpite amanhã. Eu tô querendo saber do jogo amanhã, não do Campeonato Brasileiro, mas eu quero saber entre Paris Saint-Germain e Chelsea. O que você acha, você e o Manuel? O que vai dar zebra? Zebra seria o Chelsea vencer hoje esse Paris Saint-Germain, mas o Chelsea, como todos sabem, é bicampeão da Champions League, é um time que já foi campeão mundial, mas hoje eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais elenco ali, tem um time melhor treinado do que o Chelsea. Mas pode dar zebra, não pode dar zebra? O que você acha, Zayda? Seu palpite, Manuel?
3-0 pro Paris. 3-0 pro Paris. Não, é favorito, lógico. Até porque, Felipe, a goleada sobre o Real ela não é uma coisa assim aleatória, né? Porque às vezes você tem a goleada que ela é algo muito circunstancial. Naquele jogo as coisas foram assim. Mas, pô, os caras meteram 5 na Inter de Milão, 4 no Atlético Madrid, 4 no Inter Miami, 4 no Real Madrid. É uma constância, né? E não tomam gol. Tomaram só o gol do Igor Jesus, que foi até meio acidental, porque ela bate no zagueiro e tira o Donnarumma do lance. E tá jogando demais. Você sabe que eu fiz questão de ver o tape. Eu trabalhei no jogo, mas aí quis ver o tape de Paris e Real. Foi um domínio, assim, impressionante, né? Os caras chegaram a colocar o Real na roda. Agora, talvez o Chelsea seja o time mais talhado, né? Para tentar impor uma resistência maior, porque é um time fisicamente forte, a zaga é muito boa, o miolo de zaga é muito bom, o Cucurella tá fazendo uma grande Copa, né, ali pela esquerda, tem 2 opções ótimas na lateral direita, tanto o Gusto quanto o Reece James, né? Um ataque muito rápido, o Palmer jogando muito, então não é um time desprezível, é um time forte e rápido. Mas o Paris é favorito, né? Eu acho qualquer partida hoje com o Paris Saint-Germain em campo, pelo menos neste momento, ele entra como favorito. Os resultados mostram isso. A goleada contra o Real não foi uma coisa solta ali no tempo e no espaço. É uma sequência de goleadas. É impressionante, né, Felipe? Não, o que o Paris Saint-Germain fez, 5 na Inter de Milão, 4 no Atlético de Madrid, 4 no Real Madrid e venceu também o Bayern de Munique. Foi um jogo mais difícil, mas venceu também o Bayern de Munique. É algo impressionante. É impressionante mesmo. O jogador com 2 a menos, né? Quando faz o segundo gol, né? Ah, é. Com 1 a menos quando faz o segundo gol, né? Eu acho que 2, não. 2 a menos. Foi no finalzinho. Com 2 a menos? 2 né? a menos, é. Impressionante. Impressionante. Não. Tá jogando demais. Agora, o tal do Mbappé, ele é um bom jogador, mas azarado, hein? Saiu do Paris Saint-Germain pra ganhar a Champions League no Real Madrid, não ganhou nada no Real Madrid. E aí na temporada seguinte, o Paris Saint-Germain meteu 4 no Real Madrid com o Mbappé em campo, hein? Ele é bom de bola, mas tem azar também, Zaida. Ele é bom demais. Ele é um atacante muito, muito acima do comum. Mas vai ser campeão, Felipe. Vai ser campeão, porque se você fica um tempo no Real Madrid, inevitavelmente você vai ganhar título. Pode demorar um pouquinho, mas vem. É inevitável, né? Olha uma pergunta polêmica aqui. Neymar ou Mbappé? Auge por auge. Quem tem mais bola? Sim, quem tem mais bola, é isso? Isso. Quem jogou mais no auge? Pelada para o ímpar, quem você escolhe no seu time, é isso? É, isso. Neymar. O Neymar jogou mais, pra mim também. O Neymar jogou mais. Só que o Mbappé tem números impressionantes. Números de gols, de partidas disputadas e campeão. Copa do Mundo vencida. Da Copa do Mundo, né? É, mas o Neymar pra mim tem mais bola. Mas o Mbappé tem números espetaculares e deve ultrapassar o Neymar em números. Agora, bola por bola, eu acho que o Neymar tem Libertadores e Liga dos Campeões, né? O cara ganhando, e não é que ele ganhou porque fazia parte do elenco, ele ganhou como decisivo, inclusive no Barcelona em 2015. Ele, Messi e Suárez, né? O que ele e o Messi jogaram aquele ano. Então, o Neymar também tem uma carreira grandiosa. Agora, o Mbappé também, né? O Mbappé chegou a 2 finais de Copa do Mundo, ganhou uma e comandou a reação francesa no segundo tempo contra a Argentina. Depois, a Argentina, no primeiro tempo, amassou a França. E no segundo tempo, ele comanda a reação francesa aí nos pênaltis da Argentina. Então, o Mbappé também tem já uma carreira grandiosa, embora jovem ainda, né? Relativamente jovem. Ah, tem muita lenha pra queimar ainda o Kylian Mbappé. Bom, Zaida, grande abraço, viu? Um prazer estar aqui com você novamente aqui no Apito Final. Um bom final de semana pra você, pro Manuel. E até uma próxima oportunidade. Abraço, Felipe. Felipe, um abraço para você, para Rogério Assis, para a Miliose, para toda a equipe aí, Michel, a Vitória, o grande Beto Rebeck, o Caiame, e um abraço especial para o Puzóvio, que é sempre parte do time da Bandeirantes,
Uma honra ter o Puzóvio aqui conosco. Sucesso na próxima empreitada, Puzóvio. Valeu, mestre. Um abraço para todos vocês. Abração, valeu. Bom, agora 7h06, daqui a pouco, Hernan Crespo, técnico do São Paulo. E vamos ouvir, é claro, o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo. Já tá no ponto? Já? Ainda não, né? Podemos ouvir o Crespo, Felipe. Já tá no ponto? Então vamos ouvir o já. Crespo. Vamos lá, Hernan Crespo. Que a gente tem outro objetivo com respeito a Flamengo. A realidade é essa. É que a gente tem que lutar por esse objetivo até 21 de dezembro. Se alguma pessoa pensa que esta situação difícil no Brasileirão vamos a sair rapidamente, eu espero. Mas pretendo que o time continue a lutar, a trabalhar seriamente e que os resultados... Hernan Crespo, é um prazer falar com você. Marcelo Santana da Rádio Ativa, agradecer a assessoria de imprensa do São Paulo. Você agora esqueceu o jogo do Flamengo, trabalhar em cima dos erros que foram cometidos, em cima agora você tem um Bragantino. Não dá nem para descansar, quarta-feira você já tem outra batalha contra o Bragantino no campo acanhado, não é o campo que eles têm. É outro estádio. Queria que você falasse qual vai ser a postura agora do São Paulo diante do Bragantino, e você também tem outras competições a não ser o brasileiro. Você tem também a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Mas no brasileiro tem o rebaixamento, tem 12 pontos São Paulo. Como você tem essa visão para a próxima partida em relação à tabela, que o São Paulo está mal na tabela? A primeira coisa, você tem que... A gente deve entender como o elenco acabou o jogo, se recuperou, se não recuperou. E aí vamos analisar Bragantino. A ideia da gente é pensar no Brasileirão, de recuperar pontos, de começar a fazer pontos para sair de uma situação incômoda. Copa do Brasil, Copa Libertadores é um sonho, outra coisa. É outra coisa. A prioridade do Brasileirão é construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio desta situação, esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Mas neste momento, foco em aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola, e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Hernan, boa noite, Lincoln Oliveira do Esporte Clube Resenha. Desde o começo do ano, na pré-temporada... Vamos lá, eu cresci... Tá falando então o Hernan Crespo, a gente teve um probleminha com a comunicação ali com o Crespo, mas já tá de volta. O técnico argentino da equipe do São Paulo, só pra destacar... Ele tinha um português melhor, hein, o Crespo? Pois é, parece que enferrujou o português do Crespo, hein? Chegou a falar bem em algum momento na primeira passagem, agora não tá tão fácil de entender não. O técnico do São Paulo. Vamos ouvir agora o argentino Hernan Crespo de volta. Sim. Em instantes, então, a gente daqui a pouco vai ter. Pois é. Mas você percebeu... Mas é melhor do que o Zubeldia, porque o Zubeldia não tava falando né? nada em português, né? Sim, dá pra entender melhor o Crespo, mas o tom ainda muito tranquilo após uma derrota, né? Acho que isso é se destacar. Parece que tá querendo ainda, evidentemente, destacar o início de trabalho. Vamos de volta com o Hernan Crespo, agora sim, o argentino técnico do São Paulo. Neste jogo, pretendo ter mais intensidade quando recuperamos a bola. Calma, primeiro jogo, temos tempo, outros 25 jogos, outras 25 histórias novas. Temos que estar focalizar em a nossa identidade. Depois vamos a ver, eu acho que alcança, mas temos que lutar até o final. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal 3 Zagueiros. Primeiro, feliz cumpleaños em retraso. Hernan, você não fez as 5 trocas hoje do elenco. Você até colocou o Rian Francisco como primeira opção. Eu queria entender que você é um especialista na posição. Por que não talvez colocar o Dineno, e como é que você avalia a produção de ataque hoje do time do São Paulo e o que fazer para melhorar a produção de ataque? Obrigado. Porque acho, seguramente
temos muito espaço para melhorar em termos ofensivos. Para mim, não, é claro que não era um jogo para Diné, não? Por quê? Porque eu pretendia de atacar a profundidade e acho que Rian ou André Silva poderiam fazer usar essas características, coisa que Diné não, acho que não tem. Talvez, se encontramos um time fechado e tem que entrar os laterais, Diné não vai ser muito útil. Professor, boa noite. Eduardo, Mosaico Esportivo. A gente viu um São Paulo muito incisivo no dia de hoje contra o Flamengo. A sua estratégia no jogo de hoje foi jogar por uma bola ou sua estratégia não deu certo, o que você pensou? Eu falei antes, o que eu pretendo um time muito mais intenso, com muita mais qualidade, muito mais ofensivo. Mas jogamos contra o Flamengo. E se você pensa que é fácil, não pode jogar. Difícil jogar contra o Flamengo. O nível defensivo foi bom. A nível defensivo foi bom. Acho que no nível, se penso a criatividade, não, faltou. Boa noite, Hernan, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre, um prazer falar com você. Eu queria que você me falasse sobre o Lucas Moura. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar. Só rezar. Tudo bem. E se você já viu alguns reforços, alguma carência no elenco do São Paulo, se você já teve esse diagnóstico? Fala de Lucas Moura ou outros que estão fora, de falar com o doutor. Se você falar de mercado, falar com a diretoria. Eu falo do jogo. Mais fácil. Obrigado a você. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. José Fernández para el diario AS. Justamente te quería preguntar por el mercado. Conocimos que está casi listo Gonzalo Tapia. Se habló en la semana que había sido una petición tuya. Te quería preguntar primero eso. ¿Fue petición tuya o fue el scouting y tú lo aprobaste? Y la segunda, ¿qué características ves en él para reforzar este equipo? Yo todo refuerzo que llega estoy contento. Pero acá el que baja el martillo es la directoria, no yo. Encerramos então a entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos. Aí então o técnico Hernan Crespo falando aí sobre esse primeiro jogo, a primeira derrota nesse retorno, né? O primeiro jogo já com derrota, mas cá entre nós, né? O Flamengo era favorito para essa partida, né, Bruno Milhozzi? Assim, até pelo início de trabalho da equipe do São Paulo e um Flamengo que volta tendo que se provar, né, Felipe? Depois do desempenho no Mundial de Clubes, que para muitos não era tão assim para se vangloriar, essa eliminação nas oitavas de final contra o Bayern de Munique, apesar das vitórias importantes contra o Chelsea, por exemplo, na competição. Ainda assim, um Flamengo que ainda tem o que evoluir. E a gente já pode chamar também o Felipe Luiz, viu, Felipe, que tá falando, técnico do Mengão. Vamos lá, então. De fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete. Eu queria sair agora um pouquinho aqui. Queria sair aqui um pouquinho dessa esfera do Pedro, acho que você já passou todas as informações. Queria entender, hoje a gente teve 2 problemas com os laterais esquerdos. O Alexandre sentiu ali logo no começo, em seguida
Ayrton Lucas teve um problema também, né? O Paiva até já passou pra gente aqui mais ou menos o que houve. E você fez a escolha do Varela ao invés do Vina. Então, eu queria entender como está esse momento do jogador, por que você fez essa escolha, se você puder passar um pouquinho pra gente. Porque, primeiro, uma pena, né, o que aconteceu com o Alex e com o Ayrton. Os dois estavam num momento incrível. O Ayrton foi um golpe aí, espero que não seja muito grave, e que ele possa voltar também rápido, do mesmo jeito que o Alex. O Vinha também vem de uma lesão muito grave, e eu acredito que ele não esteja ainda no nível dos companheiros para poder competir num jogo do jeito que estava, né? Estou tentando dar os minutos quando consigo, né? Por exemplo, entrou um jogo contra o Fortaleza, entrou também um jogo no Mundial, mas é um menino que treina com uma força, com uma intensidade, puxa fila em tudo, e eu não tenho dúvida que ele vai voltar ao nível dele quanto antes. O fato também de ele estar no banco é um prêmio pelo esforço que ele faz, e também eu conto com ele, mas nesse momento eu optei pelo Varela, porque eu acredito que o Varela já está mais adaptado e entendendo já muito bem o que eu quero. Desculpa. Quem vai? Posso? Aqui à esquerda. Felipe, eu só queria voltar ainda no tema do Pedro. A gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, mas você, como representante e líder dessa equipe, queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli. Mas o porquê desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão. Talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacean e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor. Ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Felipe, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Boa noite. É difícil a gente ver um técnico chegar e falar de forma tão dura sobre um jogador, publicamente, assim como você falou. Você falou, estou de braços abertos para o Pedro. Você acredita que a relação é possível de reconstruir com o Pedro diante dessa exposição? Enfim,
O jogador às vezes se sente muito exposto, a gente sempre fala sobre isso, etc. Mas a partir do momento que você tem essa posição pública, é possível uma reconstrução de relação com o Pedro? E você falou, conversei com ele várias vezes. Quais foram as respostas, as reações do Pedro, em especial essa última vez que você conversou sobre esse fato de ficar fora contra o São Paulo? Qual foi a reação dele em relação a tudo isso? Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende, e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Eu falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Pode ir? Aqui. Boa noite, Felipe Isabelle Costa, Canal Gold. Queria te perguntar sobre negociações e como a janela abriu, né? A gente também tem visto um pouco da movimentação do Flamengo no mercado. Até surgiu o nome do jogador, né? Mike Johnston, que aparentemente tinha até um voo comprado para chegar durante essa semana, mas a diretoria parece que voltou atrás. Queria saber de você, que é o técnico e provavelmente acompanha isso tudo, como é que tem sido esse trabalho para mapear, por que teve essa decisão de voltar atrás pela contratação desse jogador? Além de contratações para chegadas, também tem notícias sobre saídas, como o Matheus Gonçalves. Tem alguma decisão tomada sobre o Matheus? Você conta com o Matheus no time? E também queria entender o que rolou com o Mike, que voltou atrás, né? Obrigada. Desculpa, essa pergunta é uma pergunta para o Boto, né? Eu sei, não, sim, eu passei para o clube o que eu acho que a equipe precisa, o elenco precisa, as posições que a gente precisa reforçar, as características dos jogadores que eu gostaria. Aí então, Felipão, o Felipe Luiz falando, técnico do Flamengo após mais uma vitória. O Mengão está embalado na liderança do Campeonato Brasileiro. Muito bem, ele falando sobre a situação do Pedro também, o técnico Felipe Luiz, e o Pedro não foi relacionado, ele quer que o Pedro se dedique mais nos treinamentos. Vamos acompanhar, hein, porque eu acho que tem um monte de time olhando ali, hein, porque é difícil encontrar um camisa 9 como o Pedro, hein. Joga em muitos times, muito difícil, é muito difícil mesmo. O Pedro hoje seria titular, eu acho que em todos os clubes do futebol brasileiro. Sim, inclusive no Flamengo. Inclusive no Flamengo, né? Tem um atacante melhor que o Pedro hoje no futebol brasileiro? Jogando no futebol brasileiro? Tem gostos, né? Gostos e gostos. Centroavante, no caso. Depende da fase, né? Não sei, o Hulk é um grande atacante, né? O Hulk é um grande talvez atacante. O Hulk. Mas enfim, tem alguns nomes. Yuri Alberto ou Pedro? A fase é do Yuri Alberto, mas o Pedro é mais jogador. Né? O Yuri Alberto é machucado, né? Também. Sim, né? Também tem isso. Mas é isso, o Pedro jogaria facilmente, teria seu lugar, isso eu garanto, nos 20 times. Bom, 7h25, vamos pro intervalo, daqui a pouco voltamos com mais destaques no apito final até às 8 da noite aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Diário da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Bandeirantes. Oferecimento Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B só no Disney Plus. Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. E Clínicas Odontológicas Sorridentes, há 30 anos cuidando do sorriso da família brasileira.
De ponta a ponta na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o árbitro australiano Alireza Fagani será o dono do apito na decisão da competição entre Chelsea e Paris Saint-Germain neste domingo às 4h da tarde pelo horário de Brasília no MetLife Stadium em New Jersey. Ele foi o responsável pela arbitragem do jogo inicial do torneio entre Al Ahly e Inter Miami, jogo que aconteceu no Hard Rock Stadium no dia 14 de junho. Este será o 4º jogo que a Alireza vai apitar nesta competição. Ele já teve um jogo como árbitro em uma partida do Chelsea, na vitória por 2-1 contra o Palmeiras. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, ó, na Neoquímica Arena você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Rede Bandeirantes de Rádio. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RT-FES, CRO 92072. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. Times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus.
A Estrela Bet vai dar R$1 milhão no torneio de clubes. Para participar é simples. A cada R$10 em apostas esportivas, você ganha uma chance premiada. É só raspar e conferir se você ganhou. São 40 mil em prêmios todos os dias. E dia 13 de julho, você pode ganhar R$1 milhão. Acesse estrelabet.bet.br. Participe da promoção 1 milhão no instante e seja um craque de milhões. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Promoção exclusiva para clientes Estrela Bet. Consulte os termos e condições no site. Lá vem a nuvem na direção da sua casa. Manda raio, manda trovão. Ela tá carregada de chuva e não tá para brincadeira. Chuva desce. É água que passa por um, passa por dois, passa por todo mundo, mas não passa pelo telhado da sua casa. Aqui não mesmo. Porque em casa, com telha Eternit Imper Mais, a chuva não entra jamais. Proteja sua família, sua casa e exija tecnologia exclusiva Imper Mais que repele a água. Eternit, a cobertura do brasileiro. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Momento Copa Truck. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteor da Paixão. O piloto Rafael Abate permanece como líder da Supercopa Truck Pro 2025 com 121 pontos. Ele é seguido por Felipe Giafone, logo atrás com 120. Quem fecha o pódio é Leandro Totti, com 106 pontos, fechando os 3 primeiros colocados da Super Truck Pro 2025. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 7h33, apito final no ar. E olha, o Campeonato Brasileiro voltou daquele jeito. Um giro pelo futebol brasileiro com Bruno Puzóvio nesta volta do Brasileirão neste sábado. Fala, Puzóvio. Vamos lá, Melo. Nessa tarde, no Maracanã, o Flamengo venceu o São Paulo por 2-0, gols de Luiz Araújo e Wallace Ian. Essa partida que a Rádio Bandeirantes transmitiu com o Rogério Assis, o canhão do rádio. Lá no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, o Inter venceu o Vitória 1-0 no placar, um golaço de Bruno Tabata. Agora temos intervalo de jogo lá no Mané Garrincha para um clássico carioca 0-0 Vasco e Botafogo. E mais tarde, às 9 horas da noite, teremos Bahia e Atlético Mineiro lá na Arena Fonte Nova. Pelo Brasileirão Série B, o Novo Horizontino virou no Jorge Ismael de Biassi 3-1 contra o América Mineiro. Agora empate no placar 1-1 Paysandu e Atlético Goianiense. Mais tarde teremos Atlético Paranaense e Goiás na Liga Arena às 8h30 da noite. E também falando sobre a Série C, o São Bernardo ganhou da Ponte Preta 2-0, já Itabaiana e Confiança ficaram no empate 0-0. E falando sobre o futebol argentino, Rosário Central e Godoy Cruz empataram por 1-1, destaque para o gol de Ángel Di Maria, 18 anos depois da sua primeira passagem pelo futebol argentino. Ele marca com a camisa do Rosário Central, número 11, fazendo história no futebol argentino. Puzóvio, olha pra mim aí, por favor, no Diga. Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá. Os 4 primeiros e os 4 últimos do Brasileirão da Série B. Vamos lá, passando pela classificação, então, o Coritiba, líder, 33 pontos, Goiás, segundo colocado, um jogo a menos, tem 30, Novo Horizontino agora chegando na briga, também 30 pontos somados, o terceiro colocado, e o Avaí, quarto colocado, tem 24 pontos. Já lá na zona de rebaixamento, todo mundo ali com medo da Série C, o 17º Atlético com 15 pontos, e 3 times empatados com 14, 18º Paysandu, 19º o Volta Redonda e o Lanterninha Amazonas também na briga contra o rebaixamento. Bom saber também da Série B, a projeção dos times que podem subir. Então, Coritiba está fazendo uma boa campanha, o Goiás está fazendo uma boa campanha, o Avaí e o Novo Horizontino ali, os times que estão fazendo boas campanhas na segunda divisão. Quantas rodadas já foram da Série B? Não parou, né, na Copa do Mundo de Clubes. Exato, agora estamos na 16ª. 16ª, logo termina o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Miliozzi. E o Neymar, hein? Você viu o carro que o Neymar comprou? O carro do Batman? Carro do Batman? É, postaram nas redes sociais agora. Ele comprou um carro
que demorou 3 anos para ser fabricado e custou a bagatela de $1.500.000. Tô vendo aqui 8 milhões de reais, mais ou menos. Essa é a conversão. O carro do Batman. Ele pode comprar o que ele quiser, mas eu achei muito legal. Eu também, se tivesse dinheiro, a gente ia comprar esse carro do Batman aí. Pô, bem legal. Bem legal, né, pô? E ele vai voltar a jogar... Ele voltou a jogar essa semana, né? Jogou, sim. Fez o amistoso contra a Desportiva e quarta-feira o Santos não joga amanhã, porque o jogo contra o Palmeiras foi adiado. Mas a gente conversou com o Kleber Xavier, inclusive, a gente vai ter ainda essa repercussão desse papo aqui na Rádio Bandeirantes, mas ele revelou que o Neymar deve jogar os 90 minutos contra o Flamengo. Tem plenas condições de, pela primeira vez ali... Esse jogo vai ser no Rio ou vai ser em São Paulo? Na Vila. Vai ser na Vila. Jogo na Vila Belmiro. Vai ser na Vila. E segundo o Kleber, o Neymar tem plenas condições de voltar bem e fazer, quem sabe, a sua melhor atuação, o seu melhor momento, sua melhor fase com a camisa do Santos até agora. Uma boa sequência. Essa é a projeção do Santos. Eu te pergunto porque existe a expectativa do Carlo Ancelotti, se o Neymar estiver bem, colocar ele na próxima convocação. Ele não fez na primeira, porque o Neymar não estava ali à disposição, mas quem sabe nessa próxima convocação. Agora ele tem que jogar. É natural até, porque o Neymar esteve nesses últimos 2 jogos da seleção participando. Ele foi até na Neoquímica Arena, duelo contra o Paraguai. Ele teve lá pra conversou resenhar com e tal. De certa forma, não dá pra imaginar a seleção sem o Neymar por conta dessas circunstâncias. É um cara que tá atrelado à seleção, naturalmente, retomando a parte física, vai estar lá. E estará na Copa do Mundo também, naturalmente. Ele já tá recuperado, não tem mais nada ali, né? Recuperado, 100%, pelo menos é o que o Santos nos informa de que ele tem condições de fazer a partida completa. Atuou aos 45 minutos contra a Desportiva e também foi bem, se movimentou normalmente na partida, fez um gol e deu uma assistência. Bom, tá aí então as informações do Bruno Migliozzi sobre Neymar. O Santos não joga nessa rodada porque o Palmeiras jogaria contra o Santos, né? Mas como o Palmeiras estava envolvido no Mundial até a reta final, o Fluminense também, os jogos de Palmeiras e Fluminense foram adiados. Então o Palmeiras pegaria o Santos, por isso que o Santos folga nessa rodada e no meio de semana fez aquele amistoso lá no Espírito Santo. 7h38, temos mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui em entrevista no Apito Final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Rede Bandeirantes de Rádio. Hipermais, pode chover à vontade. Hipermais, é telha de verdade. A chuva cai, não incomoda mais. Eternite Hipermais, se a nuvem fecha eu não ligo não. Telhado firme contra a infiltração. Pode chover, não ligo mais. Eternite Hipermais. Hipermais, pode chover à vontade. Hipermais, é telha de verdade. Exige a Impermais, a tecnologia que repele a água da chuva. Eternite, a cobertura do brasileiro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Tecnologia japonesa em construções pré-fabricadas? A exposição Anatomia Pré-Fabricada, um morar no Japão, em cartaz na Japan House São Paulo, apresenta a trajetória das habitações pré-fabricadas no Japão, desde o
período de reconstrução pós-guerra até os dias atuais. A mostra destaca como funcionalidade, conforto e design se unem para propor um modo de morar sustentável e inovador. Venha conhecer. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural Instituto Bandeirantes. O que cabe em um sorriso? Cabe saúde, felicidade, cabem os momentos que fazem a vida valer a pena. Na Sorridentes, há 30 anos, cuidamos do sorriso da família brasileira com excelência e tecnologia ao alcance de todos. Porque em cada sorriso cabem muitas histórias. Clínicas odontológicas Sorridentes, feita de sorrisos, feita de gente. Agende sua avaliação em sorridentes.com.br. CRO 7574, RTFRES, CRO 92072. A Estrela Bet vai dar R$1 milhão no torneio de clubes. Para participar é simples. A cada R$10 em apostas esportivas, você ganha uma chance premiada. É só raspar e conferir se você ganhou. São 40 mil em prêmios todos os dias. E dia 13 de julho, você pode ganhar R$1 milhão. Acesse estrelabet.bet.br. Participe da promoção 1 milhão num instante e seja um craque de milhões. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Promoção exclusiva para clientes Estrela Bet. Consulte os termos e condições no site. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Existe vida após a morte? O que acontece quando o coração para de bater? O repórter Rodrigo Alvarez investiga um dos maiores mistérios da existência humana. Relatos emocionantes de pessoas que viveram experiências de quase morte. Como a ciência explica essas percepções e a visão de diferentes religiões? A partir desta segunda, 7h20 da noite, no Jornal da Band. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 7h43, tem gol, Bruno Puzóvio. Tem rede balançando lá no Mané Garrincha, gol de Arthur Cabral, gol do Botafogo, 2 minutos do segundo tempo, clássico contra o Vasco da Gama, um belo gol. Ele que foi contratado há pouco tempo pelo Botafogo, recebeu a bola dentro da área, depois de um cruzamento da esquerda, do ponta esquerda do Botafogo, o Alex Telles, a bola desviou e o Arthur Cabral, que sorte também, Léo Jardim espalmou pra frente e aí ele conseguiu no rebote fazer 1-0 contra o Vasco da Gama. Agora o Fogão tem 1, o Vasco nada. Tá no comecinho do segundo tempo. Bom, 1-0 pro Botafogo, então no comecinho do segundo tempo tem muito jogo ainda em Brasília. 7h44, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, agora há pouco em coletiva de imprensa, explicou o que aconteceu com o Pedro, porque o Pedro não foi relacionado pro jogo de hoje. Vamos ouvir o que falou o técnico Felipe Luiz. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então,
Depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, bom, explicou então, falta de comprometimento com a equipe seria então o que aconteceu, e o Pedro foi ali afastado, pelo menos para o jogo de hoje, não foi relacionado. Então tá aí a explicação do técnico Felipe Luiz. 7h46, temos agora uma entrevista que o nosso repórter setorista do Corinthians, o Luiz Fabiani, fez com o executivo de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado, nesta semana. Uma entrevista importante. Corinthians que joga amanhã, a volta do Campeonato Brasileiro para o Corinthians é contra o Bragantino, que vai bem na competição, né? O Bragantino está no G4 do Brasileirão. E vamos acompanhar como foi a entrevista de Luiz Fabiani com o Fabinho Soldado, agora aqui no Apito Final. Fabinho, obrigado por topar conversar com a gente. A gente sabe que é um momento que, por mais que seja complicado, sempre ter posicionamentos das pessoas do clube é algo importante. Então você está aqui com a gente, esclarecendo não só a imprensa, mas ao torcedor, é sempre fundamental. Vocês estão voltando de um período de férias, 15 dias. Eu quero saber se o executivo de futebol também descansa nas férias. Como é que é esse período? Que o atleta, a gente sabe que viaja, faz o seu treino físico em casa, mas e para o executivo de futebol esse período, como é que é? É um período muito intenso. É umas férias, mas o trabalho ele é rotineiro, né? Ele não para. Basicamente eu consegui aí 2 dias no máximo me colocar num vamos dizer assim, né, num lugar, né, mais reservado com a família, mas o restante dos dias foram de muito contato com comissão técnica, com todos os outros departamentos, para que nesse momento da volta, desses 15 dias de recesso, o clube continuasse organizado. A gente já acostuma, né? A vida do executivo, ela não é simplesmente, né, na contratação. Por mais que nós estamos nesse período, é um período intenso, de chegadas, de saídas, mas existem outros trabalhos, né, por detrás disso tudo, que é o trabalho em todos os outros departamentos, avaliando, analisando, fazendo reuniões para que todas essas áreas continuem funcionando muito bem. Mas eu gosto do que faço, sou entusiasmado por isso e só tenho que agradecer pela oportunidade que o Corinthians me deu, né, e tem me dado a desenvolver todo esse trabalho que eu tenho aqui, todas as funções. Fabinho, para a gente começar já pelo assunto mais quente, que foi o que bombou ontem à noite a respeito da ausência do Memphis Depay no treino dessa quarta-feira no CT. Hoje ele se apresentou, treinou normalmente. Queria saber qual foi a conversa de vocês, houve algum tipo de multa ao Memphis e qual a justificativa dele para a ausência nesse treino? Todas as conversas, claro que as decisões elas aconteceram, elas acontecem, mas são decisões internas nossas, mas é claro que uma instituição do tamanho do Corinthians, inadmissível, a gente jamais aceita uma atitude como essa. Nosso presidente esteve aqui presente, importante a presença dele, nós conversamos com o atleta, juntamente com o treinador, e o atleta colocou a sua justificativa, por mais que a gente vai sempre prezar, né? Vai sempre cobrar para que todas aquelas funções que os atletas precisam exercer, que tem o ônus e o bônus, né? Tá certo? Então, a gente vai estar sempre aqui cobrando para que isso aconteça. Já foi conversado, foi resolvido, e a gente espera que daqui para frente a gente continue com o bom ambiente que nós temos aqui no CT. Mas, de novo, é claro, a conversa é uma conversa importante com o presidente do clube, com o executivo do clube. A gente não admite nenhum comportamento que não for um comportamento que a nível de um atleta profissional para suas atitudes, mas de certa forma também ouvimos a justificativa do atleta. É um atleta que sempre nos ajudou,
trabalha muito, tem um dia a dia exemplar de treinamentos, de postura. A gente espera que daqui para frente a gente consiga pensar somente agora no Bragantino, que agora é o nosso foco, já que o Campeonato Brasileiro ele recomeça, e vamos agora juntar todas as forças para conseguir um resultado positivo no domingo. Ainda sobre isso, qual foi essa justificativa que ele apresentou e também se vocês contam com ele para o jogo contra o Bragantino no final de semana? Contamos com ele, o atleta está totalmente empenhado com o projeto do Corinthians, a conversa com o presidente foi muito firme em relação a isso e a gente vai seguir. Claro que tudo que foi falado, tudo que foi conversado são assuntos nossos, internos, mas é importante passar que o presidente conversou, o presidente fez as suas colocações, as suas cobranças como presidente. Eu fiz a minha e agora o assunto está encerrado. Boa, Fabinho. Nessa semana você teve que lidar com outra situação que foi um breve período em que os salários estiveram atrasados. Eles teriam caído na segunda-feira, acabaram caindo na terça. Foi um período curto, é verdade, mas isso repercute, isso é discutido entre atletas e você, enquanto um intermeio dos jogadores à diretoria, acaba tendo que mediar essa situação. Quando que você soube que os salários de fato não seriam enviados no dia programado e como foi a sua conversa com os atletas, como eles receberam essa notícia do atraso? A gente não concorda, a gente não queria, né? A gente sempre preza para que não aconteça, mas é fato que em alguns momentos o clube tem as suas dificuldades e as conversas elas são sempre antecipadas. Os atletas foram informados do que estava acontecendo e foram informados também quando que iria ser resolvido. E internamente isso foi totalmente tranquilo. Claro que é o direito do trabalhador, né, receber em dia, mas basicamente foram em horas, né, que nós tivemos um problema, foi assim que o financeiro me passou. Mas felizmente foi resolvido tão logo e, de novo, a gente está aqui, né, todos os dias, né, trabalhando no CT, resolvendo, trabalhando em algumas emergências que acontecem. O futebol ele é muito dinâmico. Hoje foi algumas situações, amanhã vão surgir outras e outras e outras, e a gente precisa estar preparado para resolvê-las e ter habilidade para conduzir todas essas ações que a gente precisa conduzi-las para que o ambiente continue um ambiente saudável, um ambiente de muita competição, porque jogar no Corinthians é isso. Então esses atletas eles entendem bem o que é isso e a gente está aí focado nesse momento para fazer um jogo importante no domingo. A situação financeira do Corinthians não é novidade para ninguém, as dificuldades que o clube passa. Eu lembro que no ano passado a gente esteve aqui no CT por uma entrevista em que o clube expôs uma conversa que tiveram com você a respeito de, numa janela de transferências, quanto que o clube tinha que arrecadar com vendas e quanto que o clube poderia gastar, um teto de gastos. À época era um déficit de 20 milhões que foi passado a você de possibilidades de contratação. O Corinthians teve uma troca na presidência recentemente. Eu queria saber, deu tempo para a diretoria de passar um orçamento, o quanto que o Corinthians pode gastar e o quanto tem que arrecadar com venda de atletas? É importante, antes de responder essa pergunta sua mais específica, a gente precisa deixar muito claro que eu sempre trabalhei com aquilo que me colocaram. E todas as decisões que são tomadas em relação ao futebol, a nível financeiro, a nível de contratação de jogador, a nível de contratação de colaboradores, ela é sempre dividida com a parte financeira. Então, mesmo com as mudanças, né, que aconteceram, a gente sempre manteve essa conversa, esse alinhamento com o financeiro, porque eu não posso tomar nenhuma decisão aqui que não esteja alinhado com isso. E mediante a isso, respondendo o que você me perguntou, nós temos conversado, o departamento financeiro também está sendo criativo para que possa me passar o fluxo dentro das possibilidades do Corinthians. É a verdade, a realidade é essa. Então, a gente está trabalhando dentro das nossas possibilidades
de valores, de fluxo, com muita responsabilidade. Eu sei que o torcedor ele quer que as contratações aconteçam, eu também, mas nós temos que trabalhar com aquilo, com a condição do Corinthians, trazer os jogadores para cá em relação à contratação, que a gente consiga fazer um fluxo dentro das possibilidades do Corinthians, para que o Corinthians não dê nenhum passo maior do que possa ser realizado. Também queria deixar muito claro aqui agora, e não quero citar nome de atletas, mas em nenhum momento aconteceu essa questão de o Corinthians buscar um atleta de um valor que considerado alto, fora dos padrões do Corinthians. A gente sabe da situação que o Corinthians passa. E, de novo, tudo aqui é feito alinhado com o presidente, com o departamento jurídico, financeiro, dentro disso, para que a gente possa, no final de tudo, viabilizar as contratações. Sempre foi feito assim, respeitando aquilo que me passam, aquilo que o futebol tem condições de fazer, e baseado nessas informações, baseado com esse orçamento, aí sim o departamento de futebol ele vai à procura daqueles jogadores que se encaixam dentro desse modelo financeiro. Você diria que é provável que o Corinthians feche essa janela de transferências, esse período, sem contratar? Não posso falar sobre, assim, dizer que é isso, mas a gente tem, na verdade, poucas, ou assim, não vou dizer poucas, mas assim, algumas carências mais específicas dentro desse elenco, e é dentro dessa carência, desse alinhamento com a comissão técnica que nós estamos tentando, de novo, sempre ser muito criativo, tá atrás daqueles atletas que preencham a expectativa técnica, a necessidade da posição e que se encaixe no nosso modelo financeiro. Você comentou há pouco que o Corinthians não vai fazer loucuras, né? Não vai buscar um jogador que esteja além daquilo que o departamento financeiro pode te oferecer. A gente teve uma nota oficial publicada pelo clube na última semana a respeito do Biel. Foi um jogador que negociou com o Corinthians e o clube ressalta nessa nota que nunca, em algum momento, cogitou pagar os 7 milhões de euros pedidos pelo Sporting. Como foi essa conversa com o Biel? Se em algum momento o Corinthians ficou otimista pela contratação e qual o teto, o limite que o Corinthians chegou para tentar contratar esse jogador? Eu preciso respeitar toda a situação, né? Eu preciso respeitar o atleta, o agente, o clube que ele pertence. O que eu posso dizer sobre isso é que jamais nem o Corinthians, nem o clube chegou nesse valor. A gente está, de novo, trabalhando dentro daquele orçamento que o clube tem a condição de fazer. Jamais iremos fazer algo que o departamento financeiro, que o presidente, que o departamento financeiro não tem autorizado. Então, o que eu posso dizer sobre isso é que, em momento algum, chegou a esse valor. Muito bem, então tá aí o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes nesta semana. Amanhã tem Corinthians aqui na Rádio Bandeirantes às 7 da noite contra o Bragantino, e antes a grande decisão Paris Saint-Germain e Chelsea da Copa do Mundo de Clubes. Bruno Miliozzi, bom final de semana pra você e até a semana que vem. Um abraço, Felipe, e também um grande abraço pro torcedor São Paulino. O tricolor paulista volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Bragantino em Bragança Paulista. Um abraço. E um abraço também aqui para o Bruno Puzóvio, que está encerrando o seu ciclo aqui na Rádio Bandeirantes. 1 ano e meio de ciclo, Bruno Puzóvio? 1 ano e meio. 1 ano e meio aqui na Rádio Bandeirantes, nosso produtor aqui de esporte da Rádio Bandeirantes. Sucesso, viu, Bruno? No seu novo caminho, e com certeza pode contar com a gente aqui, vai fazer muita falta no microfone da RB. Valeu, Felipe, obrigado também o Bruninho, o Miliozzi, todo mundo, Pretzel, Capri, se ficar falando aqui, a gente vai até às 10 horas da noite de todo mundo, pessoal da Central Técnica, Switcher, foi um prazer, espero um dia voltar e sempre levando a Rádio Bandeirantes no meu coração. Muito bem, então tá terminando aqui o apito final, amanhã voltamos, tem concentração, tem Domingo Esportivo Bandeirantes, tem futebol, Copa do Mundo de Clubes e Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, excelente sábado, valeu, tchau e até a próxima! Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.